meus amigos da Bandeirantes. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. 10 horas e 5 minutos. Tô tão acostumado a falar boa tarde ou boa noite, mas horários exóticos e diferentes, né? É o jogo da macaquinha. Daqui a pouco, se o Edu, que o senhor tá fazendo na rádio? Tá aí, ó, 11 da matina, hein? Daqui a 55 minutos, lá em Lemense e Ponte, tá? E tem o jogo do Guarani à tarde, cara. 16 horas em Sorocaba, Inter e Guarani. Mas por que em Sorocaba? Porque as autoridades acharam que o Limeirão não oferece condições de segurança para a realização do jogo devido às chuvas. Apareceu uma cratera lá em Limeira. Então foi para Sorocaba. O mando é da Inter. O jogo é em Sorocaba. Um jogo importante para o Guarani, porque tem que fugir dessa incômoda situação de, pelo menos na matemática, né? Tem pelo menos de rebaixamento aí. Mas também se fugindo, aí vai pro troféu do interior e aí pode estar nascendo a Copa do Brasil. Sim, porque quem ganhar o torneio do interior, que hoje é Taça Independência, esse ano vai chamar Taça Independência, mudou o nome, mas o vencedor da Taça Independência vai para a Copa do Brasil em 2024. Então, um jogo importantíssimo, né? Com duplo sentido, uma dupla importância, né? E a Macaquinha, né, liderando a Série A2. A Macaca vai ficar com 2 jogos a mais quando terminar lá, viu, seu Giba? 2 jogos. A Ponte antecipou o jogo contra o Primavera. 1-1, majestoso e tal. E vai jogar agora de manhã. E a Macaquinha tem 29. A Santista tem 22. Novo Horizontino tem 22. Em quarto, Noroeste, 19. Em quinto, o Velo Clube com 17. Em sexto, Primavera, 16. Em sétimo, Comercial. Alô, Ribeirão Preto. Décimo é o sétimo, né? Com 15. Oitavo está o Taubaté, com 14. Em nono, Oeste, 13. Em décimo, Juventus, 13. Décimo primeiro, 15 de Piracicaba. Demorou 10 rodadas para ganhar de novo. Ganhou na primeira rodada e ganhou a última agora, hein? Décimo primeiro com 13 ou 15. Décimo segundo, Rio Claro, 12. Décimo terceiro, Lemense, 11. Em 14º, Linense, 11. 15º, o São Caetano com 9. Em 16º está a Matonense com 7, tá? Bom, então o que acontece? Nós vamos entrar aqui na 12ª rodada. 12ª rodada. Depois teremos a terceira, a 14ª e a 15ª que para por aí. 11 de março vai ser a última rodada dessa fase. Quando terminar essa rodada, dia 11 de março, os 2 últimos serão rebaixados. E 8 se classificam. Os 8 primeiros se classificam. Aí o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e assim vai. Hoje, a título de exemplo, a Ponte pegaria o Taubaté. Primeiro jogo em Taubaté, Ponte decide no Majestoso. Então, nas quartas de final, primeira fase mata-mata, quem tem mais pontos decide em casa, assim como também na semifinal, quem tiver melhor campanha joga em casa. Entende-se melhor campanha, somando os pontos agora desta primeira fase e somando os pontos das quartas de final. Aí é que tá. E como é que você vai conhecer o seu adversário na semifinal? Aí valendo acesso. Como é que você vai descobrir? É o seguinte, os 4 clubes que ficarem na semifinal, aí você soma os pontos. Soma os pontos dos 4. Primeira fase e quartas de final. Vê quem tem melhor campanha, vê quem tem o segundo melhor campanha, vê quem tem o terceiro melhor campanha e vê quem tem a quarta melhor campanha. Aí, o de melhor campanha pega o de quarta melhor campanha. E, consequentemente, o de segundo pega o de certeiro. Jogos de ida e volta, valendo acesso, hein? Decide em casa quem tem o maior número de pontos, tá? Aí vale acesso. Bom, os 2 que ficarem, os 2 que subirem vão decidir o título. Mesma coisa, soma tudo. Soma todas as fases. Quem tem melhor campanha, decide em casa. Campeão e vice sobe, né? Isso aqui, 2 sobe. Um detalhe também que nas quartas de final, atenção, hein? Nas quartas de final vai começar o VAR. Vai ter VAR a partir
do quarto de final, a partir do mata-mata, tá? Critérios de desempate, tanto nas quartas, como na semifinal, como na final, critérios de empate. Ao término do segundo jogo, ao término do jogo da volta, se empatar em número de pontos e se empatar no saldo, é pênalti. Então, olha lá, primeiro mata-mata, a Ponte pega o Taubaté, um exemplo. Aí, vai lá pra Taubaté, a Ponte... vamos colocar pimenta aqui. O Taubaté ganha de 1-0. Aí a Ponte tem que ganhar de 2 aqui. Diferença de 2. Se a Ponte ganhar por diferença de 1, é pênalti. Certo? Esse é um detalhe. Outra coisa também. Na última rodada, no dia 11 de março, cartões amarelos. Cartões amarelos. Porque nas quartas de final... Eu pulei aqui. Nas quartas de final, os cartões serão zerados. Nas quartas de final, cartões amarelos serão zerados. Porém, aí sim, na última rodada, dia 11 de março, quem levar o terceiro amarelo não vai atuar no primeiro jogo das quartas de final. Esse é o detalhe, tá? Então, contra o Noroeste, que vai ser o último jogo da Ponte aqui em Campinas, dia 11 de março, todo mundo jogando no mesmo horário. Quem tiver pendurado, aí se levar não joga na primeira quartas de final, tá? Esse aqui é o detalhe. E o campeão da Série A2 não tem nada a ver com a Copa do Brasil. O campeão da Série A2 não vai para a Copa do Brasil. Isso não está no regulamento, não tem nada a ver com a Copa do Brasil, tá bom? É isso aí. Olha, já o repórter Vladimir Catarino, né? Hoje quem transmite aqui Lemense Ponte é Bolis, Leandro Bolis, CH nos comentários. Sim. E Vladimir Catarino. Eu tenho a impressão que eu me lembro da época do Anjo da Guarda, viu, Bolis? Sim. Lembra, Edu? Um anjo da guarda. Como é que vai, meu grande amigo Bolis? Bom dia! Fala, Edu! Ao lado de Carlos Batista, o narrador que nunca te abandona, Edu. É verdade. Estamos mais uma vez aqui juntos. Aliás, você falava sobre a classificação da Série A2. Aquela história lá do Zé Pilintra. Sim. Andou dando certo, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos continuar dessa forma aí. Bom, mas o assunto é Lemense Ponte Preta. Você que tem todas as anotações, os arquivos no papel. Lemense Ponte, profissionalmente, já atuaram, já jogaram, vai ser o primeiro jogo. Conta um pouquinho dessa história aí dos astros pra gente. Olha, já a escalação da Ponte com o Catarino, rapidamente, excelente pergunta, porque eu estava pesquisando, até saiu uma matéria, não sei em que site, porque a Ponte teve um grande ídolo chamado Dito Flecha, que é de Leme, já faleceu em Leme, e da Lemense ele foi para a União Barbarense, da Barbarense veio para a Ponte, início da década de 70, a pedido de Cilinho. Dito Flecha foi contratado. Eu quero agradecer demais um ouvinte aqui, acho que é o Roberto Santos, quer ver? Logo pela manhã, o Roberto, de forma espetacular, Roberto Santos, meu grande amigo Roberto Santos, que adora seus arquivos também. Ô Edu, ó, o Dito Flecha e tal, Lemense, mas acontece, tudo bem, ele jogou na Lemense, aliás, esse estádio que a Ponte vai jogar na Leme, o Dito Flecha marcou o primeiro gol, foi o autor do primeiro gol desse estádio. Mas acontece que essa Lemense, eu não sei se o Catarino tem essa informação, essa Lemense de hoje não é aquela Lemense de bons tempos. A última vez que a Ponte teve Leme foi em 1989, naquela campanha de acesso quando a Ponte subiu. Aquela é uma Lemense. Aquela Lemense que nós conhecemos ou conhecíamos e pensando que era aquela foi extinta em 2005. E lá na cidade de Atibaia existia o Esporte Clube Atibaia. Olha o que os negros fizeram. Aí quando foi no final de 2021, esse Esporte Clube Atibaia saiu de Atibaia e foi para Leme. E a Federação Paulista, quando você muda de cidade, ela obriga que você mude o nome. E eles mudaram para Lemense Futebol Clube. Se você for no regulamento da Série A2, dos clubes que compõem o campeonato lá, Lemense Futebol Clube. E o antigo Lemense, que foi extinto, Esporte Clube Lemense, tá? Então aí eles mudaram, inclusive, as cores era laranja e branco lá em Atibaia. Mudou para Leme, voltou o azul e branco em homenagem ao Lemense que já existia, tá? Então,
o Dito Flecha, que Deus o tenha, que faleceu em 2015, que eu tive a honra de entrevistar aqui em 2014. Inclusive no ar ele falou para mim: Edu, eu quero uma camisa da Ponte. Eu entrei em contato com o DJ, que era o assessor de imprensa da Ponte. O DJ gentilmente providenciou. A gente pegou o endereço do Dito Flecha e a Ponte Preta mandou para o Dito Flecha uma camisa para ele. Eu liguei depois pro Dito Flecha, ele feliz da vida com a camisa da Macaquinha, mandou uma foto que foi publicada no site da Ponte. Então, pelo menos, a gente ficou muito feliz dele ter realizado em vida. Edu, eu quero uma camisa da Ponte. Que Deus o ilumine, que tenha nosso querido Dito Flecha, que um dia na Vila Belmiro, naquele time de 70 da Ponte, a Ponte estraçalhando, subiu em 69, em 70, no primeiro turno a Ponte limpando, vencendo todo mundo, tanto é que ganhou a Taça dos Invictos de Gazeta Esportiva, e em plena Vila Belmiro, num jogo que o Pelé não atuou, a Ponte venceu 1-0, o gol de quem? Dito Flecha. É isso aí. Bom, dito isso, será que o Catarino me ouve? Informações da Ponte? Me desculpe aqui que eu não avançado aqui. Oi, Catarino! Vladimir Catarino, para ver se a Ponte já está escalada. Deixa eu ver aqui. Eu tenho informação de que a Macaquinha... Olha, o Elvis, informações do Elvis, hein? Informações do Elvis, que se machucou contra o Primavera, 40 do segundo tempo. A Ponte já tinha feito as 5 alterações. O Elvis vai ficar um tempinho fora. Olha, quero saber do Mailton, do Ramon Carvalho, do Fraga. O Everton, aquele que teve a fratura lá em Brusque, entrou um pouquinho contra o Juventus e sumiu, hein? O Jesse vai jogar, o Pablo Diego. Deixa eu ver aqui, só para adiantar. O meu caro Gilberto Surf, vamos à escalação da Ponte? Eu só vou adiantando aqui, tá? Não sei também se o Boris me ouve, tá? Sim. Ô, Boris, na sua voz fica mais bonito ainda a escalação da Ponte, viu, Boris? Oi, Edu. Aí, ó. Oi, vou Catarino. passar pra ele, pode ser, Edu? Claro! Bom dia, Catarino! Fala, Edu, bom dia, tudo bem? Tudo bem, melhor agora, recebendo os amigos aqui, Catarino. E a Ponte? Pois não, Edu, ouvinte, amigo torcedor da Ponte Preta, a Ponte já está escalada, confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos. Edu, havia toda aquela expectativa, qual time iria a campo, seria um time mesclado, um time totalmente reserva, e confirmando as expectativas, vai ser um time completamente alternativo e diferente, o time da Ponte, para pegar o Lemense. Vamos à escalação. Kaique França é o goleiro 12, o Everton tem a 2, a dupla de zaga Thiago Oliveira 13, Edson 4, Jean Carlos 16, Felipinho meia dúzia, Luiz Felipe 14, Júnior Tavares 22, Cássio Gabriel 21, Guipira 17 e Eliel 9. Esse é o time da Ponte, bastante diferente com relação às partidas anteriores. Lógico que a Ponte pensa já na Copa do Brasil, terça-feira tem o Fluminense do Piauí. Então, para poupar jogadores, a Ponte vai com esse time bem diferente, bem alternativo, para pegar o Lemense. O técnico Hélio dos Anjos mandando a Ponte confiante, mesmo com jogadores diferentes daquele que vem sendo escalado, confiante em mais um resultado positivo. A Ponte que até aqui só venceu jogando fora de casa nesse Paulista da Série A2, Edu. Opa, mas tá bem diferente, tanto é verdade que merece repeteco. No capricho, devagar, escalação da Ponte, você vai para o banco, Catarino. Legal, vamos lá, começando com o time titular da Ponte, 12, Kaique França, 2, o Everton, 13 para Thiago Oliveira, 4, Edson, 13, Thiago Oliveira, 4, Edson, 16, Jean Carlos, meia dúzia, Felipinho, 14 para Luiz Felipe, 22, Júnior Tavares, 21, Cássio Gabriel, 17, Guipira, 9, Eliel. No banco, o Hélio dos Anjos vai ter à sua disposição alguns jogadores, inclusive titulares, né, que vão estar no banco nesta partida. Pedro Rocha, 1, Leonaldi, 5, Dudu Ratamoto, 7, Amaral, 8, Pablo Diego, 11, Arthur, 15, Maurício com a 18, Gé, o artilheiro, com a 19, Matheus Jesus, 20, João Gabriel, 23 e Fábio Sanches, 27, recheadíssimo banco de reservas da Ponte Preta, Edu. Olha, o Matheus Jesus no banco, o Gé também no banco. O Hélio dizia na coletiva depois do Primavera aí, de que, olha, eu posso usar, por exemplo, o Matheus Jesus, que tem múltiplas funções e tal, porque o Elvis acabou se machucando. Já informações do Elvis, se o Catarino tem previsão, como é que tá. A Ponte, não sei se soltou alguma nota para falar do Elvis, mas então eu acho que o Matheus Jesus está sendo preservado, viu? Está sendo preservado, o Gé também, porque ele faz a opção pelo Cássio Gabriel para armar a equipe da Ponte, né? A Ponte sem o Elvis
não foi para Piracicaba, a Ponte venceu 2-1 e estava gripado. E lá em Lins, a Ponte venceu 2-0 e estava suspenso. E quem fez a função em Lins foi o Cássio Gabriel. Inclusive, se não me engano, acho que até marcou um gol, né, Catarina? O Cássio Gabriel marcou um gol lá em Lins. Foi sim, marcou o segundo gol, né? O primeiro foi do Eliel, o segundo foi do Cássio Gabriel. E você tem informações do Elvis? Temos sim. A Ponte divulgou, através da assessoria de imprensa, o meu caro Edu e ouvintes da Bandeirantes, um boletim médico, né, dos jogadores que estão entregues ao departamento médico, entre eles o Elvis. O Elvis teve uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, uma lesão de grau 2 a 3, é uma lesão um pouco mais preocupante. Serão pelo menos, segundo a assessoria de imprensa, pelo menos 15 dias de recuperação, 15 dias parado, né? Nesses 15 dias não tem como o Elvis trabalhar. A partir daí começa aquele trabalho de volta, de recuperação, de retorno ao gramado. Então, descartado para esta reta final da Série A2, com certeza na primeira partida, na primeira fase da Copa do Brasil fora também, a expectativa é que ele volte já na reta final aí do Paulista da Série A2, então o Elvis, por 15 dias, vai estar fora com essa lesão muscular no finalzinho da partida contra o Primavera. O Everton, você perguntou, né? O Everton que atuou muito pouco naquela partida contra o Juventus, Edu. Isso. Ele provavelmente vai ter que passar por um novo tratamento cirúrgico, né? Infelizmente, problema no tornozelo esquerdo, ele tá com edema no tornozelo, que foi percebido exatamente depois da partida contra o Juventus. Ainda está sendo avaliado se será necessário ou não uma intervenção cirúrgica no Everton, mas é muito grande a possibilidade de que ele novamente tenha que passar por cirurgia. Infelizmente é mais um tempo parado, a Ponte não conta muito com o Everton, pelo menos para esta Série A2 do Campeonato Paulista. Tem o Fraga, esse ainda mais preocupante, não vai disputar mais a Série A2, está com aquela lesão no quadril, também naquela análise, vai precisar uma cirurgia, mas o Fraga está fora, não vai ser relacionado na sequência da competição. E o Ramon Carvalho, dos 4, talvez a situação menos preocupante, previsão de volta de 8 a 10 dias aí o Ramon Carvalho voltando aos gramados. O departamento médico da Ponte Preta está bastante recheado, bastante cheio. O Mailton não preocupa, né? Mais uma questão, umas dores musculares, ele deve estar voltando aí nas próximas partidas, é o que menos preocupa, mas os outros 4, uma situação um pouco mais complicada no que diz respeito ao departamento médico da Ponte, Edu. Olha, já o CH falou para você, hein? Olha, o Elvis 15 dias, talvez com muito esforço pegue o primeiro mata-mata. Ramon Carvalho 8 dias, Fraga, quadril, tá fora da Série A2, sem previsão, e Everton, nova cirurgia. Agora, o Ramon Carvalho tem que ir no Zé Pilintra. Precisa ir no Zé Pilintra. Porque o Ramon Carvalho se machucou no jogo contra o Cruzeiro, na Série B, do ano passado, era meio do ano, não jogou mais, final 2022 não jogou mais. Começa a pré-temporada, se machuca. Aí recupera, volta, joga um pouquinho, se machuca de novo. Ramon Carvalho, e renovou com a Ponte. Ramon Carvalho, Zé Pilintra urgente, ok? Vamos ouvir aqui o nosso querido CH, nosso comentarista da jornada de hoje. A Ponte escalada, hein, professor? Muitas mudanças, uma equipe alternativa. Bom dia, bom dia. Queremos ouvir o CH. Tudo bem, Edu? Bom dia a todos. É um time alternativo, né? Bem alternativo, um time reserva, na verdade. Não é? Só o Kaique França como titular. E eu acho que o Hélio está certo. A prioridade é o jogo da Copa do Brasil na próxima semana e ele preserva o time e toda a cavalaria titular está no banco de reservas. Está o Leonaldo, está o Dudu, está o Amaral, está o Pablo Diego, está o Arthur, está o Gé, o Matheus Jesus e o Fábio Sanches. Então nós temos de titulares no banco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titulares de 10, né? Porque o Kaique está no campo. Então, se der algum problema, ele pode utilizar algum desses jogadores no segundo tempo. Até acho que seja essa a intenção, né? Na verdade, a intenção dele é que esse time dê conta do recado para poder vencer a equipe da casa, a equipe de Leme. Agora, é uma grande incógnita, né? Esse time não tem entrosamento. É um time, veja na zaga, nós vamos assistir a primeira vez do Edson. Edson, garoto bem recomendado pelo Hélio, existe uma expectativa muito grande no trabalho desse menino e tomara que ele faça uma grande partida. Tem o Filipinho, que andou jogando aí alguns pedaços de partida e parece um jogador muito interessante. O Luiz Felipe a gente já conhece, né? Ele vai para a posição original,
dele, ele tem quebrado o galho como lateral direito, agora ele vem no meio campo, ele é volante, então acho que aí não vai ter problema. O Júnior Tavares vai fazer a segunda linha do lado esquerdo, também a gente conhece. O Cássio Gabriel, principalmente em Piracicaba, substituiu muito bem o Elvis. E na frente o Gui Pira é aquela força física gigantesca, e o menino Eliel, a gente tem uma grande expectativa que esse menino deslanche a qualquer momento, ele tem potencial para isso. Acho que diante do planejamento que a Ponte traçou, está absolutamente correta essa escolha de começo. É um time mais fraco, evidentemente, e com essa escalação o jogo ganha muito equilíbrio. Até acho que a equipe do Lemense leva um pouco de vantagem, porque joga em casa e joga com a sua melhor formação. Essa formação da Ponte não tem nenhum entrosamento, não é? Ela nunca jogou junto em partida oficial. Então é uma grande incógnita. Mas o Hélio está muito convicto, Edu, do que ele tem feito, das escolhas que tem feito, dos garotos que ele tem promovido. Então a Ponte pode até não conseguir vencer a partida, mas eu tenho certeza que a maioria desses jogadores, pelo menos essa é uma expectativa aqui no campo teórico, que eles não decepcionem, porque são bons jogadores, jogadores de valor, e espero que eles aproveitem essa grande oportunidade que a Ponte está concedendo para eles, Edu. Olha, o Edson, ele entrou um pouquinho lá, ele entrou numa fogueira danada, esse menino aí, lá em Novo Horizonte. Aos 30 do primeiro tempo, ele entrou no lugar do Pablo Diego. Por quê? Porque o Guilherme Souza foi expulso aos 29. 29 do primeiro tempo, hein? 29 do primeiro tempo. Guilherme Souza foi expulso, aí o Hélio tirou o Pablo Diego para colocar o Edson, né? E essa foi a fogueira. A Ponte perdeu de 3-0 e o Felipinho, ele entrou lá em Lins, aos 40 do segundo tempo, no lugar do Jean Carlos, tá? Eu acho que... 40 ele entrou no lugar do... entrou no segundo tempo, né? No finalzinho. O Felipinho, ele veio do São Raimundo de Roraima, né? Tinha 21 anos, chegou em 2021, tá? Foi a estreia dele. Então tá aí uma equipe bastante alternativa, essa da Ponte. E aí, Boris, diga alguma coisa aí, sua expectativa, Lemense Ponte, vamos ficar aí curtindo a sua narração, prestando atenção nessa equipe reserva da Ponte, hein, Boli? É, a oportunidade, né, Edu, que alguns jogadores estão tendo, esse time titular da Ponte, para esse jogo importante, para o Lemense é uma partida extremamente importante, porque é a 13ª colocada, com apenas 11 pontos. Estava fazendo, inclusive, as contas aqui, Edu, em relação à Ponte. A Ponte, como você disse, né, entra em campo hoje pela 12ª, mas já jogou pela 13ª, ou seja, depois do jogo de hoje, a Ponte terá pela Série A2 mais 2 partidas, Comercial e Noroeste. Hoje tem 29 pontos. O Velo Clube, que é o 5º colocado, tem 17. Mesmo que vença as 3 próximas partidas, 17 mais 12, chegaria a 29, mesma pontuação da Ponte. Então, para garantir de vez a passagem, a Ponte já está classificada, mas para decidir, né, em casa, nesta primeira fase, nas quartas de final, a Ponte já se garante aí entre os 4 melhores desse Campeonato Paulista da Série A2 para pegar o 8º colocado, caso termine na primeira colocação, que é a tendência, mas pelo menos já terá garantida esta 4ª colocação. E no decorrer aí das próximas rodadas, a tendência é que a Ponte termine na primeira colocação, porque é uma diferença muito grande, por exemplo, em relação à Portuguesa Santista, que vai jogar no mesmo horário, né? Joga daqui a pouquinho contra o Juventus na Rua Javari. Tem o próprio Novo Horizontino, que acabou perdendo na rodada passada. Enfim, é esse Campeonato Paulista da Série A2 que da 5ª posição para baixo até pro 14º, até o São Caetano, que é o 15º, com 9 pontos, a briga acirradíssima. Quando você acaba dando uma escapada lá de baixo, na parte de baixo da tabela de classificação, naturalmente você já vai para o G8, né? Você acaba saindo das últimas posições, poderia até estar brigando para não cair, mas você conquista aí 2 a 3 vitórias, o mesmo que aconteceu com o Oeste recentemente, conquistou 2 vitórias seguidas e já está brigando por uma vaga no G8. O próprio 15, né, que não vencia 10 rodadas, venceu na última rodada, é o 11º colocado, hoje tem o Monte Azul, caso vença o Monte Azul, que é o Lanterna, já vai brigar pelo G8 no Campeonato Paulista da Série 2. É um campeonato extremamente embolado, um campeonato que tem as suas peculiaridades, como a gente sempre diz, né, Edu? Afinal de contas,
O primeiro colocado pega o oitavo em 2 jogos e vai que naquela partida você não esteja bem, acaba comprometendo toda uma competição. Mas a Ponte vem bem na competição, o jogo será difícil daqui a pouquinho em Leme. A gente percebeu durante toda a semana, né, a mobilização por parte da diretoria do Lemense para colocar o maior número possível de torcedores. Eu, quando chegava até aqui a Campinas, me deparei com alguns ônibus das torcidas organizadas ou da torcida organizada Jovem da Ponte, que deixava Campinas, cerca de 4 ônibus, rumo a Leme. Ou seja, o torcedor da Macaca, a macacada, estará presente em bom número no estádio Bruno Lazzarini daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, a bola rola, Edu. Olha, é o seguinte, Catarino e seu incrível controle, cartões amarelos, hein, pendurados, porque eu repito aqui o regulamento, os cartões amarelos serão zerados nas quartas de final. Porém, na última rodada, dia 11 de março, Ponte Noroeste Majestoso, quem levar o terceiro não joga primeira no mata-mata, quartas de final. No seu controle, hein, Catarino, como é que tá seu controle? Cartões amarelos pendurados? Oi, Edu. Eu tenho aqui, não, os pendurados da Ponte, eu tenho aqui, não sei, você também controla, né, Catarino? Sim, eu tenho aqui, mas antes só para informar, você falava sobre a questão do Lemense, né? Você contou muito bem a história do Lemense, que esse Lemense não é aquele Lemense tão tradicional de tantas histórias, e você falou muito bem que é o antigo Atibaia, né? Mas na verdade o Atibaia, antes de ir para Leme, passou por Americana também, esteve por um período na cidade de Americana. Nossa. Ficou um ano ali jogando como Atibaia, com as cores do Atibaia, com o nome do Atibaia, jogando na cidade de Americana. Somente depois que ele foi para a cidade de Leme, e agora mudou de nome, né? Então é um time itinerante aí que começou em Atibaia, passou algumas partidas, inclusive jogando em Bragança Paulista, depois foi para a Americana e somente agora está na cidade de Leme. Esse Lemense que está a 3 jogos sem perder no Campeonato Paulista, né? Não perde desde a 9ª rodada, quando perdeu para a equipe do Noroeste. Foram 3 resultados positivos, 1 vitória e 2 empates. Tenta embalar aí com o técnico Fael Júnior. Com relação aos pendurados, né? Dudu, Guipira, Arthur, Hélio dos Anjos, tá aqui na minha relação. Tem mais alguém na sua, Edu? Quem que você tem? Fala para mim, por favor. Dudu, Guipira e o técnico Hélio dos Anjos, além do Arthur. Não, eu tenho o Hélio, eu tenho o Guipira, tenho o Arthur, tenho o Matheus Jesus, tá pendurado. Que tomou o segundo exatamente na última partida, né? Isso, Matheus Jesus. E o Guilherme Souza foi expulso 2 vezes, mas ele também tá pendurado, tá? Não tem sido relacionado, mas tá pendurado. Será que bateu Matheus Jesus, Arthur, Guipira, o técnico Hélio e quem mais? Dudu Ratamoto. O Dudu também? Também. Tá, Dudu eu não tenho. Tá pendurado. É que ele tem atuado pouco também, né? Então... já está há algum tempo pendurado o Dudu também, viu, Edu? E bem lembrado pelo CH, no banco, olha quantos... Leonaldo está no banco, Amaral está no banco, Pablo Diego banco, Arthur banco, Gé banco, Matheus Jesus banco e Fábio Sanches banco. Repita, Ponte Catarino! De Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Edson, Jean Carlos, Felipinho, Luiz Felipe Júnior Tavares, Cássio, Gabriel, Guipira, Eliel. É o time da Ponte prontíssimo para pegar a Lemense daqui a pouquinho, a partir das 11, Edu. E a Copa do Brasil, é terça, Catarino? Terça-feira temos às 9 da noite, Fluminense do Piauí e Ponte Preta, lá em Teresina, longe demais, né? A Ponte que logicamente vai de avião para chegar tranquilo, lembrando que essa primeira fase dá ao time visitante, que é o time melhor ranqueado, a vantagem do empate, né? Então a Ponte joga por 2 resultados na próxima terça-feira lá em Teresina. Pode empatar e, lógico, vencer para garantir a classificação. Ao Fluminense do Piauí não resta outra alternativa a não ser vencer, se quiser garantir a vaga e uma grana boa também nos cofres indo para a segunda fase. Eu vi o videotape do Fluminense do Piauí pela Copa Nordeste contra o Ceará. O Ceará tem um baita time, belo do elenco, é time de Série A, mas mordeu o Fluminense, cara. Mas o jogo foi na casa do Fluminense, foi lá em Piauí. Esse jogo chegou a estar 3-0 para o Ceará. Você sabe quantos pênaltis aconteceram no jogo, Catarina? 3. O Fluminense do Piauí fez 3 pênaltis. Se Luiz Carlos, o rei do pênalti, rapaz, zagueiro revelado pela Ponte, década de 80, né, 90. Luiz Carlos, a gente brincava aqui, né, do Jardim Leonor. Luiz Carlos, o rei do pênalti, né? Os caras fizeram 3 pênaltis e o Ceará ainda perdeu 1, hein? Nas 3 cobranças foram 3 jogadores diferentes. Interessante, né? E quem fez o primeiro gol do Ceará foi Arthur Rezende, que teve 2 passagens pelo Guarani, estava no Vila Nova, e aquele Jean Carlos, que estava no Náutico, está no Ceará, fez um gol também, tá? Mas os caras,
falar pra você, e lá o gramado é jogo duro, hein? Jogo duro. É que o Ceará tem, repito, tem um belo do elenco, mordeu o primeiro tempo, mas é um trator pra cima do Fluminense. Mas é o tal negócio. Os caras têm também os caras que chutam bem lá no Fluminense. Então, e se passar, né, Catarino? Se a Ponte passar na Copa do Brasil, ela vai receber, só por participar, é 1.025.000, se não me engano. 1.025.000. E se a Ponte passar, vai ganhar 1.400.000. Então, partida importantíssima. É isso aí. CH, pra encerrar, quem que vai armar essa equipe da Ponte, CH? É o Cássio Gabriel, porque Matheus Jesus está no banco, pelo menos tem essa função. Júnior Tavares, os volantes, como é que fica o meio de campo da Ponte, CH? Primeiro volante, Luiz Felipe, provavelmente. O Filipinho vai trabalhar do lado dele ali, do lado direito, acho. Júnior Tavares do lado esquerdo, é uma espécie de um tripé, né? O Cássio Gabriel é o cara que vai fazer a função do Elvis. Tudo isso na teoria, né? Eu não vi treino, não falei com o Hélio. Eu tenho a impressão que vai num 4-4-2 aí. Tenho a impressão. Na frente, Gui Pires e o Eliel um pouco mais centralizado, mas o Eliel não é centralizado, né, Edu? É o jogador mais móvel. Então, o meio campo, Luiz Felipe, Filipinho, Cássio Gabriel centralizado, Júnior Tavares um pouco pelo lado esquerdo, não é? Eu acho que está bem escalado, né? Vamos ver o comportamento individual dos jogadores, né? Porque eles estão recebendo oportunidade e tomara que eles... Você veja, o Thiagão toda hora entra e sai do time, toda hora tá faltando... No último jogo faltou sorte para ele, né? Foi atabalhoado, não houve pênalti, não é? Contra o Primavera e... Tá que nem para-raios o Thiago, pelo menos nesse ano. Eu lamento muito isso. E vamos ver o Giancarlo, né? Que o Giancarlo é uma grande surpresa. Esse time é um grande ponto de interrogação. Agora, esse time tem condição técnica de fazer um jogo bom. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora, realmente, o que mais está mexido aí é o meio campo. O meio campo é inteiro novo. E o meio campo é o cérebro do time. Espero que funcione, que dê encaixe. O Filipinho tem entrado bem, na minha modesta opinião. O Júnior Tavares é um cara experiente. O Luiz Felipe eu acho que dá conta. O Luiz Felipe, até de lateral direito, ele tem feito aí partidas muito interessantes. Vamos ver, Edu. Vamos ver se a Ponte pega no breu com essa rapaziada. E tá toda a tropa no banco de reservas, né? Se não funcionar, bota a cavalaria em campo, Edu. Bom dia, Edu. O Ceará tá na Série B. Muito obrigado. Eu tô que nem a Rádio Camanducaia, viu? O que é isso? O jogo não é no Pacaembu, Edu. O jogo é no Morumbi. Estaremos rumando para o Morumbi. Quando chegarmos, a gente fala. Muito obrigado. E foi 5-2 pro Ceará contra o Fluminense, né? Eu vi aqui, ó. 5-2. 5-2. E 3 pênaltis aconteceram. 3 pênaltis pro Ceará e um foi perdido. Deixa eu ver o que mais aqui. Edu, aqui outra, tá na Série B, o Ceará, muito obrigado, final 4802. Deixa eu ver o que mais aqui, só para encerrar a concentração, pitacos aqui, Edu. Eu acho que o campeão do Troféu Independência não vai mais para a Copa do Brasil, agora mudou. E mudou, realmente, e por falar nisso, eu te agradeço, final 4550, é tanta coisa que muda, porque não vai mais pelo ranking, né? Mas quem distribui as vagas é a federação pode entrar em acordo com a CBF e mudar o critério. Você vê que o Ituano foi o campeão do Troféu do Interior ano passado e está na Copa do Brasil esse ano, né? Agradeço aqui ao 2045. E o vice também, né? É aquele rolo do Botafogo, né? O Botafogo foi o vice e está na Copa do Brasil. Aquele rolo da federação prejudicando o Guarani. Bom dia, meu amigo Edu. Tô ligado aqui. O William Cabelo de Indaiatuba mudou para Indaiatuba. Meu queridíssimo amigo William Cabelo, hein? E o jogo do Primavera foi no Majestoso, hein? Lembra aquele papo nosso? Se for aqui em Primavera, aqui em Indaiatuba vai dar problema. Edson da Boa Vista, muito obrigado. Bom dia, bom Vacaquinha 2-0. Obrigado aqui pelo palpite. Deixa eu ver mais aqui é YouTube, muito obrigado. Aqui tem de tudo, é de A a Z. Meus amigos, nós estamos encerrando nossa concentração. Vem aí. Leandro Borges, o moço de Piracicaba, 11 horas a bola rola para Lemense e Ponte. Leme, terra de Dito Flecha, que brilhou na ponta direita da Macaca, início dos anos 70. Foi ele que marcou o primeiro gol desse estádio aí, que vai ser realizado o jogo, tá? E essa Lemense veio de Atibaia e passou por Americana. Olha que coisa, hein? É que nem o Oeste, era de Itápolis, foi pra Barueri. Que nem o Guaratinguetá.
Aí vem lembrado Exótico. Exótico. Ô, Edu, só um diferente. detalhe. O jogo só está ocorrendo nesse horário em função do jogo do Guarani contra a Inter, que seria em Limeira. Não é o jogo da TV, né? Porque a TV Cultura, ela transmite um jogo por rodada aos fins de semana na Série A2, 11 horas da manhã aos sábados, certo? Então, por conta de uma situação aí até por segurança, para evitar confronto entre torcedores, Sim. houve uma consideração por parte da diretoria do Lemense, Federação Paulista de Futebol, para que o ato para as 11, para evitar esse tipo de confronto. Só que o jogo do Guarani foi para Sorocaba. E com isso, O jogo ficou para 11. Pois é. E não dá mais pra mudar, né? Bem Não dá pra lembrado. mudar, é isso aí. Bem lembrado. Mudou por causa disso. Falar pra você, atirei no que vi, acertei do que não vi. Oh, meu Deus do céu. Pior do que a Rádio Cabando Caia. Final do Concentração, já. Leandro Borges, Leme, Pontinha, até já. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes.
de bola B de Bandeirantes. O meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Já 11 horas da manhã, a bola vai rolar no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. É a Macaca em campo. Primeira colocada com 29 pontos. Encarando o Lemense, 13º colocado com 11. Aqui na Bandeirantes Campinas, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, neste sabadão, dia 25 de fevereiro de 2023. Vamos juntos em mais uma jornada esportiva com a marca, o som, a credibilidade, a tradição da Rádio Bandeirantes. Estamos no AM 1170 e no FM faixa estendida 85.7 para Campinas e para toda a região. Você que está em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço no AM 1270 e no FM 85.3. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos quase 17 mil inscritos, então para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, seja um cara legal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Imagens da nossa equipe na transmissão do jogo de hoje. E não é transmissão não, hein? É transmissão no jogo de hoje entre Lemense e Ponte Preta. 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Sendo esta uma grande jogada publicitária de Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade e com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e siga aproveitando a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Futebol da Bandeirantes e a partir de agora girando com o timaço de Carlos Batista. Às 10 horas da manhã, mais 47 minutos. As vozes que estarão nesta grande jornada esportiva. Com as primeiras informações da Macaca. Alô, Vladimir Catarino, um grande abraço. Bom dia, Vladir. Já o repórter Vladimir Catarino chega com as informações da Macaca dentro da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Um grande abraço, bom dia, CH. Bom dia, Boris. Um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É uma grande incógnita. O Hélio dos Anjos, de maneira inteligente, coloca um time alternativo em campo. E eu acho que ele está correto. Está pensando já na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista. A Ponte é líder e pode se dar o luxo de dar uma descansada na rapaziada, uma preservada. É isso que eu faria. Resta saber como será o comportamento desse time alternativo. Tem qualidade, mas não tem entrosamento. Isso torna o Lemense, isso no campo teórico, favorito para a partida. Boris. Manhã de sol na cidade de Lema, que fica ali na região de Araras, à beira da rodovia Anhanguera. Agora sim, Vladimir Catarino e as informações da Macaca. Bom dia, Vladir. Bom dia, Bolis. Bom dia, o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte Preta já está pronta, escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, com um time bastante diferente, bastante modificado com relação à sequência do Campeonato Paulista da Série 2. O Hélio dos Anjos havia dito que faria isso para poupar jogadores, pensando no jogo da Copa do Brasil na terça-feira, 9h30 da noite, contra o Fluminense lá em Teresina. Vem com um time bastante modificado, mas na expectativa de um bom resultado para se aproximar ainda mais de garantir a primeira posição na classificação geral do Paulista da Série 2. Bolis. E o Lemense, chamado de Zulão. Quais as últimas do Lemense, Vladimir? O Zulão que está 3 jogos sem perder no campeonato e ainda pensa no G8, mesmo nesse momento brigando mais contra o rebaixamento. O time tem diversas alterações por opção técnica, apenas uma opção forçada, a saída do zagueiro Gomes, que recebeu o 3º cartão amarelo. As 3 últimas partidas foram de vitórias, a equipe que tem a pior defesa da competição.
já tomou em todo o campeonato, a equipe do Lemense, 20 gols. É a segunda pior defesa. Aliás, a do Monte Azul tem mais gols sofridos do que a equipe do Lemense. O que tem de mais é a maior média de gols em seus jogos, né? Nos jogos da equipe do Lemense sempre saem muitos gols, uma média de quase 3 gols por partida. Vai balançar a rede muitas vezes, tomara que pelos lados da Ponte Preta. Boris. Muito bem, tá aí, portanto, o Vladimir Catarino trazendo as últimas informações de Ponte Preta e Lemense. Já, 11 da manhã, a bola rola. E neste sabadão, tem mais futebol para você aqui na Bandeirantes, logo mais 4 da tarde. Walter Ribeiro em Sorocaba. Tem Guarani Internacional de Limeira. É o Campeonato Paulista da Série A1, 11ª rodada. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão. É ele. Um show de transmissão. Carlos Batista vai dar o recado. Guarani Inter de Limeira, logo mais às 4 da tarde em Sorocaba. É o Campeonato Paulista da Série A1. E agora, mais uma vez, ele, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e também no YouTube. Alô, Edu Pinheiro. Hoje é aquele dia tradicionalíssimo, sábado pela manhã. Antes do futebol, antes do trabalho, aquela padoca tradicionalíssima, né, Edu? Mas não deu pra parar, tudo cheio, que eu não dei lugar pra estacionar, mas eu tava na padoca 6h15 da matina, né? Levanto muito cedo, mas agora no caminho sempre adoro parar, mas não deu problema de estacionamento, mas graças a Deus estamos firmes aqui. Um abraço pro Carlos Matozinho de Itatiba, sempre conosco também. E o professor Donizete, você quer ver? Isso. Ele lembrou também, Boris, de que, tudo bem, 11 horas, não poderia ter marcado o jogo, porque foi marcado para Limeira, o jogo do Guarani estava marcado para Limeira, né? Aí marcou 11 horas para não ter confronto, o jogo da Ponte, não ter confronto torcida, mas no fim foi bom para a estratégia da Ponte na Copa do Brasil. A Ponte joga terça em Teresina, então joga mais cedo hoje para descansar um pouquinho mais também. Obrigado ao professor Donizete. Estaremos acompanhando aqui Juventus e Portuguesa Santista também começando daqui a pouquinho, lá na famosa Rua Javari, tá bom? Lembrando que a Santista é segunda colocada com 22, a Ponte em primeiro 29 e o Juventus querendo entrar no G8 é o 10º com 13 pontos, tá bom? Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoas, Gilberto Sulfi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes decorando. É com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Estamos de volta no futebol da Bandeirantes, equipes prontas, definidas e escaladas. E aqui na Bandeirantes, aumente o volume do seu rádio, porque chegou a hora, na voz do repórter Vladimir Catarino, para definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
da Macaca. Ponte em busca de mais uma vitória nesse Campeonato Paulista da Série A2. Tem apenas uma derrota jogando fora de casa. Vem a campo com a equipe escalada. Kaique França é o goleiro 12. O Everton tem a 2. Thiago Oliveira 13. Edson 4. Jean Carlos 16. Felipinho é o meia dúzia. Luiz Felipe 14, Júnior Tavares 22, Cássio Gabriel 21, Guipira 17, Eliel 9. Repeteco do time titular da Ponte, Kaique França é o goleiro 12, hoje capitão do time. O Everton 2, Thiago Oliveira 13, Edson 4. Jean Carlos tem a 16, Felipinho meia dúzia, Luiz Felipe 14, Júnior Tavares 22, Cássio Gabriel 21. Guipira 17, Eliel 9. No banco, Hélio dos Anjos terá à sua disposição, e olha que banco de qualidade, hein? Pedro Rocha 1, Leonaldi 5, Dudu 7, Amaral 8, Pablo Diego 11, Arthur 15, Maurício 18, Gé 19, Matheus Jesus 20, João Gabriel 23 e Fábio Sanches 27. Bandeirantes. Segunda pior defesa do campeonato, já sofreu 20 gols. O time que tenta subir de posições na tabela de classificação em casa tem 3 vitórias e 1 derrota. Lemense escalado pelo técnico Fael Júnior, com Igor é o goleiro 1, Ramires tem a 2, Nicolas 3, Gabriel Caran 4, Acácio meia dúzia, Samuel 5, Bonilha 8, Valdívia 10, Douglas 11, Eduardo 9, Kleber 19. Repetindo o time do Lemense, de Igor 1, Ramires 2, Gabriel Caran tem a 4, Nicolas é o 3, Acácio meia dúzia, Samuel 5, Bonilha 8, Valdívia 10, Douglas 11, Eduardo 9, Kleber 19. Fael Júnior terá no banco de reservas o Kaique com a 12, Gerson 13, Geandro 14, Flávio 15, Pablo 16, Vinícius 17, William 18, Léo Costa 20, Felipinho 21, Felipe 23, Rodrigues 25 e Isaac 26. Arbitragem do jogo. O assistente administrativo Gustavo Holanda Souza, 24 anos, é o árbitro do jogo. Trabalhou em 2 partidas do Lemense no campeonato, nenhuma da Ponte Preta. Assistente 1, Ricardo Pavanelli Lanuto. Assistente 2, Claudenir Gonçalves da Silva. Quarto árbitro, Gabriel Furlan. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, é uma grande incógnita essa partida de futebol, porque eu, por exemplo, não tenho como desenvolver um raciocínio de lógica, um raciocínio sobre a previsão do que esse time pode produzir. É muito difícil, ele nunca jogou junto, é um time que não tem nenhum entrosamento. O Everton, Thiago, Edson e Giancarlo, essa zaga aqui tem 3 jogadores que a gente precisa observar melhor. O Thiago saiu do time por deficiência técnica, o Edson, o Edu trouxe aí, teve uma partida que jogou contra o Novo Horizontino e todo mundo sabe o que aconteceu. O Giancarlo não se firma. Então, a gente tem que ficar preocupado com o sistema defensivo da Ponte. Outro grande problema não, mas uma grande incógnita, o meio-campo. Cássio Gabriel tem jogado bem, Júnior Tavares também, Luiz Felipe também e o Filipinho também. Os 4 jogadores são recomendáveis. Agora eles não têm entrosamento. Precisa ver como é que vai se portar esse meio-campo da Ponte diante de um time que tem 11 pontos no campeonato, uma equipe que precisa vencer para não ficar lá, né, nas últimas colocações, está beirando as últimas colocações, então vai ter que tentar ganhar o jogo. Então a gente sabe que na disposição, na vontade,
no entusiasmo de enfrentar o líder da competição, a Ponte deve ter problema. Problema de intensidade. Esse time do Lemense não vai de peito aberto, mas vai tentar ganhar de qualquer maneira do time da Ponte. Principalmente porque lá o Fael Júnior já tem aí a informação que o Hélio está colocando um time reserva. Isso tem dois aspectos, não é? O time deles, que é o Lemense, se inflamar aí para cima da Ponte, e se a Ponte tiver cabeça, ela tira proveito disso. Como? Jogando exatamente dessa maneira que me parece que vai ser a forma do time jogar. Um 4-4-2, linha média para jogar na velocidade do Guipira e do Eliel. Acho muito interessante isso. Pode dar certo. Acho que é inteligente. Se o Hélio adotou isso, eu acho que tem chance de dar certo. Mas o mais importante, meus amigos, é o comportamento individual. Defensivo, porque a gente sabe aqui da qualidade técnica claudicante de alguns jogadores, e o comportamento do meio campo, porque na frente eu não tenho nenhuma preocupação. O Eliel e o Guipira têm condição de dar conta, como tem o Cássio Gabriel. Agora, o problema são as peças juntas, se elas vão se conversar, se elas vão encaixar, e eu espero que encaixe. Não acredito em facilidade, acho que vai ser jogo duro, jogo de muito contato físico, e a Ponte, poxa, eu estou torcendo demais para essa rapaziada dar conta, porque tem vários jogadores aí que estão querendo um espaço para poder desenvolver seu trabalho, e eu espero que o trabalho hoje da Ponte Boles seja muito positivo com a sua narração, meu amigo. Muito bem, tudo pronto no estádio Bruno Lazzarini, a bola vai rolar em Lêmia, apita o árbitro. Saída com a macaca, a bola rolando a partir de agora, vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos em uma só emoção, a emoção do futebol. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Macaca em campo, então arrebenta macaca! Em campo a macaca, 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, mais o 13º jogo da Ponte, porque a Ponte teve um jogo antecipado, o da última rodada, quando empatou por 1-1 contra o Primavera. Bola pro time da Ponte, o Guipira tentou na disputa com o Valdívia, a bola saiu. Lateral pro time do Lemense fazer a cobrança. Lemense todo de azul, a Ponte toda de branca, com a faixa tradicionalíssima transversal na cor preta. Vem pro campo de ataque o time do Lemense, tira lá atrás Thiago Oliveira. Bola metida para fora, tem lateral o Lemense. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, neste primeiro tempo, o goleiro Kaique França estaria defendendo o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Tem muita gente chegando ainda ao estádio Bruno Lanzarini. Cruzamento para a área da macaca, subiu, tirou lá dentro o zagueiro Edson. Sobra da bola para Guipira, foi para a disputa, bandeira marca apenas lateral para o Lemense. Apesar da reclamação do Guipira. Vem para a cobrança Ramires, nova iniciativa o time do Lemense. Levantou lá dentro, Kaique França saiu do gol, deu um soco na bola, a bola foi embora. Pela linha de fundo, escanteio, o primeiro do jogo para o Lemense, Vladimir. Saiu meio estranho ali o Kaique França para fazer o corte, a bola foi lançada na área, colocou pela linha de fundo, escanteio, primeiro do jogo. Você falou sobre a presença do público, hoje com ingressos mais baratos, a R$5. Vem, Lemense. Escanteio para o Lemense bater, placar de 0-0, vem Valdívia. Tem a 10 estampado na camisa, 2 minutos e meio ao primeiro tempo. Escanteio para o Lemense, Valdívia, pé canhoto, bola curta, entre quartas Jean Carlos. Coloca a bola pela linha lateral, mais um lateral para o Lemense. Valdívia cobrou, fez o passe curtinho para Ramires, de novo para Valdívia. Tentou a finta, Guipira trava, coloca de novo a bola para fora. Mais um lateral para o Lemense bater. E a bola não sai daquela região do campo. Aqui na ponta direita, ataque do Lemense. Ramires de novo, força nos braços. Levantou, Kaique França não foi. Eduardo tentou de cabeça, subiu, tirou a zaga da macaca. Completa Guipira, a sobra para o Lemense. Bateu do meio do caminho, Samuel pro gol. A bola foi desviada. Na sequência, o jogador do Lemense caiu, o Adro pegou a falta.
Falta marcada na entrada da grande área para o Lemense, que pressiona, Vladimir. O Lemense em cima da Ponte Preta nesse comecinho. O árbitro marcou uma falta, inclusive ficou caído o jogador do Lemense. Reclamações ali dos jogadores da Ponte, mas a falta está marcada. Não é de tão perto, é quase da intermediária, mas é uma falta que pode levar a perigo. O Valdívia está ali próximo da batida, também o Douglas está por ali. Kaique França já organiza a formação da sua barreira. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta frontal para o Lemense, Kaique França no centro do gol, goleirão da Macaca, hoje capitão jogando todo de vermelho. Vem para a cobrança o Valdívia. Valdívia que tem uma tatuagem na panturrilha esquerda. Autorizada a cobrança, falta frontal. Partiu para a bola, pé canhoto, ele bateu, a bola passa à direita, vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca, Vladimir. Buscava o ângulo ali do goleiro Kaique, né? Do lado direito do seu gol. O Valdívia tirou bem da barreira, mas mandou também por cima. A bola foi para fora, tiro de meta para a Ponte cobrar. A Ponte com um time alternativo, com muitos jogadores revelados na base da Macaca. Thiago Oliveira, Edson, Jean Carlos, Felipinho. Também o Eliel, jogadores que foram revelados na base ponte-bretana. Kaique França com o pé esquerdo, levanta a bola para o campo de ataque, tenta no Jean Carlos. Escorou de cabeça, ganhou do Kleber, a bola volta para Samuel, de primeira para o time do Lemense. Tentou passe na esquerda, chega o Everton, toca na bola, mas a bola volta, o rebote para Cássio. A Cássio por dentro, a Ponte morde no meio campo, faz com que o Lemense erre o passe. Passe errado do Kleber, a bola saiu em lateral para Macaca bater. Comecinho do jogo, você ligado também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina a Ponte com o Felipinho. Ele volta a bola para o Everton, Everton para Edson, Edson para o goleiro Kaique França. Gramado irregular, a bola vem quicando. Mesmo assim, de primeira ele consegue a devolução para Edson. Na direita, câmbio defensivo, lançou no comando para Eliel. 2 gols na Série 2. De cabeça, afasta a defesa. A volta para Valdívia, Valdívia abriu para Kleber. Kleber tentou a finta, girou para cima do marcador, tentou passe na direita. Bola foi desviada, o árbitro aponta a lateral pro Lemense bater lá pela canhota. Cássio vem para a bola. É na junção da risca do meio campo com a risca lateral. Lateral pro Lemense, já cobrado. A Cássio para Valdívia de novo. Recolhe, domina, fez o passe na esquerda. Tentativa do Douglas. A bola foi desviada e saiu novamente em mais um lateral pro Lemense bater. Vem de novo para a bola. O camisa meia dúzia, a Cássio. O Lemense que tem o Bonilha, mas não é aquele Nenê Bonilha, que ele está atuando pelo Santo André no Campeonato Paulista da Série A1. A Ponte recupera a tentativa de passe e sai jogando na tabela. Hector Bonilha também, né? Quem? Hector Bonilha, ator mexicano da década de 70. Ele fez novelas mexicanas? Não, participou do Chaves, né? Só lembro dele no Chaves. E qual era o personagem dele? Não, ele era o Hector Bonilha mesmo, o Hector Bonilha. Esse Chaves. era o personagem. Exatamente. Entendi. Vem para o campo de ataque, o time ponte-bretano, houve o corte na defesa do Lemense. Volta para o campo ofensivo com o Eduardo. Eduardo recolheu, dominou para Valdívia. Protege bem na meia direita, voltou para Bonilha. Bonilha com o pé esquerdo, bom lançamento. Na esquerda para Douglas, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para a meia. Entrada na grande área, marcado pelo Thiagão. Voltou para Valdívia, lançou no comando para ninguém. Tentativa de passe pelo alto, a bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Do seriado eu conhecia mais os Chaves, a Dona Florinda, o Kiko e o Seu Madruga. Além da Chiquinha, Bonilha, né? participou em 2 episódios, ele sem querer apareceu lá na vila, né? E aí despertou o interesse da Dona Florinda, da Chiquinha, da Dona Clotilde e o ciúme do Seu Madruga, do Chaves e do Professor Girafales. Ele só participou em 2 episódios, só 2 episódios de mais de 5 mil do Chaves, é isso? Exatamente. Diria você que teve poucas participações. Pouquíssimas, né? Muito bem, o jogo está parado, é falta para o Lemense bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos cravados, primeiro tempo. Em Leme, Série A2, 12ª rodada, o placar da Bandeirantes aponta. Lemense Ponte, Ponte Lemense 0-0, Edu. Olha, também 0-0, primeiro tempo na Javari, Juventus e Portuguesa Santista. Alô, Val, Ney Matheus, do CDHU, indo pro trabalho, ouvindo a gente aqui, muito obrigado. Lá dos Estados Unidos de Minnesota, o Gustavo como CBU, obrigado, Gustavo. E lá da Paraíba, Praia do Grau, Rita Maluca e o Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, para você que ainda não é inscrito, quase 17 mil inscritos, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Interaja conosco também através do WhatsApp, 19 é o código de área, 971020493.
Embora o programa de ataque, o time do Lemense pela esquerda com Douglas. Aperta, toca na bola o Felipinho, a bola sai lateral para o time do Lemense cobrar pela esquerda no campo ofensivo. Acácio para Douglas, Douglas para Kleber, tentou a finta, recupera a Macaca. Bola para o Everton, setor direito lançou no comando para Eliel para brigar com os zagueiros do Lemense. Entra e corta Nicolas, de qualquer maneira levanta a bola, passa pelo Júnior Tavares, o árbitro pegou a falta. Outro que é novo, né, Vlad? Apenas 24 anos tem o Gustavo Holanda Souza. Exato, ele que se formou em 2018, trabalhou em 2 jogos do Lemense no campeonato, 2 derrotas para para a Noroeste e Comercial, ambos fora de casa. E o quarto árbitro é irmão do Vinícius Furlan. O Furlan, é o Gabriel irmão. Furlan. Gabriel né? Furlan. Vinícius Furlan, o árbitro principal, Gabriel Furlan, continuando aí o legado da família Furlan. Aqui trabalha para Cássio, Gabriel para Macaca, fez o passe curto para Júnior Tavares, tentou a finta, foi desarmado e pega a defesa saindo, vem embora para o campo de ataque, o Lemense com Douglas, recolheu, dominou claro, a entrada da grande área, ele bate mais, bate mal. A bola passa à direita, vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta na finalização do Kleber, Vladimir. Um erro de saída de bola da Ponte. Não pode acontecer, a defesa estava toda desarmada. O erro foi ali do Júnior Tavares, pediu falta que o árbitro não marcou. Na sequência, o chute do Kleber foi direto para fora, sem qualidade. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da Floria de Ofertas da Anhanguera. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Parece até que a Ponte não conseguiu se adaptar ainda ao gramado do estádio Bruno Lazzarini. É mais ou menos por aí, CH? O jogo não agrada. Muita trombada, muita disposição e pouco futebol. Ponte não fez nada em 10 minutos, só deu trombada, muitos erros de passe. Esse árbitro é fraco, hein? Tô de olho nele. Mas o jogo não agrada, Boris. Recupera a posse, tira pela Macaca, trabalha para Luiz Felipe, recolhe, domina, desacelera no primeiro terço do campo, espera a passagem do Everton. Everton passa, recolhe, domina 10 minutos, a bola para Cássio Gabriel pela meia direita, recolheu, dominou, girou, bonito, escapou da falta ainda, Cássio Gabriel, de frente para o lance, tentou enfiar no comando para Eliel, tira Samuel, vem para o programa de ataque o Lemense, corta lá atrás a zaga, voltou para Guipira, entrada na grande área, acabe o tiro, meteu na ponta para Júnior Tavares, o setor canhoto, passou por fora Jean Carlos, levantou para Eliel na área, subiu, tirou lá dentro o Caran. Afasta para o Lemense, volta para Thiago Oliveira, de cabeça para Júnior Tavares, controla a bola, soltou na ponta para Jean Carlos, recolheu, dominou, protegeu, falta, leva vantagem a Macaca, Júnior Tavares para Guipira, tá na área, caiu, o árbitro mandou seguir, dentro da grande área o árbitro manda seguir. Fica reclamando o Guipira, que foi empurrada por trás, hein, Vladimir? Confesso ter ficado também com esta sensação, né? O árbitro já havia dado vantagem no primeiro lance, o passe foi feito ali pro Guipira, recebeu um tranco por trás, não sei se capaz de derrubá-lo, o árbitro mandou o jogo seguir. Macaca para ataque, Júnior Tavares tentou o cruzamento pela canhota, foi desarmado Jean Carlos. A bola sai em lateral para a Ponte bater, pela esquerda no campo ofensivo. A primeira ação ofensiva da Macaca no jogo. Tá reclamando o Hélio dos Anjos à beira do campo, o árbitro foi lá pedir calma para o treinador da Ponte. Tá passando o replay, teve um tranco por baixo ali, um trança-pernas envolvendo ali o jogador camisa 3, o Nicolas, e o Guipira, exatamente disso reclamou o Hélio dos Anjos. Já eu quero a opinião do CH, aqui vem Macaca, Felipinho tentou o cruzamento, defesa tira mal, voltou para Júnior Tavares, tocou mal, ele tentava na entrada da grande área, o passe para o Luiz Felipe, tira a defesa do Lemense. E aí, CH, pênalti em cima do Guipira, o árbitro não marcou, hein, CH? Para mim, pênalti. O Nicolas, número 3, atinge o Guipira por trás. Pênalti. O árbitro não estava tão encoberto assim não, né, o Vladimir? Estava praticamente em cima do lance. Já havia tido uma falta, como você muito bem descreveu ali em cima do Jean Carlos, que ele deu vantagem. Estava bem colocado. E o Hélio dos Anjos disse na entrevista coletiva após o Primavera, reclamou exatamente desses jovens árbitros, né, que são testados em jogos importantes da Série A2. É o caso, né, já que o Gustavo tem apenas 24 anos. Thiago Oliveira com o pé esquerdo, levanta a bola para o campo de ataque, corre o Guipira, chega primeiro o Nicolas, mata o peito, coloca no terreno e tira, levanta a bola, tentou o Douglas, aperta na marcação, recupera Felipinho para Jean Carlos, errou o passe, insistiu a Ponte, morte, recupera Guipira para Júnior Tavares de primeira, boa bola na canhota, cruzamento do Jean Carlos para ele, tira a defesa, voltou na direita para o Everton, cruzou lá dentro, tira novamente a zaga, olha a sobra da bola, o chute para fora!
do Júnior Tavares. Com o pé direito ele bateu pro gol. Goleirão pulou, mas não achou nada. No melhor momento da Ponte no jogo, quase a Macaca abre o placar em Leme, Vladimir. Agora sim a Ponte começa a pressionar. O cruzamento feito pelo Everton, a zaga tirou e no rebote de primeira bateu o Júnior Tavares de perna direita e passou muito perto, em rente à trave esquerda do goleirão Igor. O Júnior Tavares pediu desvio, seria escanteio, o árbitro confirmou apenas tiro de meta. Quase a macacada presente em Leme, ouvindo o futebol da Bandeirantes, comemorou o primeiro gol do jogo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. No quinto sinal eu confirmo, agora são 11 da manhã, mais 15 minutos deste sabadão. Você que está saindo do trampo, você que está de boa, curtindo o futebol da Bandeirantes pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, você que está em Ribeirão Preto. Estamos na Bandeirantes, você está ligado em Ponte Preta e Lemense, 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. No AM 1170, no FM faixa estendida 85.7 com imagens no YouTube da Rádio Bandeirantes é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para o Macaco, domina o Luiz Felipe, já tem a marcação, pressão do Bonilha. Ele abre pela direita para o Everton, voltou por dentro para Cássio Gabriel, para Luiz Felipe, recomeça com Pedrinho. Pedrinho puxa a bola para canhota, mais um garoto da base, com o pé esquerdo, tentou o lançamento, subiu, tirou o Ramires. A sobra fica para o time do Lemense, o Douglas esqueceu da bola. Entre quarta, Thiago Oliveira, levanta a bola no comando, Guipira tentou domínio, não dominou. Rasga lá atrás, Nicolas, devolve a bola para o campo de ataque. Subiu Edson, escorou de cabeça, a bola ficou viva, mas o árbitro já marcava impedimento no ataque do Lemense. O jogo está parado, é posse de bola para Macaca, hein, Vlad? O Eduardo, centroavante, né, da equipe do Lemense, estava à frente quando o passe foi feito, o impedimento foi assinalado, a bola é da Ponte. Sai jogando a Macaca com o Thiago Oliveira, de primeira boa bola para Jean Carlos com liberdade no campo ofensivo. Ele carrega, vem trazendo a Ponte no comando, fez o passe para Cássio Gabriel, mata o peito, coloca no terreno, no comando para Eliel, tira a Caran. Voltou a sobra da bola para Luiz Felipe, meteu na direita para o Everton, calculou, executou o cruzamento na área, o desvio de cabeça, a bola passou por todo mundo. Insistiu Guipira, evita a saída da bola pela linha de fundo, setor canhoto, levanta a cabeça, calculou, executou, não cruzou para Júnior Tavares, dentro da grande área, voltou para Jean Carlos, vem para a Macaca, Guipira levantou na área, subiu, tirou Samuel, mete a bola pela linha de fundo, é escanteio para a Macaca. Samuel, capitão do time, meteu a cabeça na bola após o cruzamento feito pelo Guipira, linha de fundo, não tinha ninguém ali para aproveitar, mesmo assim não quis saber. É o segundo escanteio do jogo, primeiro para a Ponte cobrar. E a Ponte iguala em números de escanteios no jogo, um para cada lado. Vem para a cobrança, Cássio Gabriel capricha. Capricha que dá. Com o pé direito vai jogar da dentro, pé trocado, perigo se torta dobrado. Na área, Thiago Oliveira, Edson, Eliel na área. Com dificuldades para tirar ali o pau de escanteio da bandeirinha para cobrar o escanteio. Vem Cássio Gabriel, levantou para a boca do gol, subiu, tirou Douglas na primeira trave. A Ponte insiste, tentou Júnior Tavares, Douglas de novo vai atrás da bola, tira de cabeça, voltou para Luiz Felipe, coloca no terreno, tentou levantar ou levar para o fundo, levou, preparou o cruzamento, Valdívia na marcação, linda finta, cruzou na área, tira a defesa, sobra, a bola fica viva, afasta de qualquer maneira a zaga do Lemense. Brigou Luiz Felipe dentro da grande área, na sequência a bola saiu, é lateral para Macaca bater, a Ponte pressiona, segue 0-0 em Leme, 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte deu uma melhorada no jogo, não deu não, CH? Melhorou, nos últimos 6 minutos adiantou a marcação e percebeu que a zaga do time da casa é uma zaga titubeante e a Ponte melhorou no jogo. Agora eu queria observar algo muito Olha a Ponte inusitado. chegando, Júnior Tavares tentou passe no comando, afasta, tira de qualquer maneira a defesa, tinha o próprio Felipinho que sai na marcação, chega limpo na bola no carrinho, recuperando para Macaca, soltou na ponta para Guipira, acelerou, tentou a tabela, Júnior Tavares foi desarmado, o time do Lemense recupera, pois não, CH? Meu tempo de repórter não tinha essa mangaba não, cara. Atrás do gol, de cada gol, tem 2 árvores gigantescas para fazer aquela sombra, cara. Eu não pegava esse mamão com açúcar, não. Já pensou fazer no campo, fica ali, embaixo da árvore, tranquilo, sentadinho.
Meu tempo não tinha isso não, viu, Boris? Eu sei como é que é. Aliás, o Vladimir Catarino, como você disse, sorriu de orelha a orelha, né, Vlad? É o tradicional futebol, sombra e água fresca. Só falta água fresca, né? Vem bola macaca, passe errado do Jean Carlos, de graça para Valdívia. Valdívia soltou para Bonilha, mata no peito, coloca no terreno, enfiou no comando aqui na ponta para Douglas. Vai apostar a corrida com o Thiagão. Chega, Thiago Oliveira, toca na bola para sai. Lateral pro Lemense bater pela direita. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 18 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivalo desta, você me confirma, Série A2, 12ª rodada. Lemense Ponte 0-0, vem Lemense, escapado do Acácio, levantou Eduardo livre de cabeça, perdeu! Sozinho na entrada da pequena área, no ótimo cruzamento do Acácio, livre, o Eduardo, nem Thiago Oliveira, nem Edson, muito menos o Jean Carlos, o Eduardo estava sozinho. Escolheu onde finalizaria e finalizou por sobre o gol do Kaique França. Na melhor oportunidade do jogo, perde uma grande chance o Lemense, Vladimir. Esse é o chamado gol imperdível, né, Boris? Porque estava sozinho para fazer o cabeceio ali o Eduardo. Belo cruzamento feito pelo Acácio. Ninguém da defesa da Ponte conseguiu acompanhar. Ele deu o tempo de subir, escolher para onde mandaria a bola e cabeceou com força. Foi por cima, Kaique França agradeceu a Ponte também. Por pouco, o Lemense não abre o placar. Edu Pinheiro, por muito pouco não tivemos uma alteração no placar, mas segue agora com 19 do primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Lemense. Edu. Já pedi pra tirar, hein? 18 do primeiro tempo tá aqui, é o segundo lance já tirado, hein? 17 horas, Piracicaba 15 e Monte Azul ainda pela Série 2, tá? E lá pra Rio Preto, Batata acompanhando como sempre aqui, viu, Batatinha? Diretamente do estúdio, aquele beijo pro seu filhão Antônio Henrique, o beijo do tio Du. Logo mais, 4 da tarde, tem mais futebol, tem mais jornada esportiva aqui na Bandeirantes, tem Carlos Batista, ele vai dar o recado para a Internacional de Limeira e Guarani. 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série 1. A bola vai rolar do estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. E você vai conferir tudo aqui na Bandeirantes. Domina Ramires, a Ponte dá uma pressionada na saída da bola. Guipira foi na bola, recuperou o auxílio do Júnior Tavares. Recolhe e domina pela faixa esquerda do campo. Foi empurrado, pintou um clima ali entre Ramires e Guipira, bem na risca do meio campo, empurra aqui, empurra dali, Ramires que não é aquele, né, Vladimir? Não é aquele Ramires, obviamente, né, nem o segundo Ramires também que apareceu. A falta aconteceu e o Guipira, lógico, não gostou da chegada do Ramires, né, mas o árbitro foi ali e já acalmou os ânimos. Apesar de jovem, foi lá e impôs respeito, Gustavo Holanda Souza. Aliás, sobre a arbitragem, na Série A2, VAR, só a partir das quartas de final. Desce a marcar, quebra direito, o Everton tocou nas costas do Luiz Felipe. Tira a defesa do Lemense que tenta armar o contra-ataque com Kleber. Kleber carrega a bola pela esquerda, chega Felipinho. Toca na bola, mas a bola vai sair, acho que é escanteio. Opa, bateu na baliza de escanteio e foi para a lateral. Se ela vai para a linha de fundo, seria escanteio, né, Vlad? Seria escanteio, né? Do meio campo o corte foi feito, a bola caprichosamente tocou na bandeirinha ali do escanteio e saiu pela lateral. Por isso, arremesso para o Lemense cobrar no seu campo de ataque. O Felipinho joga ali no meio com a camisa meia dúzia, normalmente destinada para os laterais esquerdos. Mas como a Ponte tem uma numeração fixa, o Arthur joga com a 15 e o Jean Carlos com a camisa 16. Então sobrou a 6. E o Felipinho joga com a 6 ali naquela faixa do campo, né? Volante, meia, como já explicou o CH. Olha o cruzamento para a área da Macaca, corta Edson, voltou para Valdívia, boa bola para Cássio, livre pela canhota, fatia a bola, cruzou muito forte. Jogou lá em Araras, a bola bateu de novo na bandeirinha de escanteio, foi pela linha de fundo. E o torcedor da Macaca marcando presença. Aqui pela TV não dá pra gente ver. Para quem não conhece o estádio Bruno Lanzarini, só para descrever para o ouvinte, arquibancadas de um lado, normalmente onde ficam as cabines de rádio e televisão, e do outro lado, não há arquibancada atrás dos gols. Então a arquibancada destinada para o torcedor do Lemense é do lado oposto das cabines de rádio e televisão. Então para quem está assistindo e ouvindo a Bandeirantes, só dá para ver a torcida do Lemense, certo, Vlad? Certo, e tem muito torcedor, muita torcida da Ponte, né? A diretoria do Lemense havia destinado uma carga inicialmente de pouco mais de 500 ingressos, depois aumentou essa carga, liberou um outro setor, exatamente para a maior presença do torcedor da Macaca. O melhor carnaval de ofertas continua na Anhanguera Ferramentas. Campinas, Limeira, Jundiaí, região, Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas.
Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Metade do primeiro tempo, 0-0. CH, um resumo desta primeira parte do jogo. 0 para o Lemense, 0 para a Ponte. CH. O que não pode acontecer é a Ponte errar o número de passes que tem errado. Ela está jogando fora de casa, está tomando contra-ataque. Isso não pode acontecer. O time está saindo, foram 2 oportunidades. Isso tem que ser acertado, não é? Isso não só na precisão precisa ser corrigido, mas quem está sem a bola, aparecer um pouco mais limpo para poder receber, tomar um pouco mais de cuidado, mas tem o aspecto da ansiedade. Tem muitos jogadores aí que estão tratando o jogo como uma verdadeira final para a vida deles. É a oportunidade. O time titular está no banco de reservas. Muitos daí sabem que são reservas. Então estão tentando aproveitar. O time está correndo bastante, está se esforçando. Teve uns 5, 6 minutos entre o 15º minuto e o 22º, 7 minutos e tanto, pressionando. Agora veio para trás de novo. Então a Ponte tem que tentar rapidamente fazer o primeiro gol para trazer essa tranquilidade para esses ansiosos jogadores que estão errando demais. Mas a Ponte está fazendo um jogo interessante no primeiro tempo. Tentava o Lemense pelo setor esquerdo ofensivo, a bola foi desviada e saiu. Tiro de meta para Macaca. Boles. Alô, meu grande amigo João Flávio Tedesco, tá ligado? João Paulo Garamaggio também curtindo o futebol da Bandeirantes. Fanzaço de toda a equipe, além dos Corças belezinhas. Estão ouvindo o futebol da Bandeirantes e torcendo para Macaca. Diga lá, Vlad. O Fael Júnior assumiu o comando do Lemense na 6ª rodada, depois da demissão do Oliveira. De lá para cá, apenas uma vitória no campeonato sobre o São Caetano na 9ª rodada. Não faz um trabalho tão convincente. Desce o Lemense, entrada na grande área. O Douglas bateu mais fraquinho para fácil defesa do goleiro Kaique França. Erro ali do Cássio Gabriel, que dominou a bola ou tentou dominar, pisou na bola e propiciou a ação ofensiva do Lemense. Vem bola Macaca com Guipira aqui para a esquerda. Ele carrega, tem raça, tem fibra, tem garra. Mas falta um pouquinho de qualidade. Pisou na bola, acabou perdendo a posse de bola, mas foi lá, insistiu. Já recuperou Guipira na faixa esquerda do campo. Soltou na ponta para Júnior Tavares. Levanta a cabeça, só Eliel na área. Ele tentou na entrada da grande área. Chega Samuel, solta o jogo para Bonilha. Sai driblando Cássio Gabriel. Cássio Gabriel dá o combate. Toca na bola, dificulta a ação ofensiva do Lemense. Mesmo assim, o Douglas briga. Abre lá na esquerda para o Acácio. Aí foi muito forte. Nem se o Acácio tivesse hélice nas nádegas. Mas foi forte, a bola saiu, lateral de graça para Macaca, com 25 do primeiro tempo, 0-0. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 0-0 no estádio Bruno Lazzarini em Leme. Série 2, 12ª rodada de um total de 15. Thiago Oliveira dominou a bola, o Valdívia apertou, sem falta, segundo o árbitro, lançamento do comando para Eduardo. Kaique França saiu do gol. Levanta a bola para ataque, tentando o Eliel. Afasta a defesa, voltou para o Everton, tocou mal na bola. De graça, deixou para o Kleber. Desce o Lemense pela esquerda, vem embora o Lemense. Recolheu, dominou, partiu para a finta. Pedalou, tentou na entrada da grande área. Fecha bem, trava bem o Everton, aliás, Luiz Felipe. Recupera para Macaca, leva a bola para a linha lateral. Protege e sai driblando, aliás, escapou de 2 adversários. Luiz Felipe pela meia, para Júnior Tavares, recolhe, domina para Macaca. Domina, puxa a bola e sofre a falta. Falta para cima dele, jogo parado cometida pelo Acácio, Vladimir. A falta aconteceu sim, mas a Ponte tem possibilitado os contra-ataques do Lemense, né? Os principais ataques do time da casa nasceram de erros de saída de bola da Ponte. O Hélio tá gritando muito ali com o time para corrigir essas falhas. E atenção, pois não, CH, vai lá. Desculpe, o que acontece nesse comentário do Vladimir, o Thiagão, por exemplo, faz o simples, né? Fica levantando a cabeça, achando que é o Oscar, que é o Polozzi. Velho, mete essa bola no Eliel lá na frente. Fica penteando essa bola. É a 3ª vez que ele perde a bola pro Valdívia. O Hélio deve estar no escutador de sanfona dando bronca, e tem que dar bronca mesmo. Então a Ponte que está dando de presente as bolas que estão propiciando esses contra-ataques para a Lemense. Parada para hidratação dos atletas, parada técnica. Muito calor em Leme, Vladimir. A passa fácil dos 30 graus, né? Então por isso a parada técnica é uma orientação
da Federação Paulista. Agora os técnicos aproveitam para conversar e o Hélio dizendo ali, né, sinalizou bem claro para o Júnior Tavares de que não quer mais erros nessa saída de bola da defesa da Ponte. Também o técnico Fael Júnior conversando com seus jogadores. Muito calor, parada propícia para os jogadores se reidratarem. Bola. É isso aí. De um lado, o Hélio dos Anjos, que está muito próximo, né? Agora no início do mês de março, vai completar 65 anos. Ele que esta semana completou 1 ano de Ponte Preta. 1 ano de Ponte Preta. O técnico Hélio dos Anjos chegou na parte final do Campeonato Paulista do ano passado. Acabou não conseguindo evitar a queda da Ponte, mas no Campeonato Brasileiro da Série B, apesar de tropeços no início, teve aí uma boa participação na recuperação da Macaca e segue comandando o time da Ponte Preta nesta temporada. E do outro lado, como disse o Vladimir Catarino, também não deixa de ser um treinador experiente, o Fael Júnior. O Vladimir, a Ponte já tem a sua logística definida para o jogo de terça-feira. Jogo lá em Teresina, no Piauí, contra o Fluminense. E jogo único, hein? A Copa do Brasil vem aprontando surpresas. Algumas zebras nós tivemos ao longo desta semana, né, Vlad? Exato, né? A Ponte viaja neste domingo para Teresina. São aí aproximadamente 3 horas de voo, né? E nessa expectativa para a partida contra o Fluminense na próxima terça-feira, 9h30 da noite. Lembrando que a Ponte joga pelo empate. Lógico, se vencer é melhor ainda, se classifica, mas em caso de empate, a Ponte também garante a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e Jundiaí está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite, ainda vale, hein? O melhor de ofertas da Anhanguera. Aproveite as promoções imperdíveis da folia da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Jogadores reidratados, o jogo vai reiniciar na cidade de Leme para Lemense Ponte Preta 0-0. A informação, Edu? Ó, na Javari, primeiro tempo, o gol da Santista, cara. Gol da Santista, Juventus 0, Santista 1. Nesse momento, a Ponte está indo para 30, empatando. E a Santista vencendo, está indo para 25 na segunda colocação. Um abraço para o Antônio do Jardim Boa Esperança, na bronca aí com a arbitragem. Mas no começo, antes do jogo, o juizão ficou conversando com o técnico Lemense, se confraternizando e tal. E depois não deu um pênalti para a Ponte. É isso aí, o pênalti que o CH disse aqui que houve para cima do Guipira. Sai jogando a Macaca com o Felipinho para Júnior Tavares. Pé esquerdo, lançou para a velocidade de Guipira. Dividiu com o Nicolas, chega Nicolas, toca na bola, foi atropelado pelo Guipira. O Arthur não deu a falta, voltou para Guipira. Recolhe, domina, patinou, se levantou, voltou pela meia para Júnior Tavares. Entrada na grande área, Eliel pediu cruzamento, bola curta, mergulha para cortar a cara. Coloca a bola pela linha lateral, cedendo o lateral, é para Macaca bater. Fala aí, Vlad. Você falou pouco o nome dele, mas o goleiro que está jogando é o Kaique Sena, da equipe do Lemense. O Igor, que seria o goleiro titular, inclusive foi divulgado na escalação, sofreu um desconforto muscular no aquecimento. E agora chega a informação de que quem está lá no gol é o Kaique Sena, com a camisa 12, viu, Boles? Ainda bem que ele não precisou fazer nenhuma defesa espetacular pro craque do jogo, né? Então, Kaique Sena, goleiro do Lemense, Kaique França, goleiro da Ponte. Certo? Vai lá, CH. Leandro, assim que você tiver um tempinho, eu queria mais ou menos falar, o pessoal ficou em dúvida, eu queria mais uma vez falar das árvores. Quando tiver um tempinho, você me chama para explicar direitinho, que o pessoal ficou na dúvida. Ah, com certeza, já. Aqui tira Edson na zaga Macaca, Valdívia brigou, entra bem, corta Thiago Oliveira de cabeça. Deixou para o Júnior Tavares, para Luiz Felipe. Se manda o Everton, escapou do Samuel, escapou também na falta. Abertura para o Everton, prepara o cruzamento. Calculou, executou na segunda trave para Eliel, tentou de cabeça também Guipira. Último a tocar foi Ramírez, a bola saiu. Tentou no segundo pau, cruzamento, Eliel e Guipira fechavam. Quase a Ponte conseguiu a finalização. Lateral para Macaca bater, 31 primeiro tempo, bora Macaca. Fez o lateral, cobrou o lateral, o Jean Carlos pro Eliel, saindo da área, protege o garoto, recolheu, dominou os fiscais ali da federação, todos embaixo da árvore. Pessoal do staff. Curioso que a federação não permite repórteres atrás dos gols, né? Só de um lado. Mas o que tem de gente que não faz nada nesse momento... Os caras estão ali, ó, atrás do gol. Escanteio para Ponte, Vladimir. Escanteio sim, a bola tocou por último ali no Nicolas, linha de fundo. Quem vai para a cobrança é o Júnior Tavares. Cobrança feita ali pelo lado esquerdo do ataque Ponte Preta. Escanteio para Macaca, capricha aqui da Júnior Tavares, vem para a cobrança, trocou o cobrador, a primeira cobrança foi do Cássio Gabriel, agora quem cobra é Júnior Tavares, 0-0 placar do jogo, na área Edson, Thiago Oliveira, o garoto Eliel, além de Guipira, é a chance para Macaca, partiu para a bola, Júnior Tavares levantou na primeira trave, tira a defesa.
Chega a corte de cabeça, Samuel cedendo mais um escanteio para a Ponte bater. É o segundo escanteio consecutivo para Macaca. Segue o empurra daqui, o empurra dali, o pega dentro da grande área do Lemense. Júnior Tavares respira fundo, capricha que dá. Vem para a cobrança do escanteio, autorizada a cobrança. Vem para a bola Júnior Tavares, o árbitro pediu para esperar. E o pega está muito forte dentro da área, né, Vladimir? Todo mundo querendo se agarrar ali. Não pode, né, pessoal? Tem que jogar limpo. Agora sim o escanteio cobrado. Vem pra cobrança, Júnior Tavares, respira fundo, capricha que dá. Escanteio cobrado de novo na primeira trave. Entra e corta Eduardo, seu defesa do Lemense. Acho que o Hélio dos Anjos baixou a cabeça e não gostou, não, das duas cobranças ruins do Júnior Tavares. A Ponte tem a posse de bola dominada com o Edson. Ele volta para o goleiro Kaique França. Você viu ali na cobrança de escanteio do Júnior Tavares, aliás, péssimas cobranças, que o pessoal ali do staff da federação, eles estavam embaixo da árvore, né, CH? Aliás, tem uma árvore atrás de cada gol. À esquerda tem uma árvore gigantesca. Eu não me lembro de ter visto no Brasil algum estádio que tenha árvore atrás do gol. Eu não me lembro. Posso ser corrigido imediatamente. Então tem uma árvore do lado esquerdo, atrás do gol do goleiro da Lemense, e uma atrás do gol do Kaique França. Árvore gigantesca, não é? E a rapaziada fica atrás do gol ali, como descreveu o Boles, embaixo da árvore. Agora a pergunta que faço pro amigo é a seguinte: o Edu pode responder também se quiser, o Vlad também. Pode ter árvore dentro do gramado? Interrogação. É uma boa pergunta, realmente. Aliás, em cima do que disse, né, o CH... É tombado o quê? A árvore? Sim, é tombado, não pode derrubar. Tem tudo lá, a condição de imobiliário, não pode. Do patrimônio da cidade. Eu não estou fazendo campanha para derrubar a árvore, pelo amor de Deus. Mesmo porque a sombra tá bacana ali, né? Eu nunca vi no Brasil árvore dentro do estádio de futebol atrás do gol, nunca vi. Olha a Macaca com Guipira, entrada na grande área, dominou, limpou, fintou, rolou para Cássio Gabriel, ele domina, protege a marcação do Bonilha, para lá, para cá, rabiscou, girou, soltou na direita, para o Everton, lateral direita da Macaca, tudo isso no campo ofensivo, soltou o jogo na meia direita para Luiz Felipe, ele volta pela meia para Felipinho, recorre, domina para Macaca, e já fechou a porta o time do Lemense com Valdívia. Felipinho girou para cima do marcador, carregou a bola, demorou para tocar, insistiu no lance, faz boa finta até perder. Acabou perdendo e ainda cometeu a falta dura, inclusive, em cima do jogador do Lemense, que está rolando no gramado do Bruno Lazzarini. Bastante dolorido, né? Quem tá ali caído parece ser o Bonilha, a falta parece que não joga com caneleira, né? Claro que ele tem que jogar com caneleira, mas a caneleira tá no tornozelo. Exato, deixou a perna, né? Na verdade, acabou dando uma esticada ali no carrinho o Felipinho e cometendo essa falta mais forte. Parece ter pintado o cartão, daqui a pouco confirmo, mas aparentemente pintou cartão sim para o Felipinho. Boles, e só para fechar esse assunto, árvores em estádios, né? No estádio do Velo Clube, aliás, estivemos lá na estreia da Série 2 com a Ponte e confirmando o cartão amarelo para o Felipinho meia dúzia. No estádio do Vero tem uma árvore, mas ela fica atrás do gol ali, que fica à esquerda das cabines, mas é uma árvore muito grande que faz sombra, inclusive dentro do estádio ali atrás do gol. Não está dentro do estádio, mas também propicia sombra, confirmando, portanto, Felipinho, cartão amarelo para ele. Eu me recordo do Eco Estádio, inclusive estive lá pela Rádio Bandeirantes transmitindo o jogo da Copa do Brasil em Curitiba. Era o estádio do J. Malucelli, depois mudou, era da família Malucelli. Esse estádio acho que nem existe mais, nem está sendo utilizado. Mas era um eco-estádio chamado de eco-estádio justamente por ter essa situação de muitas árvores ao redor, arquibancadas de madeira naquela ocasião. E pintou mais um cartão aí, Vlad. Esse pro Lemense, Samuel, camisa 5, capitão do time do Lemense, acabou deixando o braço ali pra cima do Jean Carlos e recebe cartão amarelo, Samuel, 5 do Lemense. Vem Macaca, Júnior Tavares no peito do Guipira, ele ajeita, domina, soltou o curtinho pela meia pra Luiz Felipe, tem a marcação do Bonilha, já passou o Edson, domina o garoto Edson. Tentou trabalhar no comando para o Everton, passo foi forte, a zaga tirou, mas tirou mal. Volta para Luiz Felipe, insiste na direita para o Everton, curtinho para Cássio Gabriel. Dominou, limpou no comando, tentou Eliel. Tira a defesa, Cássio Gabriel com a sobra. Na direita, cruzamento por baixo para Eliel, vai marcar. Tira na hora, Nicolas. Na hora, Gal, zagueirão cortou e colocou para escanteio, Vladimir. Esse é o chamado tirar o doce da boca da criança. No caso, a criança, o Eliel. Cruzamento rasteiro, o Eliel estava pronto para mandar para as redes. O Nicolas no carrinho colocou pela linha de fundo.
até ficou sentindo a Ponte muito perto de abrir o placar nesse lance. Escanteio a ser cobrado lá pela direita. Foi com a pontinha da chuteira, hein? Acho que ele calça acima de 40. Se calçasse 38 e 39, ele não tiraria. Escanteio para Macaca. Cássio Gabriel, pé direito, caprichou, levantou de cabeça, o desvio é gol! É de Eliel! Gol da Ponte! É do garoto Eliel! Ele tem a 9 estampada na camisa. Eliel é cruel de cabeça. Na primeira oportunidade, por muito pouco ele não marcou, mas na sequência, a cobrança de escanteio. Que ótima cobrança do Cássio Gabriel pro garoto Eliel, iluminado, predestinado, se antecipou a zaga do Lemens, ficou bem colocado na risca frontal da pequena área de cabeça, meteu no ângulo do goleiro Lemens para abrir o placar em Leme. Eliel, e como tem estrela o cruel Eliel é cruel, faz a festa macacada, pula, sai do chão e vibra a macacada. Eliel coloca lá dentro, a Ponte sai na frente, na marca de 37 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Registrado em Leme, ele é o cruel de cabeça. Ponte Preta 1, Lemense 0. Kaique Sena não chora, não goleira, uma bola dorme no fundo das paredes. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Se no lance anterior ele quase marcou, o Nicolas salvou o gol que seria do Eliel, no escanteio não foi mais possível impedir. Cruzamento muito bem feito pelo Cássio Gabriel. O Thiago Oliveira estava no lance, subiu para o cabeceio, não alcançou, mas atrás dele estava o Eliel, que com muita força, com muita qualidade, colocou a bola nas redes, sem chances de defesa para o goleiro Kaique Sena. Terceiro gol dele no Campeonato Paulista da Série 2, Eliel, a Ponte tá na frente 1-0. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar, dobrando Lazari em Leme. Ele é o cruel, Ponte Preta 1, Lemense 0, CH. Bola parada, né? Quando capricha um pouquinho, acontece o que aconteceu, gol. Falta capricho, falta calma. O jogo pode ficar na mão da Ponte. Ele está equilibrado e difícil de assistir, porque tecnicamente o jogo é sofrível, porque a Ponte permite isso. Porque ela erra muitos passes, ela está precipitada. Se tiver calma, tranquilidade, colocar a bola no chão, consegue fazer o segundo gol. O time do Lemense, com todo o respeito, é um time... Pode até ganhar o jogo, tá? Mas é um time de qualidade técnica muito questionável. E a Ponte, repito, se ela se organizar... Olha a Ponte, Jean Carlos vai marcar, entrou, tocou na trave, rebote para o Everton, puxou para a canhota, disparou em cima do zagueiro Acácio. Quase a Macaca amplia. Primeiro com o Jean Carlos e na sopra com o Everton, Vladimir Catarino. A pancada do Jean Carlos na trave, depois no rebote o Everton até teve espaço, teve liberdade para escolher o que fazer, bateu em cima da defesa, escanteio, a Ponte passou perto do segundo gol, Boles. E foi desta forma que sai o primeiro gol da Ponte. Cássio Gabriel vem para a bola, ele é um por ali marcado pelo Nicolas. Escanteio que o Cássio Gabriel vai cruzar, capricha que dá, partiu para a cobrança, pé direito, levantou para a boca do gol, tira a defesa do Lemense, a sobra, houve um choque de cabeça ali. Estava na bola o Edson, juntamente com o jogador do Lemense, ok com os dois, a bola volta para o Everton. Na faixa central do gramado, lançou na ponta para Guipira. Tira a defesa, Ramírez completou, jogou para o meio da área. Eliel vai brigar, Caran tira de cabeça, voltou para Júnior Tavares, para Luiz Felipe, tentou Guipira, desarma, tira a zaga do Lemense, que tenta armar o contra-ataque, puxado pelo Kleber. Kleber tentou o comando para Eduardo, chega bem para fazer o corte, Edson. Aliás, foi o Everton. Completando o CH, 1-0, a Macaca na frente, gol de Eliel. Me perdoe aí o atropelamento, mas o delay é que atrapalha um pouco. A Ponte tem que ter calma. Colocou a bola no chão, ganha o jogo. Agora tem que ter calma e parar de errar passe. 1-0 correto, porque num jogo fraco, a Ponte foi competente numa bola parada. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro.
O Pinheiro, com aquela categoria de sempre, vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra, então acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. 42, reta final do primeiro tempo, 1-0 para o Macaca, gol de Eliel. A Ponte nesse momento está subindo para 32 pontos. É bem verdade, um jogo a mais em relação aos rivais, só não em relação ao Primavera, porque os dois times jogaram na quarta-feira. Está completando o 13º jogo a Ponte. Depois desta partida pela Série A2, terá o Comercial fora de casa e fecha contra o Noroeste no estádio Moisés Lucarelli. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42:50, primeiro tempo. Em Leme, Série A2, 12ª rodada. Eliel foi pra rede, Ponte Preta 1, Lemense 0, Edu. Olha, é o terceiro gol em 13 jogos na Ponte. Eliel da base, terceiro gol. Fez aquele gol contra o Náutico ano passado, 1-0 Ponte. Fez o gol em Lins e fez agora lá em Leme. A Ponte está indo para 32 e atenção, hein? Lá na Javari empatou o Juventus. Juventus 1, Santista 1, então em primeira Ponte 32 e segunda Santista com 23 nesse momento. Um abraço para o Dadá de Barão, no YouTube, de olho da gente. Obrigado, Dadá. O quinto sinal eu confirmo para você, restam 15 minutinhos pro meio-dia. É o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Estamos também no YouTube. Mande a sua mensagem, participe conosco do chat do YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A matéria completa deste jogo. Na próxima segunda-feira, meio-dia, na tela da Band Mais TV. Os donos da bola, Carlos Batisca, com toda a sua equipe de comentaristas. Tem os quadros do programa e vai ter a origem do gol do Eliel, além do Nalato, personagem do dia. Entre outras atrações para você, os donos da bola, de segunda a sexta-feira, meio-dia, na tela da Band Mais TV. 44 minutos, 1-0 para o Macaca. Bonilha para Cássio, vem embora o time do Lemense pela esquerda. Ele bota na frente, Felipinho, chegou mais na bola, segundo o árbitro. Cai também Valdívia, reclama de falta, o árbitro manda seguir. A sobra fica para o Macaca com Cássio Gabriel. Solta por dentro para Júnior Tavares, para Luiz Felipe, meteu na direita, pula a bola para o Everton. Recolheu, dominou, sai da ponta, vem para o meio, fintou, carregou, caiu, Júnior Tavares vai marcar, entrou, tocou para fora! Júnior Tavares de frente pro gol, soltou a bomba após uma ótima jogada do Everton. A sobra pro Júnior Tavares. Agora a finalização com o pé esquerdo. Passou pertinho no gol, quase a Ponte amplia. Vlad. Agora com a perna forte, né? Com a perna esquerda, o Júnior Tavares bateu forte também após a bela jogada feita pelo Everton. Mas desta vez ela saiu rente à trave, mas pela linha de fundo passou perto. A Ponte segue 1-0 Macaca. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. O irmão do Vinícius Forlan levantou a placa, o Vladimir Catarino. Teremos 3 minutos, Boles, mas 3, vamos até 48. Já o intervalo, Bandeirantes, comando dia do Pinheiro, aqui vem Macaca, no setor esquerdo, cruzamento do Jean Carlos para Guipira, afasta Caran. Chega o zagueirão, dá um bico na bola, bola sai, escanteio para Macaca bater pelo setor esquerdo, mais uma oportunidade da Ponte na bola parada, Vladimir. Mais uma chance de jogar a bola dentro da área, a construção da jogada feita pelo Guipira, o Caran foi quem fez o corte, colocando pela linha de fundo. O árbitro agora vai ali novamente no banco da Ponte, né? Vamos ver se tem algum problema lá com a comissão técnica. Enquanto isso, tá ali se preparando a Ponte para cobrar o escanteio. Vai ter alguém do banco ali que vai ser chamado a atenção, Boles. Tá sendo retirado ali do banco. O árbitro vai mostrar o cartão. O Hélio dos Anjos segue reclamando. Eu acho que é pro preparador físico da Ponte ou por algum jogador ali. O Arthur, parece. Tá todo mundo reclamando. O Arthur que tá com um visual novo. Aliás, enquanto você falava, ainda o assunto da árvore atrás de um dos gols, ou é goiabeira ou é uma laranjeira, viu? Foi para um jogador, ele tá levantando, é o Arthur. Me parece ser o Arthur realmente, no caso, se for o Arthur, a gente vai confirmar, é o terceiro dele.
tá fora da partida contra a equipe do Comercial. É porque a gente viu na imagem, na parte inferior, que o árbitro exigiu que ele levantasse o colete. Então, quando isso ocorre, evidentemente é um jogador e não um membro da comissão técnica. O escanteio do Cássio Gabriel foi cobrado na primeira trave, a zaga cortou. Jean Carlos cobra o lateral pelo setor esquerdo para Guipira, 1-0 para Macaca, vamos até 48. Guipira, linha lateral da grande área, pedalou, tentou a finta, foi desarmado, recuperar o time do Lemense com Valdívia. Valdívia tentou aqui na ponta para Douglas, a bola saiu, lateral para Macaca bater. Pelo setor esquerdo ofensivo, lateral já batido por Jean Carlos, soltou para Júnior Tavares, teve 2 chances no jogo, uma finalização com o pé esquerdo, outra com o pé direito. Ele quem recebe na linha de fundo, levanta a cabeça, calculou, executou, cruzou lá dentro, de cabeça chega a zaga para cortar, tira a zaga do Lemense com o Caran, a sobra da bola fica para o garoto Edson, foi puxado ali pelo Eduardo, controlou a bola, mas o árbitro preferiu marcar a falta, um pouco depois da risca no meio campo, o jogo tá parado, falta para o Macaca. E confirmado o cartão foi pro Arthur mesmo, hein, camisa 15 no banco de reservas, o Arthur amarelado, o terceiro dele não pega o Comercial. 47,5 o primeiro tempo, 1-0 para Macaca, gol de Eliel, o cruel de cabeça aos 37. Sai jogando a Macaca com o Edson. Edson para Thiago Oliveira na faixa central do gramado. Curtinho para Júnior Tavares. Devolve para o Thiagão. Recorre e domina para Macaca. Tem a marcação do Valdívia no círculo central. Ele demora para lançar e aí recua para o goleiro Kaique França. Sai da sua grande área, está esperando o final do primeiro tempo. O Atro vai para o centro do gramado para encerrar a primeira etapa em Leme. 1-0 para Macaca. Thiago Oliveira domina, leva a bola para a linha lateral. Ele tira de qualquer maneira por campo de ataque. Quer jogo o árbitro. De cabeça escora, rebate Caran. Também de cabeça Luiz Felipe. Devolve a bola para o campo defensivo do Lemense. Acastro de cabeça, também de cabeça Kleber. Chega de cabeça Luiz Felipe. Agora sim para abrir na direita para o Everton. O Everton para Cássio Gabriel. De novo para o Everton na marginal do gramado. Agora pela meia direita para o Luiz Felipe. Para o Everton, enfiou no comando para Eliel. Na corrida, chegou primeiro antes do que o zagueiro recolheu, dobrinou, protegeu. Chega o zagueiro, toca na bola para sai. Lateral para Macaca bater pelo setor direito ofensivo. 1-0 para Ponte, vai terminar o primeiro tempo em Leme. Você ligadaço no futebol da Bandeirantes Campinas, no momento em que o árbitro perde a bola, apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Leme. Vitória parcial da Macaca, gol de Eliel de cabeça. Ponte Preta 1, Lemense 0. A bola parou de rolar no Bruno Lazzarini e do Pinheiro. Bom descanso a você, viu, Boris? Você volta pro segundo tempo, viu, Obrigado, Boris? tá registrado. Vamos lá, perguntinhas para Vladimir Catarino. Primeira pergunta. Oi. Como que está jogando a Ponte, falando assim devagarzinho, porque é uma equipe bem alternativa, hein, Catarino? A Ponte vem de Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Edson e Jean Carlos. Felipinho tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Luiz Felipe, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. Esse é o time da Ponte, bastante mudado, bastante modificado para essa partida contra o Lemense, viu, Edu? E a bola é pintada, quando ela fica rolando, você sabe aqueles dados, lembra? Aquele sorteio de dados, você sortava o dado assim, que fica tudo pintando assim, é uma bola esquisita, rapaz. Parece que ela é mais lenta, essa pintadinha na bola aí. Vamos lá, no banco, devagar. Primeiramente, aqueles que são titulares, mas estão no banco, hein, Catarino? São titulares, estão no banco o Léo Naldi, né? Tá com a 5 o Amaral, que também atua como titular em algumas oportunidades. Tá com a 8 Pablo Diego 11, o Arthur 15, que tomou cartão amarelo, o Gé, artilheiro do time, né, com a 19, e Matheus Jesus com a 20, e o Fábio Santos voltando também à titularidade. Então seriam Léo Naldi, Amaral, Pablo Diego, Arthur, Gé, Matheus Jesus e Fábio Santos. E Edu, complementando o banco, os outros... O Pedro Rocha tá com a 1, Dudu Ratamoto é o 7, Maurício 18, o João Gabriel com a 23. É o Maurício da base, o Pedrão da base, goleiro, né? E pessoal perguntando aqui a situação do Elvis. Qual é a situação dele, Catarino? O Elvis sofreu uma lesão na coxa esquerda, no posterior da coxa esquerda, 15 dias no mínimo parado aí de recuperação, então 15 dias fora o Elvis da equipe da Ponte, ele que sofreu essa contusão no finalzinho do jogo lá contra o Primavera, o empate por 1-1. Tá, Ramon Carvalho, Fraga e Everton. Ramon Carvalho, Fraga e Everton. Ramon Carvalho 10 dias fora, pelo menos 10 dias, de 8 a 10 dias fora. O Fraga tá fora da Série 2,
talvez tenha que fazer uma cirurgia, uma lesão mais séria no quadril, e o Everton voltou a sentir o problema no tornozelo, que ele havia feito cirurgia, jogou pouquinho lá contra o Juventus, e a diretoria, aliás, o departamento médico da Ponte, avalia se vai ser necessária ou não uma nova cirurgia, mas um bom tempo aí o Everton ainda vai ficar fora, Edu. Torcida Ponte marcando presença em Leme, Catarina? Muita gente, hein? Muita gente, aliás, torcedor da Ponte merece os parabéns, onde a Ponte vai, o torcedor está presente também, muita gente presente, mais de 1.000 torcedores da Ponte presentes ao estádio Bruno Lazzarini para prestigiar a Macaca nesta manhã tarde de sábado, Edu. A princípio, bom descanso, você volta já, Catarino. Até daqui a pouco. Vamos lá, CH, a equipe alternativa, 12 minutos, uma chance, Júnior Tavares, rebote, entrada da área, uma pancada pra fora, a 18, seu CH. Eduardo de cabeça perde, cadê a zaga? Livre, Eduardo, cabeçou por cima, aí Cássio Gabriel vai errando, o Thiago Oliveira, você observou, estava com problemas, o Júnior Tavares cobra mal, 2 escanteios, incrivelmente, a 36 Eliel ia marcar, cortou a zaga e nasce aí o escanteio que origina 1-0. O Cássio Gabriel cobra o escanteio, o Eliel de cabeça pimba 1-0 a 37, a 40, Jean Carlos na trave do Lemense e a 44, Júnior Tavares perdeu, entrada na área, tinha tudo para fazer 2-0. Oi, CH, você vai em 2 tempos hoje, hein? Mas queremos ouvi-lo. Oi, Edu, foi um primeiro tempo que não agradou pelo resultado, né? Agradou pelo resultado. Ponte jogou um pouquinho mais organizada no final, né? Depois que fez o gol, a 37 minutos, o time dá uma acalmada. Essa era a minha expectativa. Faz o gol para dar muita ansiedade. Muita ansiedade. Esses erros é ansiedade pura. Muitos erros de passe. Também quero dizer que a condição do gramado não ajuda. Muito duro o gramado do estádio do Lemense. Isso atrapalhou a Ponte. Atrapalhou o Cássio Gabriel, por exemplo, que é um jogador mais técnico. Mas depois que a Ponte conseguiu se estabilizar, né, perceber que o jogo estava favorável, que era possível fazer mais do que só ficar dando encontrão, né, fazendo falta e tomando contra-ataque. A Ponte está jogando fora de casa. Como é que pode tomar 3 contra-ataques? Não pode, está errado. E por que você toma contra-ataque? Erro de posicionamento e principalmente passes errados. Então foi esse o futebol que a Ponte apresentou aí em 1/3 do tempo total do primeiro tempo. O Hélio vai ajustar isso, evidentemente. Ele deve fazer umas mexidas depois de 20 minutos no segundo tempo, evidentemente, que alguns vão jogar, os titulares, alguns, porque a maioria dos jogadores pertence ao time titular. Então a tendência é que ele utilize um ou outro jogador aí no segundo tempo. Foi bom pelo resultado. Foi bom pelo final do primeiro tempo, que o time, repito, se organizou, o Cássio Gabriel apareceu mais para o jogo, não é? Do lado esquerdo, parece que agora o Giancarlo está um pouco mais tranquilo, né? O Thiagão parou de fazer, deve ter tomado umas 3, 4 duras do professor Hélio ali na beira do gramado, que não precisa fazer o que ele faz. Ele não precisa mostrar que ele é zagueiro técnico. Nesse tipo de jogo, você não pode brincar. Vai uma bola bandida, como aconteceu, não é? Está saindo jogando, perde a bola, dá 2 toques, o cara cruza dentro da área e o centroavante estava sozinho. É que a grossura e é porque o cara, com todo respeito, é um perna de pau. Porque se é um jogador tecnicamente razoável, faz o gol. Aí, se você sai na frente, se você, aliás, toma 1-0 jogando fora de casa com essa condição de gramado, fica ruim para a Ponte. Porque aí o que faz o Lemense? Vem para trás e joga no contra-ataque, que é tudo que eles querem. Não é? Porque é a característica do time. Muito encontrão, muita falta, meio campo congestionado para jogar no erro do adversário. Ainda bem que a Ponte não tomou e melhor do que isso, fez 1-0 numa bola parada. Vale também bola parada, vale igual. Então, a Ponte tem que ter calma, mas não pode baixar a intensidade. O Lemense não tem um time tecnicamente bom? Não tem. Só que eles compensam na força física.
Se a Ponte não igualar isso no mínimo, pode ter problema no segundo tempo. Vontade, disposição, a Ponte não pode baixar a intensidade. Não tem nada ganho, jogo indefinido. O jogo não agradou no primeiro tempo, mas a Ponte foi merecedora do 1-0, porque ela foi precisa na bola parada e teve outros chances. Por exemplo, a bola na trave, né? Se eu não estou enganado, do Giancarlo. Isso. Foi uma boa jogada. Existiram outras boas jogadas também. Então, se você pegar o retrato do primeiro tempo, a Ponte teve mais chance do que a equipe da casa. Por isso, acaba merecendo esse placar parcial de 1-0. Mas, tecnicamente, precisava melhorar no segundo tempo um pouco a qualidade do jogo, né, Edu? Você não concorda? E a prefeitura, ligamos lá pra Leme pra tirar a árvore que tá te incomodando. Segura, CH! O negócio é o seguinte, da Javari Intervalo, Juventus 1, Santista também 1. Já os principais lances, um trabalho todo especial do Gil Kleber e também do Gilberto Sufi. E o gol do Liel, hein? Intervalo, Lemense 0, Ponte 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Futebol é com a Bandeirantes, é do Pinheiro. Alô, Marcos, região de Barão Geraldo. Edu, teve um pênalti que o árbitro não deu, o árbitro fraco, mas o que é isso? Olha, 10 minutos o Guipira reclama de pênalti, 10 minutos, é o número 3, o Nicolas teria feito pênalti em Guipira há 12 minutos, a primeira chance real da Ponte, lance 1, atenção, olha o Bolis na fita. Cruzamento do Jean Carlos para ele, tira a defesa, voltou na direita para o Everton, cruzou lá dentro, tira novamente a zaga, olha a sobra da bola, o chute para fora! Do Júnior Tavares com o pé direito, ele bateu pro gol. Mas no rebote tem que acertar, mas eu pensei que fosse uma pancada, raspou. Vamos lá, olha a chance do Lemense a 18 minutos. Vem Lemense escapado do Acácio, levantou Eduardo livre de cabeça, perdeu! Sozinho na entrada da pequena área, no ótimo cruzamento do Acácio, livre, o Eduardo, nem Thiago Oliveira, nem Edson, muito menos o Jean Carlos, o Eduardo estava sozinho, ele escolheu onde finalizaria. O professor Milton, professor de handball lá do Patrulheiro, também reclamando, o Edu, foi pênalti essa, viu? 36 minutos, o Eliel ia marcar, gente. O Eliel ia marcar, a zaga tira, eu acho que foi jogada do Everton, cruzamento do Everton, Eliel, ele ia fazer, vamos lá, olha a Ponte no ataque. Volta para Luiz Felipe, insiste na direita para o Everton, curtinho para Cássio Gabriel, dominou, limpou no comando, tentou Eliel, tira a defesa, Cássio Gabriel com a sobra, na direita, cruzamento por baixo para Eliel, vai marcar, tira na hora H, Nicolas. Jogada do Cássio Gabriel com o Everton cruza, o Eliel quase marca, e aí o cara na pontinha da chuteira vai para escanteio e nasce aí nesse escanteio, na sequência, o moço de Piracicaba narra esse lance. Escanteio para Macaca, Cássio Gabriel, pé direito, caprichou, levantou de cabeça, o desvio é gol! É de Eliel! Gol da Ponte! Do garoto Eliel, ele tem a 9 estampada na camisa, Eliel é cruel de
de cabeça. Na primeira oportunidade, por muito pouco ele não marcou, mas na sequência, na cobrança de escanteio, que ótima cobrança do Cássio Gabriel, pro garoto Eliel, iluminado, predestinado, se antecipou o zaga do Lemense, ficou bem colocado na risca frontal da pequena área de cabeça, meteu no ângulo do goleiro do Lemense para abrir o placar em Leme. Eliel, e como tem estrela o Cruel, Eliel é cruel, faz a festa macacada. É o terceiro gol do Eliel, hein? O Eliel marcou gol contra o Náutico na sua estreia, saiu do banco, fez 1-0 no ano passado, em 20 de julho, marcou o segundo gol esse ano contra o Linense, lá em Lins, a Ponte venceu por 2-0 e marca agora contra o Lemense. 40 minutos na trave, hein? Na trave, olha a Ponte, quase o segundo. Olha a Ponte, Jean Carlos vai marcar, entrou, tocou na trave, rebote para o Everton, puxou para a canhota, disparou em cima do zagueiro Acácio. Quase a macaca amplia. Primeiro com o Jean Carlos e na sopra com o Everton Vladimir Catarino. A pancada do Jean Carlos na trave, depois no rebote o Everton até teve espaço, teve liberdade para escolher o que fazer, bateu em cima da defesa. Escanteio, a Ponte passou perto do segundo gol. Boris. Olha, um abraço aqui para a esposa Val, a cunhada Valdenice, os filhos Letícia e João Vitor, todos torcendo pela macaca. Júnior Fernandes de Souza, é isso aí, hein? Olha, intervalo 1-0 e ainda teve a 44. O Júnior Tavares perdeu o gol incrível, hein? Vai começar o segundo tempo, atenção, repórter Catarino, será que a Ponte mudou? Tá mudando, já você informa se a Ponte tem alteração ou não. Não, dá tempo ainda, dá tempo. Vamos ver aqui, o meu caro Gilberto. A Ponte não voltou ainda, viu, Edu? Só para trazer informação. Olha, tem mais um lance aqui, 44. Olha aqui o que você narrou, Boris. 44, vai. Mas não pode perder um gol desse, hein? Vamos lá. Luiz Felipe meteu na direita, pulou a bola para o Everton, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para o meio, fintou, carregou, caiu, Júnior Tavares vai marcar, entrou, tocou para fora! Júnior Tavares de frente pro gol, soltou a bomba após uma ótima jogada do Everton, assopra pro Júnior Tavares, agora a finalização com o pé esquerdo, passou pertinho. Muito bem, intervalo 1-0 Ponte, a Ponte joga com o Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Edson da base e Jean Carlos, Filipinho da base, Luiz Felipe, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. CH, no banco tem aí o Leonaldi, tem o Amaral, tem o Pablo Diego, tem o Arthur, tem Matheus Jesus, tem Fábio Sanches, tem o Gé. Você mudaria alguma coisa, CH? Não, Edu. Não mudaria. Não mudaria porque a decisão da programação de poupar os jogadores é para o jogo da Copa do Brasil de terça. Não tem sentido. O time está ganhando. Tá calor. Tem o jogo da Copa do Brasil. Só em último caso, a não ser que algum jogador que atuou o primeiro tempo estivesse com algum problema. Mas mesmo assim, eu faria com os jogadores que não são titulares. Eu não utilizaria, só em último caso. Mas de repente a partida pede. Até agora a partida não pediu, então eu não faria nenhuma mexida. Olha, muito obrigado, boa tarde, muito agradecido, forte abraço a você, muito agradecido. Manda um abraço para o amigo, né? Nosso amigo Gramari, que está em Leme assistindo a partida em loco. Muito obrigado, não colocou o nominho aqui. É o João Busso, grande João Busso, o Gramari, que é o prefeito do aeroporto de Viracopos, hein? Manda e desmanda lá, viu, Edu? Não. Subiu, desceu, subiu, é com ele. É com ele. O homem manda na torre, na pista e também no saguão. Você vai querer mais o quê, hein? Saguão, pista e a torre. Não tem pra ninguém lá. Grande Gramari, viu? Olha, lembrando que o Arthur foi amarelado, não foi? Foi amarelado, né, Boris? O Arthur do banco. Isso, no banco. É o terceiro, né? Agora é o seguinte, eu gostei aí do estádio, né? O gramado tem realmente problema, aí a bola vai picando, né, o Boris? E tá escrito lá, traga a sua empresa para Leme, tá bem, Boris? Então quando você abrir a sua empresa, sim, você tem essa proposta de Leme, conversa aqui em Campinas também, tá? E colocar no nome dos filhos, né, Edu? Tem. Empresas Lucas e Pedro Bolis. Tá com quantos anos, hein, Bolis? O Lucas vai fazer 10 no próximo dia 19 de junho. Nossa, e o Pedro estará completando 4 de dezembro, 8 anos.
Bom, vai começar o segundo tempo, por enquanto Ponte 1-0, gol do Eliel, a 17 minutos, a 37 minutos, 37, e agora o segundo tempo, hein? A Macaquinha viaja amanhã lá pro Piauí, pra Teresina, o jogo é terça-feira, Fluminense do Piauí e Ponte, hein? Valendo 1.400.000 e vai com o segundo tempo na bola, vai bola ali! Muito obrigado, meu caríssimo Etu Pinheiro, apita o árbitro! Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com Vede Bola, Vede Bandeirantes, você ligado, sintonizado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos em uma só emoção. A emoção do futebol, sempre com muita alegria e descontração, mas é claro, acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Comecinho do segundo tempo, 1-0 para Macaca. Só nesse momento encoberto. Aliás, fizemos um City Tour apresentando o Grupo Bandeirante de Comunicação Complexo ao Vladimir Cantarini e observei na parte externa realmente o sol encoberto. Melhor para os atletas, porque não é fácil jogar meio-dia. E o Eliel sofre a falta, uma chegada duríssima do Acácio. Foi na canela do garoto Eliel que está caído. Se não fosse a caneleira, hein, Vladimir? E a caneleira no lugar certo, né? O que é importante. Aliás, muito bonito o complexo aqui da Bandeirantes, hein? Coisa linda. Obrigado, viu, por ter sido meu guia nesse intervalo, viu, Boles? De nada. Tivemos 2 alterações na equipe do Lemense, mas eu confirmo logo após a cobrança da falta. Tem falta Macaca para fazer a cobrança. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol da FEPASA nesta etapa final. A Ponte jogando com a camisa branca, a faixa preta. Vem para a cobrança Cássio Gabriel. Capricha, capricha, capricha que dá. Comecinho do segundo tempo. Olhar atento na entrada da grande área. A movimentação. Cássio Gabriel vem para a bola. São 5, 6 jogadores da Macaca lá dentro. Cássio Gabriel vem para a cobrança. 1-0 para a Macaca aqui pelo setor direito. Na marginal do campo, partiu Cássio Gabriel. Levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Uma bola perigosa. Tira de qualquer maneira Ramires. Levanta a bola para o campo de ataque. Muito forte o lançamento. Fica de graça com o Thiago Oliveira que recua para o goleiro Kaique França. Comecinho do segundo tempo. 1-0 para a Macaca. Sai jogando com o Everton. O Everton com o pé direito. Lançou lá na esquerda para Jean Carlos. Tentou ganhar de cabeça. Chega Ramires. Toca na bola. Última a tocar foi Ramires, ou melhor, Jean Carlos. Lateral para o Lemense. Já batido o lateral. Ramires tentou o passe no comando, recolhe, domina Eduardo, ele dominou, girou, limpou, tentou a finta, marcação dupla para cima dele, fez a finta no primeiro, tentou um elástico no segundo, mas tocou mal, a bola voltou de graça para Edson, que recua para o goleiro Kaique França. Vamos com as alterações aí, Vladimir. 2 alterações, portanto, no Lemense. Uma delas saiu o William com a 18 para entrar... Olha a saída errada do Edson, acabou bobeando, insistiu no lance, tocou na bola, a bola subiu e o Kaique França pegou com as mãos e gerou uma reclamação de um possível recuo. O árbitro disse que não, mas foi um erro ali do Edson, quase deu de graça a possibilidade de empate para o Lemense, Vladimir. Outro erro de saída de bola da Ponte Preta, como aconteceu na primeira etapa. Saiu o William 18, entrou Pablo 16. Pablo 16 entrou no lugar do William e entrou também o Felipe 23 e saiu o Caran 4. Então Felipe e Pablo, novidades no Lemense, a Ponte não mexeu. Muito bem, 2 alterações no time do Lemense. Segue 1-0 para a Ponte, comecinho do segundo tempo, domina Valdívia. Valdívia lançou lá na ponta direita, vem bola para o campo de ataque, o time do Lemense. Recolhe, domina o Felipe. Felipe tem o Pablo no comando. Recolheu, dominou, devolveu para Pablo. Pablo recolhe, soltou curtinho para Samuel. Samuel por dentro para Valdívia, tentou a finta, foi desarmado. Entra e quarta, tira a defesa. A sobra da bola fica por time da Macaca com Guipira. Guipira recolheu, dominou, tentou no comando. Chega Cássio Gabriel, dominou, limpou, ganhou na faixa central do gramado para Luiz Felipe. Simão da pela direita, já recebeu o Everton, parou, prendeu, olhou, pensou, chamou a tabela, devolveu para Luiz Felipe, ele tem a marcação, pressão do Felipe, leva a bola para a linha lateral, fez o passe para o Everton para Júnior Tavares, de primeira para o Everton, Eliel foi para a área, o Everton tentou por baixo para Cássio, Gabriel tocou mal, chega a zaga para cortar, quem saiu foi o 5, Samuel, viu, o Vlad, que gerou uma dúvida, porque levantou a placa do 18, não tem 18 no Lemense, não é isso? Eu não tô vendo mais o Samuel ali com a 5. Parece ter visto ele, Samuel, viu, vamos esperar mais um pouquinho. Que bagunça, mas a gente já confirma essas alterações. Não tô vendo o Samuel por ali mesmo não, hein, Bolas? E o Kleber também não. Então o Kleber tava jogando com a 18, para mim era 19. Estava na ficha 19. O Kleber não tá mais lá, o Douglas do 11 tá do outro lado. O Felipe, o Pablo 16 sofreu a falta, o 23, o Felipe tá por ali.
Enfim, já a gente... Vai se encaixando. Isso, vamos trazer corretamente a informação. O jogo tá parado, falta do Luiz Felipe para cima do camisa 16, Pablo. Aqui pelo setor esquerdo tem falta, o Lemense para bater. Quase 5 minutos da etapa final. Placar de 1-0 para Macaca, vem bola na área da Ponte. Jogadores concentrados na entrada da grande área, ali na meia-lua. Vem para a cobrança o Valdívia, Samuel tá ali sim, o capitão do time. Autorizada a cobrança, Valdívia levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa. A sobra da bola com o Pablo, tentou de cabeça, voltou no meio campo para Ramires. Ramires devolveu no comando para Eduardo, tira o Edson, Felipinho também tocou na bola, a bola voltou no comando Pablo para Eduardo, tentou no comando, rasga, tira de qualquer maneira Edson. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 1-0 para a Ponte, começando o segundo tempo, você ligado no AM, no FM, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Lemense é que o Caran saiu e o Samuel foi para a quarta zaga. Então tá ali na quarta zaga o Samuel, ele começou o jogo como volante. Quem tá jogando como volante agora é o Bonilha. Bola pro time do Lemense, domina Pablo. Pablo voltou na quarta zaga para Bonilha. Bonilha recolhe, domina na faixa central do campo. Lançamento na esquerda, chega para fazer o corte. O Everton devolve a bola no campo ofensivo. A Cássio tocou de cabeça para trás. Volta para Samuel. Samuel pressionado pelo Eliel. Recua para o goleiro Kaique Sena. Leva a bola atrás, a bola para o pé direito, levando a bola para o campo de ataque. Sobe Thiago Oliveira, insiste na ponta para Guipira, de cabeça Ramires. Não alcança Douglas, a bola sai. Lateral de graça para Macaca bater. Então é isso mesmo, viu, o Vladir? Saiu o Kleber, que em princípio estava com a 19, mas a placa subiu 18, e o Caran para as entradas do Felipe e do Pablo, certo? Então, o Pablo entrou no lugar do Kleber, que estava com a 19 e não a 18, como ergueu ali o quarto árbitro. Muito bem, bola pro time da Macaca com Eliel, ele domina, protege, chega para fazer o corte, colocando a bola para fora, Nicolas, cedendo lateral para Macaca bater. 6:40, segundo tempo, 1-0 para a Ponte, gol de Eliel. Lateral que o Jean Carlos cobra, curtinho para Júnior Tavares, de novo para Jean Carlos, na marginal do gramado, para Júnior Tavares, para Guipira, soltou atrás para Felipinho, levantou na área de cabeça o Cássio Gabriel, jogo de zagueiro. A bola voltou, Valdívia domina mal, Cássio Gabriel para Júnior Tavares, para Cássio Gabriel, tentou armar para bater, entra e corta o Cássio. Volta no meio campo para Macaca com o garoto Edson. Edson já soltou na ponta para o Everton, domina mal, tira mal também o Cássio, a bola bate, rebate e sobra para Cássio. A Cássio carrega a bola no comando para Eduardo, não alcança. Kaique França sai do gol, tira esquerdo, tira mal, de graça a bola sobra para Pablo, para Valdívia na meia direita, Valdívia recolheu, dominou, abriu na ponta para Douglas, partiu para cima da marcação de Jean Carlos, que vai afastando da marcação, recolheu, dominou, 2 a marcá-lo, tentou a finta, chega bem para travar, Jean Carlos tira para Macaca, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. Série A2, 10ª rodada. 1 para Macaca, gol de Eliel. Eliel o Cruel, 0 para o Lemense, Edu. Olha, um abraço aqui para o Daniel Bernabé, nosso grande ouvinte, o contador da Avenida Industrial, e a sua esposa, a senhora Fabiana, que essa semana fez 45 anos. Parabéns, senhora Fabiana, e parabéns de aguentar o Daniel, que não é fácil não, hein? Continua na Javari, segundo tempo, Juventus 1, Santista também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte para ataque, Eliel tentou a finta, caiu, o árbitro está marcando escanteio. Já estava dentro da grande área, mas o árbitro está apontando o escanteio, desvio na bola do Nicolas, segundo o árbitro, escanteio para Macaca, Vladimir Catarino. Foi esperto demais o Eliel, né? Passou bem pela marcação, aí chegou no carrinho, o Nicolas colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. Cássio Gabriel vem na batida para Ponte. Olha, o gol do Eliel, a narração do gol do Eliel já no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, hein? @Rádio Bandeirantes Campinas, a narração do gol do Eliel. Quase 9 minutos, segundo tempo, escanteio para Macaca no setor canhoto, venta bastante contra o gol do Lemense. Cássio Gabriel fechadinho na área, saiu do gol, Kaique Sena, deu um soco na bola, a bola ficou viva, briga, Thiago Oliveira, afasta Samuel, voltou para Cássio Gabriel, levantou na área para Júnior Tavares, caiu na disputa, insistiu, olhou para o árbitro, que está marcando apenas o tiro de meta. E o zagueirão ali, o Acácio, está reclamando com alguém do seu setor defensivo que deixou o Júnior Tavares livre, hein, Glati? Tinha espaço, tinha liberdade ali o Júnior Tavares, né? Quem chegou na jogada para fazer o corte foi o Acácio. Olha a Ponte. Saída errada do Lemense, Cássio Gabriel no comando para Eliel, passou, sobrou para Guipira, tentou colocar lá dentro, tira Nicolas.
quase a bola chegou no Eliel. Saída errada do Lemense, escanteio para Macaca, Vladimir. Outro escanteio, outra saída errada da equipe do Lemense. Corte providencial ali feito pelo Nicolas, colocando pela linha de fundo. De novo vem cruzamento na área, bola. É o 7º escanteio para Macaca. Vem para a cobrança, Cássio Gabriel, capricha que dá. A Macacada na expectativa, quer comemorar o segundo gol em Leme. Vem para a cobrança, Cássio Gabriel, zagueiros vão para a área. 10 minutos, segundo tempo, 10, confirmando 10 minutos, segundo tempo. Vem para a cobrança, Cássio Gabriel, pé direito na bola, autorizada a cobrança, levantou, fechado, desvio na primeira trave, tira Ramires. Agora vai ser o 8º, né, Vlad? De escanteio, se fosse torneio início, a Ponte já tinha ganho esse jogo, Essa né? é velha também, hein? Essa é a época do CH como repórter embaixo da árvore. Cássio Gabriel. Vem pra cobrança, Cássio Gabriel. Autorizada a cobrança, fechada na área de cabeça, Ramires. 9º escanteio, Vladimir. Mais uma vez, né? De escanteio em escanteio, a Ponte vai se mantendo no ataque. Ramires colocou a cabeça linha de fundo. A Macacada presente em Leme, quer comemorar o segundo gol. A Ponte tem escanteio para bater, 1-0 para a Ponte, gol do Eliel. Vem Cássio Gabriel para a cobrança, levantou o desvio na primeira trave, tira a defesa, a bola fica viva, entra e corta a Bonilha, recupera para o time do Lemense, fez o passe por dentro para Valdívia. Valdívia ajeita, domina, tem a passagem do Pablo, lançou no comando, muito forte o lançamento. De graça a bola fica nas mãos do goleiro Kaique França. E aí, CH, comecinho do segundo tempo, a Ponte não fez nenhuma alteração. Lemense 2 mexidas, segue 1-0, a Ponte vence o jogo em Leme, Carlos Henrique. Olha, Bolis, o jogo é muito parecido com o jogo do primeiro tempo, né? Muitos erros dos dois times. Erro de passe, de posicionamento, falta de calma. E aí torna o jogo imprevisível. A Ponte parece que está um pouco mais tranquila. Teve 2 ou 3 momentos que poderia ter matado o jogo, mas é muito cedo ainda. Eu acho que o jogo continua perigoso, está indefinido. Mas a Ponte está tranquila no jogo, está administrando, bem postada, mas repito, precisa ser menos ansiosa. 1-0, a Ponte vence o jogo em Leme. E o melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está lá em Anguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anguera Ferramentas. Confira mais no site angueraferramentas.com.br. A Anguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô, meu grande amigo, irmão Edivaldo Tietz. Esse ícone do rádio, da televisão do interior do Brasil, participando aos domingos do Domingo Esportivo do Milton Neves na Rádio Bandeirantes, está sempre ligado, acompanhando toda a equipe de Carlos Batista. Jogou parado, deu uma cutucada ali o Douglas, para cima do jogador da Ponte, ficou caído, hein, Vladimir? A falta aconteceu sim, né? Chegou forte ali para cima do Everton, o árbitro marcou a falta. O pensamento da Ponte já está na Copa do Brasil também. A CBF confirmou a arbitragem. O árbitro da partida, Boris, vai ser do Paraná, Lucas Paulo Torezin. Do Paraná vai apitar Fluminense do Piauí, Ponte Preta, terça-feira, 9h30 da noite. O Lucas que já trabalhou em um jogo da Copa do Brasil na derrota do Marília para o Brusque na quarta-feira. O Brusque venceu e eliminou o Marília. O Lucas trabalhou nessa partida e vai apitar também Fluminense e Ponte Preta. Aí, portanto, a informação de Vladimir Catarino. Aqui vem para a Macaca. Kipira foi desarmado, soprou para Luiz Felipe, entrado na grande área, cercado, marcado por Pablo. Empurrou para Edson. Edson domina, controla a bola, tentou na ponta, a bola desvia. Sobra para Luiz Felipe. Abriu na ponta agora para o Everton, de cabeça para Cássio Gabriel no fundo. Faz o break, devolveu para o Everton. Calculou, executou de cabeça, Guipira no canto na trave, olha sobre ele, tentou, tira Ramires. Por muito pouco, a Macaca não amplia. Mais uma bola na trave, agora foi do Guipira, Vladimir. Cruzamento mais uma vez do Everton, né? O Guipira subiu ali, conseguiu dar uma casquinha na bola, ela explodiu na trave direita e depois na sequência Ramires colocou pela linha de fundo. Tá balançando a trave lá do goleiro Kaique Sena, hein? E a Ponte vai fazer alterações. Boris, nesse momento, tá entrando com a camisa 18, Maurício. Entra Maurício, 18, sai Júnior Tavares, 22. Júnior Tavares, 22, está saindo para a entrada do Maurício. Primeira alteração feita pelo Hélio dos Anjos. A outra alteração vai ser efetuada daqui a pouquinho. Na verdade, já foi a primeira, né? A gente já confirma a segunda alteração. O Dudu Ratamoto entrou no lugar do Guipira. Então sai Guipira com a 17, entra o Dudu com a 7, as duas primeiras alterações na Ponte. Escanteio para o Macaca bater, vem para a cobrança lá pela direita, Cássio Gabriel, o melhor pela esquerda, ele vai cobrar com o pé direito, partiu para a bola, levantou, fechado na área, de cabeça, tira Nicolas.
Mais um escanteio. É o 11º, Vladimir? Tá anotando não, aí, né? 12º agora. Já tá no 12º? Já tá no 12º. Mais uma vez, bola pela linha de fundo, outro escanteio. Cássio Gabriel vem pra bola, capricha, que dá. Thiago Oliveira na área também o Edson. Partiu Cássio Gabriel, fechadinho na primeira trave, entra e corta Nicolas. A cobrança foi baixa, a bola voltou para Cássio Gabriel. Ele domina, nova oportunidade para cruzar. Limpou, clareou, cruzou na segunda trave, aí exagerou. Muito forte, a bola passou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Lemense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 15 minutos, segundo tempo. Em Leme, Paulista da Série 2, 12ª rodada, 13º jogo da Ponte. Ponte Preta 1, gol de Eliel. Lemense 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série 2, segundo tempo na Javari, Juventus 1, Santista também 1. E das 16 horas de Sorocaba, hein? Narra o amigo Batista, Inter e Guarani. E lá na parte de cima do São Bernardo, aquele abraço para o Menechudo. Rádio Bandeirantes. Aliás, quem vai levar a equipe, evidentemente, com aquela operação técnica de excelente qualidade, é ele, hein? Gilberto Schuff, esbaforido, mas já devidamente alimentado, né, Edu? Chegou aqui, ainda não, a carreta chegou, descarregou aqui a alimentação de Schuff agora, é a carreta furacão. Me ajuda aqui, ô Boris, afinal de contas, saiu o Caran aí na Lemense? Isso, o zagueiro. Saiu o Caran, quem que entrou? Entrou o Felipe 23. O Felipe, tá, e saiu o Kleber... Entrou o Pablo 16. Entrou, claro. Agora sim. Agora... E anote aí, Edu, mais um cartão agora pra Ponte, viu? Há pouco o Eliel recebeu o cartão amarelo, chegou mais forte ele, o atacante da Ponte. Amarelo para Eliel. Futebol na Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O CH Alfael Júnior está reclamando que o Thiago Oliveira, em um cruzamento para a área, não olhou para a bola e empurrou o Eduardo. Tava querendo o pênalti Lemense. O que você achou aí, CH? Eu não vi, sinceramente eu não vi. Posso mudar de opinião, mas achei um lance normal. 4 mandou seguir o jovem árbitro Gustavo Holanda Souza, apenas 24 anos, apitando, ele que está apitando esta temporada, principalmente jogos das séries A2 e A3 e ficando eventualmente como quarto árbitro em jogos da Série A1. Será que é parente do Ivo Holanda? Muito provavelmente, né? Um parente distante, como por exemplo Vladimir. Aliás, Catarino tem um grau de parentesco elevadíssimo com outras regiões do país, não é isso, Vladimir? Tem mesmo. Bom, o jogo está parado agora, um choque forte de cabeça. Jean Carlos da Ponte, tem mais um jogador ali do Lemense. Foi uma jogada mais forte, né? Os dois olham pra bola, né? Forte, hein? É o Ramires quem tá caído ali do lado da Lemense. 3 policiais ali militares que estão fazendo a segurança também ficaram assustados. Departamentos médicos em campo pro atendimento do jogador da Ponte, também jogador do Lemense, o jogo tá parado. E aí, CH, Maurício e Dudu Ratamoto estão em campo na Macaca e o Gui Pira quase espantou a má fase seca de gols. A bola tocou na trave, hein, CH? Tocou na... Ele é muito esforçado, um menino muito esforçado, mas precisa aprimorar as conclusões, a parte técnica dele, né? Eu até esperava, eu estava esperando o Maurício de começo. Eu fiquei até surpreso que ele começou no banco, mas está recebendo a oportunidade. O meio-campo e o ataque não muda de característica, né? O Dudu, ele é mais incisivo que o Gui, mas faz a beirada. E o Maurício vem por dentro. O Hélio está preservando as peças que ele conta mais. Eu acho que ele está certo, né? Tá um calor, né, muito forte e ele está fazendo tudo dentro do planejamento. Eu até acho, não tenho aqui, deixa eu ver aqui. Eu até acho que vai parar por aí. Ele não vai mexer mais no time não, que vai com o resto até o fim. Não sei, é um palpite, não é? Porque daqui para frente, se ele quiser mudar, ele vai ter que colocar o pessoal da cavalaria, os titulares. Eu não faria isso. E você, Boris, faria? Eu deixo contigo nessa. O senhor é o especialista e conhece do riscado e comenta muito bem. Tem uma credibilidade acima de tudo, nosso querido Carlos Henrique CH. Aliás, você estava vendo aqui no YouTube, né, a participação da galera no chat ao vivo. José Roberto Milanello, Lemense parou de jogar, Ponte merece 2 ou mais gols de diferença.
O Marcelino Nelson da Silva. Vamos, Macaquinho, amor da minha vida. O Osvaldo Dalmédico também participa conosco. Gaudêncio Sepúlveda, Dali Macaca, 3-0, olha a equipe da Bandeirantes. Gaudêncio Sepúlveda, Valência do Piauí. Tá ligado? Alô, Júlio. Muito boa performance até aqui por estar jogando com o time reserva. Valeu, rapaziada, no YouTube da Rádio Bandeirantes no chat, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 20 minutos, segundo tempo. Valdívia tem a posse de bola dominada, faz a finta, tentou passe por dentro. Chega Pablo, voltou para Samuel. Samuel para Bonilha, Bonilha para Samuel. Samuel recolhe, domina na quarta zaga. Ele abre aqui na esquerda agora para Cássio. Puxa a bola, recolhe, domina por dentro para Bonilha. Já aperta Dudu Ratamoto, Maurício também. Dudu tenta, balança para lá, para cá, Bonilha. Tem a marcação, pressão agora do Maurício. Volta na quarta zaga para Samuel. Samuel volta na ponta direita para o time do Lemense com Nicolas. Nicolas recolhe, domina, Dudu Ratamoto pressiona. Ainda Nicolas para Samuel. A ponte pressiona com Cássio Gabriel agora. Samuel de primeira consegue o passe para Cássio. A Cássio na faixa central do gramado para Eduardo. Chega Thiago Oliveira na marcação. Melhor para Eduardo. A Cássio tentou o comando. Edson tocou na bola. Voltou pela meia para Pablo. Foi desarmado. Ele volta na sobra para Bonilha na faixa central do gramado. Agora para Valdívia. Valdívia cortou, limpou, fintou, rolou no corredor para Cássio. A Cássio com liberdade. A ponte prepara mais uma alteração. O Lemense também. Bola solta na entrada da grande área. Tentativa de passe por dentro do Felipe. Tira a defesa. Volta com Pablo. Pablo insiste na esquerda. Para Cássio. Tentou passe na ultrapassagem do jogador do Lemense. Mas estava ali o Everton bem colocado para fazer o desvio. A Lemense muda, né? Sai o camisa 11, o Douglas, né? Agora sim o Douglas sai para a entrada do camisa 25, Rodrigues. Rodrigues entra com a camisa 25, alteração, portanto, na equipe do Lemense. Daqui a pouco o Matheus Jesus vem na Ponte Preta. 21,5, segundo tempo, placar de 1-0. Nesse momento, debaixo de muito sol na cidade de Leme. Fatalmente teremos a parada para a reidratação dos atletas, assim como nós tivemos no primeiro tempo no estádio Bruno Lazzarini. Vem o time do Lemense, cobrou o lateral ali o Acácio, mas o árbitro está dizendo o seguinte: não está valendo, meu filho, tem um jogador lá da Ponte caído. Ficou reclamando ali o Acácio. Tá caído o jogador da Ponte, né? É o Thiagão, né? O Thiagão tá caído lá, tá com dores, mas já tá se levantando. Tá tudo ok. Daqui a pouco, portanto, teremos alterações aí, alteração na equipe da Ponte Preta, Boris. Muito bem, e o Thiagão não vai dar mais pra ele não, tanto é que o Hélio chamou o Fábio Sanches, né? Ali o Fábio Sanches. Chamou sim, tá sentindo, né? Tem a questão do calor, a questão da sequência de jogos também. Então vai ser forçado mais uma vez ali por contusão a fazer alterações o técnico Hélio dos Anjos. Olha, eu vou arriscar. Pra mim vai sair o Cássio Gabriel para a entrada do Matheus Jesus, hein? Ele deu uma encostadinha ali, ó. E foi embora. Matheus Jesus, portanto, está entrando com a camisa 20 no lugar exatamente do Cássio Gabriel. Cássio Gabriel com a 21 deixou o gramado para a entrada do Matheus Jesus com a camisa 20. E qual é o número do Fábio Sanches? Fábio Sanches, 27. 27, Fábio Sanches, no lugar do 13, Thiago Oliveira. Aliás, foi o Edson, viu, Vlad? Me desculpe aí, eu cantei pra você, mas o Thiago Oliveira cortou de cabeça. Foi o Edson quem cortou. Então o Edson quem saiu? Sai Edson para a entrada de Fábio Sanches. Muito bem. Edson sai, Thiago Oliveira prossegue, fazendo dupla agora com o Fábio Sanches. Vem embora Ramírez pro time do Lemense, lá pela direita, corta Thiago Oliveira, dá um bico na bola, joga lá na galera. Lateral no setor direito, ofensivo pro time do Lemense bater. 23 minutos, 1-0 para marcar aqui a Série 2. Vem Lemense com o Ramírez, tentou levantar a bola, acabou errando, a bola saiu. O bandeirinha marca o Claudenir Donizete, o amigo BA, o BA da cidade de Piracicaba, realiza um belíssimo trabalho na comissão de arbitragem, como bandeirinha marcou lateral para Macaca bater. Bom, CH, e aí? Duas alterações. Uma, por necessidade, a saída do Edson para a entrada do Fábio Sanches, e outra, uma opção do Hélio, também pelo fato do desgaste, né, do Cássio Gabriel, a entrada do Matheus Jesus. Comente, CH. O Matheus Jesus, ele vai jogar numa zona tranquila no campo, né? Ele não tem obrigação de marcar como tem os três volantes, entre aspas, aí, né? Os três da primeira linha aí, que é o caso do Maurício, é o caso também do Filipinho e do Luiz Felipe. Essa tropa, esses três têm a obrigação de realizar o serviço sujo, o mais difícil, que é ficar correndo atrás, fechando espaço. O Matheus Jesus vai jogar um pouquinho à frente, não é? Na mesma posição. Então, é uma opção do Hélio. Eu não arriscaria, né? Eu não arriscaria, o jogo está controlado. A Ponte não faz um grande jogo, porque o jogo não permite. A Ponte não está jogando mal. Ela tá jogando o jogo. Gramado muito, muito duro. E um adversário que vive trombada para todo lado.
Então isso dificulta a criatividade, o toque de bola mais refinado, além daquilo que eu tenho dito, que alguns jogadores, eles estão intranquilos. Isso faz parte, eles estão como titulares nesta partida e não tem nada fora do normal. A Ponte merece o resultado, tem o jogo controlado, mas não está definido o placar ainda. Escanteio pro Lemense bater, vem pra cobrança o Valdívia, quase 25 segundo tempo, 1-0 pra Ponte. Valdívia, que não é o chileno, nem o venezuelano, nem o brasileiro, vem pra cobrança. Ele sim é brasileiro, evidentemente que não é aquele outro lá do Inter, do Coritiba. Cruzamento na primeira trave, tocou na bola o Nicolas, mas tocou direto pra fora, é só tiro de meta. Acho que identificamos a árvore ali, né, o Vladimir? Parece ser goiaba, viu? Goiabeira, a árvore que está... Inclusive tem algumas goiabas caídas ali embaixo, né? Mas normalmente essas goiabeiras localizadas que não são plantação, né? São isoladas, tem bigato, né? Então não dá para comer goiaba com bigato. Você gosta de goiaba, CH? Só tava me faltando essa, né? Agora vocês viraram comentarista de árvore. Tá certo, tá bom. Eu, como não entendo nada, não posso opinar. Foi no feeling. 25,5, o melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas, ainda está valendo, hein? Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no balão desta emoção, eu confirmo Série A2, 12ª rodada. Estamos na reta final da primeira fase da Série A2 e o placar da Bandeirantes aponta 1 para Macaca, gol de Eliel no primeiro tempo de cabeça, 0 para o Lemense, Edu. Segundo tempo já varia, hein? Continua Juventus 1, Santista também 1, 17 horas tem 15, Monte Azul, Paulistão, 16 horas Sorocaba, Inter e Guarani, quem narra, amigo Batista, 18h30 Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região. Você que está saindo do trampo, trabalhou neste sabadão, você que está indo para o trampo ou está de boa, curtindo o futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Com o timaço de Carlos Batista. Tira lá atrás Nicolas para o time do Lemense. Ramires fica com a sobra, levanta a bola para o campo de ataque, a bola encobre Rodrigues. Corta Thiago Oliveira na quarta zaga, mas a bola volta para Rodrigues. Rodrigues meteu aqui na ponta com Pablo. Pablo deixou de novo para Rodrigues. Rodrigues acelera o jogo, encarou a marcação do Everton. Falta. Não, Atro não deu. Chega o Everton na bola, já meteu para Matheus Jesus. Vem bola Macaca, Matheus Jesus tentou a finta, meia lua para cima do Samuel. Chega Samuel, tocou na bola, perdeu. Matheus Jesus recuperou, tentou, cruzou na área. Bola curta, ela não chega em Eliel. Tira Nicolas, mas recupera a Macaca. Matheus Jesus, de calcanhar para Eliel. Entrada na grande área, bloqueado, soltou o jogo para Luiz Felipe. Espera a passagem na ponta do Everton. Tocou para o Everton, dominou o lateral, prepara o cruzamento. Calculou, executou Matheus Jesus, tentou Eliel de cabeça, desvia o goleiro. Deu um tapa na bola. A bola vai saindo, não chegou a sair não. Acho que saiu sim. Agora foi estranho o goleiro, meio hein? em câmera lenta. A bola sairia, né? Tudo meio em câmera lenta, né? O passe do Matheus, não sei se sairia não, hein, Boris? No mínimo, ou no máximo na trave, né? Se estiver na direção do gol, ó, ela poderia entrar, né? O goleiro não sairia, colocou a bola pela linha de fundo. E o Fael Júnior colocou as mãos à cabeça, né? Porque viu que a bola sairia ou dá para o goleiro pegar. Escanteio para Macaca bater. Como não tem mais o Cássio Gabriel, quem vai para a cobrança é o Maurício. Maurício tem a 18 estampada na camisa, vem para a cobrança do escanteio. Placar de 1-0 para a Ponte. A Ponte busca o segundo gol para ter mais tranquilidade no jogo. Thiago Oliveira, Fábio Sanches na área. Eliel, o Cruel também, além de Matheus Jesus, que é bom na bola aérea. Vem Maurício para a bola pelo setor canhoto. Autorizar a cobrança. Partiu Maurício, pé direito, levantou o desvio na primeira trave, tira a defesa. A sobra vai ficar para Macaca. Chega primeiro, tentou tirar o Bonilha, não tirou. Maurício protege, pertinho da linha de fundo. Bonilha toca na bola, a bola vai saindo lentamente pela linha de fundo. Mais um escanteio para a Ponte, Vladimir. Mais um escanteio. Eu parei de contar no 15º, né? Agora são 16, então. 14 só da Ponte Preta. Muito bem, Maurício vem para a bola, quase 30 minutos, segundo tempo. Respira fundo, garoto. Vem para a cobrança do escanteio para Macaca. Capricha que dá.
Foi uma cobrança de escanteio que a Ponte saiu na frente no placar. Partiu Maurício, desta vez veio por baixo. O cruzamento muito mal. Nem foi um cruzamento, né? Pegou mal na bola, tirou de meta. Parada para hidratação, Boles. Eu gosto de trazer sempre a informação completa. Eu falei há pouco sobre o Bigato da Goiaba, mas o nome correto é Anastrefa Fraterculos. É o nome técnico do Bigato da Goiaba. É melhor deixar Bigato, então. Muito bem, parada para hidratação, parada para reidratação e parada para o comentarista. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 30 minutos de segundo tempo. E o jogo em Leme segue 1-0, a Macaca na frente, CH. Evidentemente que o torcedor tá feliz com o desempenho do time reserva, tem nenhum titular praticamente no jogo, tá ganhando. Nós já vamos para 30 e poucos minutos, né, do segundo tempo, o time está se portando bem, sofrendo pouco. O Kaique França pouco trabalhou no jogo, mas a partida não está definida, não é? Está controlada. Então, realmente, a atuação também, olhando o copo meio cheio, é porque o jogo não está agradando, né? Mas o desempenho do time, de muita intensidade, aquilo que eu cobrei no intervalo do jogo está acontecendo. O time não baixou a intensidade, está competindo com o Lemense, que não está tendo vida fácil. Pelo contrário, a Ponte está tentando se impor, até acho que está conseguindo, e levando pela lateral do campo dois ou três lances aí de bastante perigo. Tem que continuar da mesma maneira, não tem que recuar, tem que tentar marcar um pouco mais alto, não é? Para não dar chance dessas bolas bandidas que acontecem no futebol, aquela que o lateral passa a intermediária, joga a bola para dentro da área e acontecem desastres, né? O jogo está controlado, mas a Ponte ela não pode baixar o facho, porque 1-0 e é um time que está brigando por rebaixamento, então continua perigoso. Agora, se a Ponte caprichar um pouquinho mais, principalmente com a entrada do Matheus Jesus agora, pode definir o jogo nos 2-0. Muito bem, o jogo será reiniciado no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. Após a parada para reidratação, nesse momento, o sol entre as nuvens. Não tá aquele calorão, pelo menos, né? Para quem está no ar-condicionado, evidentemente, porque lá no campo deve estar muito calor. Mas o sol, pelo menos, não está nesse momento em cima do campo, né, Vladimir? Não tá, não. É o mormaço, né? Aquele mormaço tradicional. E isso também é muito quente, além do sol. E agora sim houve alteração. Foi o namorado da Mônica quem saiu. O William entrou com a camisa de número 18. Namorado, eu não peguei a piada, viu? É o Dudu? É, o Eduardo. Eduardo, né? Isso. Que é o Dudu, né? Eduardo e Mônica. Ah, tá. Eu tô achando que é a turma da Mônica. Então, o Eduardo com a 9 sai para a entrada do 18 William. 18 William tá no gramado no time do Lemense. Boris. Convenhamos, essa foi boa, né? Foi ótima. Eu que não peguei. Eu que fui lento nesse lance. Muito obrigado. Aqui o jogo parado. A Ponte tem lateral para bater pela direita no campo ofensivo. Após este jogo, Série A2, sábado que vem, 4 da tarde, no Palma Travassos contra o Comercial. E fechando a primeira fase contra o Noroeste. A última rodada, todos os jogos, em princípio, no sábado às 3 da tarde. Vem Ponte. Bola entrada na grande área para Dudu Ratamoto. Corta a defesa, ele brigou. Ganhou, saiu na cara do gol. Maurício entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Do garoto Maurício, ele tem a 18 estampada na camisa, iluminado, atento após a roubada de bola de Dudu Ratamoto na falha do defensor do time do Lemense. Um tapinha na bola para Maurício, ele recolheu, dominou, saiu na cara do gol e chapou bonito com o pé direito, a meia altura, canto direito do goleirão do Lemense para marcar o segundo da Macaca. O primeiro gol de Maurício como jogador profissional vestindo a camisa da Macaca. Boa, garoto Maurício, faz a festa, comemores pra fecha com a macacada presente em Leme. A Ponte amplia no Bruno Lazzarini. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada.
Maurício iluminado, predestinado, o garoto Maurício, que entrou no segundo tempo. Um gol que ficará eternamente cravado na sua retina. O gol é de Maurício. A Ponte Preta amplia na marca de 33 minutos de bola rolando do segundo tempo. Grite comigo, solte o grito, macacada. Tá registrado em Leme. Maurício, Ponte Preta 2, Lemense 0. Kaique Sena, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Que legal a história sendo escrita, né? Primeiro gol do Maurício como profissional, estava perseguindo bastante, merece o garoto em mais uma falha. Desatenção da defesa do Lemense. O Everton fez o passe exatamente para o Maurício. Inicialmente o corte foi feito pelo Acácio, mas o Bonilha foi tentar sair jogando, perdeu a bola, a recuperação foi do Dudu Ratamoto, que tocou para o Maurício, que aí com tranquilidade, com categoria, tocou na saída do goleiro Kaique Sena. Festa do Maurício, festa da Ponte. A Macaca amplia 2-0. Bola. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Carlos Henrique, o bate pesado, gol de Maurício. A Ponte amplia em Leme 2-0, CH. Antes a Ponte vai mudar, tem novidade, Catarino. João Gabriel, mais uma novidade na equipe da Ponte. João Gabriel com a 23 entrando no lugar do Everton. Sai o Everton 2, entra João Gabriel 23. Legal, matou o jogo, né, Boris? Com 2-0. Aliás, o Dudu Ratamoto entrou muito bem no jogo, hein? Ele foi esperto nesse lance, roubou a bola do zagueirão ali. Meu Deus, zagueirão do Lemense. Que coisinha feia, hein? Mas ele não tem nada com isso. Deu uma cutucada, serviu o Maurício com extrema categoria. Fez um gol de gente grande. Saiu na cara do goleiro. Tem jogador atacante que o gol fica pequenininho, né? Para o Maurício, não. Ele meteu no canto direito alto do goleirão, fez 2-0. E a tendência, para mim, o jogo está definido. A Ponte vai vencer o jogo. Precisava de mais esse gol. O Lemense, evidentemente, sentiu esse gol e vai continuar sentindo. Desesperado, zaga fraquíssima. Não é à toa que a zaga do Lemense é uma das piores do campeonato, né? Mas a Ponte não tem nada com isso. Fez 2-0 com competência e merecimento, Boris. 2-0 para o Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 36:50, segundo tempo. Em Leme, Série A2, a bola rola e você confere comigo e com o Timaço de Carlos Batista. Ponte Preta 2, Eliel e Maurício, 2 da base, 2 goleadores nesta tarde na base. Ponte Preta 2, Lemense 0, Edu. É o Hélio, né, completando um ano de Ponte, o Eliel começou com ele, o Maurício começa com ele também, e o João Gabriel, que acaba de entrar, também é da base. É o primeiro jogo dele, a estreia, já ficou 3 vezes no banco e agora estreando o zagueiro João Gabriel. Olha, lá na Javari é o seguinte, continua Juventus 1, Santista também 1. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado no YouTube, no AM, no FM, aqui na Bandeirantes. Vamos juntos com a Macaca, que tem escanteio para bater. Tem muita gente do Lemense já indo embora. Sabe como é que é, né, Vladimir? Depois do meio-dia, bate aquela fome, né? Aquela situação estomacal onde você necessita de uma alimentação. Ainda mais com o time perdendo 2-0, vai mais cedo, né? Matheus Jesus levantou pra boca do gol, subiu lá dentro da defesa. A sobra da bola pra Maurício, jogou pro meio da área. Samuel rebateu, tirou mal, completa de qualquer maneira Rodrigues. A Ponte briga com Matheus Jesus, leva melhor o time do Lemense, mas se sai com a bola e tudo, Rodrigues pela linha lateral. Mudou. A bola saiu, lateral de graça pra Macaca, diga. Saiu no Lemense o 10, Valdívia, entrou o 20, Léo Costa. Léo Costa com a 20 entrou no lugar do Valdívia. Léo Costa, portanto, a última mexida do técnico Fael Júnior. Fica em uma situação complicada o Lemense na Série A2, na classificação.
com 11 pontos, né? E terá ainda a rodada, os times que irão jogar. Olha a Ponte brigando com o Dudu Ratamoto. Chega Ramírez para fazer o corte. Entra e corta e coloca a bola para a linha lateral, cedendo o lateral para Macaca bater. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Macaca para ataque, domina na entrada da grande área, dividiu, brigou, lutou, Eliel tira a defesa, sobra para Luiz Felipe, bobeou, perdeu a bola, para volta para Pablo, Pablo ajeita, domina para o time do Lemense, chega Luiz Felipe, na bola, recupera o árbitro em cima, Matheus Jesus no comando para Eliel, muito forte o passe. Sai tranquilo do gol, goleirão Kaique Sena para fazer a defesa. E assim que o futebol acabar é já já. Aqui na Bandeirantes vai começar o jogo aberto. E o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro com aquela categoria de sempre vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra, então acesse supermercadotaquaral.com.br. Vem Lemense pela esquerda, Cássio tentou a jogada, chega por baixo, Luiz Felipe no carrinho, colocando a bola para fora. Escanteio para o Lemense, jogo aberto para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. 40 minutos, escanteio para o Lemense bater. Vem Rodrigues para a bola com o pé direito, vai jogar lá dentro. Marcação em cima do Samuel, que é o jogador de estatura maior desse time do Lemense dentro da área. Vem Rodrigues, levantou para Samuel, de cabeça ele desvia. A sobra da bola não dominou o Kleber. A bola passou por ele, foi embora pela linha de fundo. Era o William quem tentava, que entrou no lugar do Kleber. Tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Subiu ali o Samuel para fazer o cabeceio. O William ainda tentou aproveitar, não dominou a bola pela linha de fundo, é apenas tiro de meta, né? E o Lemense segue a sua sina. Tem sempre muitos gols nos jogos do Lemense, a média de 2,9 por partida, mas normalmente o time perde, como está perdendo 2-0. A Macaca já classificada e com este resultado, restando 2 jogos para a Ponte, já garante pelo menos a posição entre os 4 primeiros para decidir o jogo da volta das quartas de final em casa. Serão 2 jogos. Primeiro fora, o Ponte nesse momento está pegando o Taubaté, né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. E em relação ao último jogo da primeira fase para o primeiro jogo das quartas de final, a tabela mostra uma semana aí, né? Uma semana entre um jogo e outro. Escanteio para Macaca bater, 41,5 segundo tempo. 2-0 para a Ponte em Leme. Matheus Jesus vem para a cobrança do escanteio, autorizada a cobrança. Levantamento na primeira trave. Tentou desvio. O Maurício. Thiago Oliveira estava no lance também. O árbitro está apontando o escanteio, Vlad. Apontou sim que o toque último a tocar na bola teria sido ali o camisa 13, o Nicolas. Por isso, Matheus Jesus bate o escanteio de novo. Matheus Jesus vem para a cobrança. Capricha, capricha, capricha que dá. Matheus Jesus vem para a bola, autorizada a cobrança. Levantou para a boca do gol. Desvio para fora. Se lamenta, Fábio Sanches estava na jogada também, Dudu Ratamoto, no ótimo cruzamento de Matheus Jesus e foi o zagueirão, o xerifão da Macaca, quase ele marca, Vlad. As costas do Samuel, hein, tava sozinho, se lamenta porque não tinha ninguém à frente, era gol certo, o Fábio Sanches de cabeça, mas a bola subiu pela linha de fundo do tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42,5 segundo tempo. Em Leme, estádio Bruno Lazzarini, 12ª rodada do Paulista da Série 2 e vai dando Macaca. Ele é o no primeiro tempo, Maurício na etapa final. Ponte Preta 2, Lemense 0, Edu Pinheiro. Olha, instantes finais na Javari, Juventus 1, Santista também 1. A Ponte nesse momento 32 contra 23 a Santista e Novo Horizontino 22. Tem mais 4 jogos o Novo Horizontino, hein? A Ponte amanhã viaja para o Piauí, terça-feira, 21h30, lá no Piauí, em Teresina, Fluminense e Ponte. Só por participar, a Ponte ganha 1.025.000. Se passar pelo Fluminense, o empate da Ponte. Se passar pelo Fluminense, ganha mais 1.400.000. Você
confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ainda dá tempo de você deixar o seu like na transmissão em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quase 17 mil inscritos. Quem sabe a gente consegue bater esta meta nos próximos dias. Lance agora parado, são 3 jogadores caídos. Da ponte é o Thiago Oliveira. Foi na disputa ali de cabeça com o William. Vladir. É o choque de cabeça, né? O Thiago, ele chegou aí cabeceando a nuca do William. Dói pra caramba, pros dois, na verdade. Até por isso o jogo tá parado. Quando o choque é de cabeça, o atendimento médico é prestado de forma imediata. E ele sobe com os 2 olhos abertos, né? E desvia, tem esse choque de cabeça e volta, né? E já grita, né? Ai, aquele ai! E doeu realmente, o choque foi forte. E o segundo jogador da ponte que estava caído era o Jean Carlos. Ai! Esse aí é doído, né? Dói. E Dói pintou demais. cartão, viu? Pintou cartão ali pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira recebe cartão amarelo, o zagueirão da Ponte Preta. Aliás, não foi o Thiago não, né? Foi o 16. Já confirmo. Jean Carlos. É ele exatamente. Mesmo. Jean Carlos, 16, recebe cartão amarelo. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Então acesse anhangueraferramentas.com.br. Você está na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com o Timacho de Carlos Batista. São as emoções do Campeonato Paulista da Série 2, mas daqui a pouquinho tem mais. Hora e vez da Série A1. Direto de Sorocaba, Walter Ribeiro. Tem Guarani Inter de Limeira, 11ª rodada do Campeonato Paulista, narração de Carlos Batista. Aqui tem falta o Lemense para bater. Léo Costa vem para a bola. Pé canhoto, levantou, bola curta. Chega aí Léo de cabeça para afastar. A bola não sai, o Jean Carlos tentou ainda tocar da bola, o Maurício também, o Léo Costa protegeu para ganhar lateral para o Lemense. Mais 6. Vamos até 51 em Leme, placar de 2-0 para o Macaca. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Carrega a bola do Ratamoto, houve a falta para cima dele, foi puxado um pouco depois da risca do meio campo, árbitro aponta. Falta para o Macaco, o próprio Dudu já cobrou no comando para ele, em posição legal, recolheu, dominou a linha lateral da grande área, fez o break, deixou para Dudu, limpou, cortou, pé canhoto, bateu, passa a esquerda com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir Catarino. Jogada na velocidade, contra-ataque da ponte, o Eliel dominou, limpou a zaga, rolou ali pro Dudu que bateu forte. A bola passou cruzada, linha de fundo, quase o terceiro gol da ponte. Quase, a ponte amplia. E aí, CH? Tá ficando de bom tamanho, a ponte com o time reserva, poupando os principais jogadores e vencendo o Lemense por 2-0, CH. Melhor dos mundos, Boris. Descansou todo mundo, ganhou o jogo fora de casa. Os meninos não sentiram, né? É uma espécie de vestibular e eles passaram, suportaram bem o jogo fora de casa, um jogo numa temperatura terrível, numa condição de gramado desfavorável. Eles estão de parabéns. A Ponte não fez um grande jogo, mas mereceu sem dúvida alguma a vitória. E vem Ponte de novo, Eliel lançado em posição legal, tem a chance, o goleiro saiu, recolheu, dominou, puxou pra canhota, disparou, defendeu o goleiro, a sobra pra Dudu, tentou cruzamento, errou. Kaique Sena faz uma defesaça. Ele é o cara a cara, teve a chance, ele dominou, recolheu a bola, escolheu o canto. O goleirão cresceu na frente do elenco, demorou, é bem verdade, um pouquinho para finalizar. E com os pés, o Kaique Sena evita o terceiro gol da Macaca, Vladimir Catarino. O Eliel ficou em dúvida, né? Se chutaria ou se passaria para o Dudu. Quando resolveu bater, o goleiro Kaique Sena já estava em cima dele, né? Acabou fazendo a defesa. Depois da sequência, o próprio Dudu desperdiçou a oportunidade. Uma confusão ali no banco do Lemense. Eles queriam impedimento, né? É impedimento no lance, né? Quem enfiou a bola, hein? Teve cartão amarelo. Agora cartão amarelo também para o jogador da Ponte. Quem está amarelado ali, o Luiz Felipe, camisa 14, recebeu cartão amarelo. Ou seja, muita confusão, o impedimento não foi marcado e a Ponte perdeu o gol. Vamos precisar ver no replay, Edu, porque é o seguinte, o lance foi muito rápido. A TV estava em outra situação. Jesus. Foi o Jesus, né, CH? Mas não pode perder o gol como perdeu o Eliel, convenhamos, hein, CH? Cara a cara, sem nenhuma marcação. Não pode perder, mas é pior do que perder, ele tinha que ter servido o Dudu. Tava livre, entrando pelo lado esquerdo, né? Foi fominha o Eliel nessa, mas não pode perder esse gol, não.
É isso, só pensando no quadro, a defesa do jogo, no jogo aberto, já com o Edu Pinheiro, até então não tínhamos nada, né, Edu? Exatamente o comentário aqui no estúdio. Eu olhei pra técnica, nenhuma defesa até agora. Salvou, hein? Gostaria de saber daquele nosso comentarista especialista, né, que já esteve lá dentro e conhece o riscado, que tá dizendo aí que em 2023, regulamento, fez curso, tá mais exigente, qual seria o grau, a dificuldade, o conceito e a nota para a defesa do Kaique Sena, mas foi uma defesaça, hein, Vladimir? Foi sim, acima de 8, tipo né? handball, né? Ele fechou totalmente o ângulo, impedindo ali a finalização do Eliel, que conseguiu finalizar, mas a defesa muito bem feita pelo goleiro. Pergunta para mim. Carlos Henrique, o bate pesado, conceito, grau, definição e a nota para a defesa de Kaique Sena, goleiro do Lemense. Não foi defesa, o centroavante que perdeu a oportunidade. A bola bateu nele. Quem perdeu foi Eliel. Nota 5. Quer dizer que vocês estão fazendo o mesmo curso, é o mesmo local do curso, né, ô CH? Eu estou averiguando para ver se esse curso existiu. Estamos apurando. 49,5, vamos até 51, a Ponte mais uma vitória no Campeonato Paulista da Série 2, uma grande campanha, chegando a 32 pontos na liderança isoladíssima da Série 2. Matheus Jesus para Maurício abriu para Eliel, vem a passagem do João Gabriel, soltou para ele, devolveu para Eliel, entrada na grande área, recolhe, domina, a Ponte com a posse de bola no campo ofensivo, Luiz Felipe na ponta para João Gabriel, preparou o cruzamento, a bola foi desviada, quase encobriu o Kaique Sena, o gravata irregular, a bola quicou, quase encobriu o goleiro, hein, Vladimir? Quase de novo é surpreendido, né? Quando a bola bateu no gramado, deu aquela subida, mas estava esperto o goleirão. Vem bola pro campo de ataque, o time do Lemense com o Rodrigues, ele bota na frente, foi puxado ali, seguro pelo Luiz Felipe. Mas o ladrão não deu a falta, não. O Rodrigues desistiu no lance. Luiz Felipe já tinha até cartão no lance, no jogo, né? Hein? Tá com câimbras o Luiz Felipe. Correu demais o Luiz Felipe. Bola para Fábio Sanches. A Ponte tem a posse de bola no finalzinho, vai terminar o jogo. 2-0 para Macaca. Agora uma chegada mais dura por trás do jogador do Lemense para cima do jogador da Ponte. O jogo está parado para cima do garoto João Gabriel. Vladimir. A falta aconteceu sim. Quando ia puxando o ataque ali a Ponte, ficou sentido o João Gabriel. E o Luiz Felipe aproveitou para cair também, receber atendimento para câimbras. A informação, Edu. Olha, acabou na Javari, Juventus 1, Santista também 1. A Ponte vai para 32, Santista vai a 23, tem um jogo a menos. Novo Horizontino com 22, ainda vai jogar mais 4 vezes o Novo Horizontino. Bolis. No momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo em Leme, deu Macaca. A macacada vibra, comemora mais um resultado positivo na Ponte no Campeonato Paulista da Série 2. Gols de Eliel de cabeça no primeiro tempo aos 37 e de Maurício também aos 33, mais da etapa final. Gols que garantiram a vitória da Ponte. Permanece agora na liderança, permaneceria de qualquer forma, mas com uma liderança ainda maior, uma distância de pontos em relação aos rivais, chegando a 32 pontos e foca na Copa do Brasil. Deu Macaca, mais uma vitória da Ponte na Série 2, Ponte Preta 2, Lemense 0. Fique ligado na Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro e na sequência o jogo aberto. Deu Macaca, Ponte Preta 2, Lemense 0. Fique ligado aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. E se você gostou da nossa transmissão, por favor, aí no YouTube, você nos vendo no YouTube, por favor, dê o seu like aí, por gentileza, faça a sua inscrição. O nosso muito obrigado, grande narração do Bolis, hein? Grande narração. Daqui a pouco vamos ouvir os 2 gols, hein? O gol do Eliel e o gol também do Maurício, 2 meninos da base. Hoje a Ponte, uma equipe bem alternativa, mais uma vitória, grande liderança. E o público não informado, né, Catarino? Mas torcida da Ponte presente, hein, Catarino? Muita gente da Ponte, do presente ao estádio Bruno Lazzarini. Oficialmente o público não foi divulgado, mas com certeza torcedor da Ponte em grande número e muito satisfeito, né? Ponte vence mais uma, sacramenta de vez a presença entre os 4 melhores do campeonato, folga na liderança e agora pensa na Copa do Brasil na próxima terça-feira. Olha,
titular mesmo, que jogou o goleiro Kaique França o tempo todo, jogou o tempo todo. O Matheus Jesus, que entrou pro segundo tempo a 21. Você me corrija aí, o Fábio Sanches, né? No mais, uma equipe bastante alternativa, né? E agora a viagem, então, para a Copa do Brasil, Catarino? Exato. Neste domingo a Ponte viaja, são aí mais de 2.000 quilômetros até Teresina. Terça-feira tem jogo importantíssimo, talvez o mais importante do ano até aqui, essa partida contra o Fluminense do Piauí. A Ponte joga 9h30 da noite e tem a vantagem no empate. Se a Ponte empatar ou vencer, claro, garante classificação à próxima fase. A CBF já confirmou o árbitro da partida, será o paranaense Lucas Paulo Torezin. Ele apita Ponte Preta e Fluminense e Ponte Preta, terça-feira, 9h30 da noite. Já o Lemense volta a campo pelo Campeonato Paulista no meio de semana, né? Tem rodada no meio de semana, o jogo da Ponte já foi antecipado. Lemense joga contra a equipe do Oeste, terça-feira, 7h da noite, também em Leme, pela 13ª rodada da Série A2. Edu? Esse pela Copa do Brasil vale muita grana, gente, porque a Ponte, só por participar do jogo contra o Fluminense, vai ganhar 1.025.000. E se passar o empate da Ponte, mais 1.400.000, hein? Importantíssimo. E na Série A2, depois voltando, vai para onde, hein, Catarino? Pega o Comercial no próximo sábado, né? Sábado seguinte, pega o Comercial em Ribeirão Preto. Na última rodada, fecha contra o Noroeste, jogando no Majestoso. E esse jogo contra o Noroeste, o último, é o seguinte: quem tiver pendurado contra o Noroeste, último jogo, hein? Quem tiver pendurado e levar o cartão, não joga no primeiro jogo, no mata-mata, quartos de final, porque nas quartas de final, os cartões amarelos serão zerados. Ô, Catarino, você volta daqui a pouco no craque do jogo, tá bom? Até já, Edu, combinado. E na audiência rotativa, o Elvis, a situação de Elvis. Tá machucado, lesão muscular na posterior da coxa esquerda, pelo menos 15 dias de recuperação, ou seja, 15 dias sem o Elvis aí vestindo a camisa da Ponte. Vamos lá, CH, vamos comentar. É o seguinte: a Ponte entrou com o Kaique França, o Everton, Thiago Oliveira, Edson, menino da base, e Jean Carlos, hein? Felipinho da base, Luiz Felipe, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. As alterações, a primeira, a 14 segundo tempo, estavam 1-0, saiu Júnior Tavares, entrou Maurício. E depois, no mesmo instante, saiu Guipira, entrou Dudu Ratamoto. Depois, a 21 segundo tempo, saiu Cássio Gabriel, entrou Matheus Jesus e saiu o Edson, entrou o Fábio Sanches. E depois, a 35, saiu o Everton e entrou o João Gabriel, menino da base, fazendo a sua estreia, zagueiro. Vamos aos gols aqui, CH. O Eliel marcou a 37 do primeiro tempo, após escanteio, 1-0, gol de cabeça. E depois o segundo gol de Maurício aos 33 segundo tempo. Dudu Ratamoto roubou a bola e entregou para Maurício, que, penetrando na área, colocou no ângulo do goleiro. Tirando esses gols aí, é o seguinte: tivemos aí 2 bolas na trave. A 40 do primeiro tempo já estavam 1-0. Jean Carlos chutou na trave. A 13 do segundo tempo, Guipira de cabeça na trave. Os principais lances. O incrível gol perdido por Eliel aos 47, sozinho, cara a cara, mas deveria ter servido o Dudu Ratamoto, que estava livre, né? Foi fominha aí o Eliel, mas aos 18 do primeiro tempo, estava 0-0, Eduardo da Lemense, de cabeça, perdeu por cima, cara a cara também, tá bem? Ô, CH, queremos ouvir, hein? Lemense 0, Ponte 2. Não dá para discutir a vitória da Ponte, é uma vitória de um time organizado, de um time que tem valores individuais, mesmo com o time reserva, valores superiores, né, individualmente falando, que a equipe da casa. O Lemense não é à toa que só tem 11 pontos, vai brigar para não cair, um time cheio de problemas defensivos. A Ponte não tem nada com isso, ela conseguiu no setor defensivo ter equilíbrio. Teve alguma coisa que precisa ser corrigida ainda do Thiagão, não é? Principalmente saída de bola, e depois do segundo tempo também o Edson deu uma claudicada. Acho que o Everton e o Jean Carlos fizeram um jogo até regular. O meio-campo, que era a minha principal preocupação, acho que teve um bom comportamento. Filipinho, Luiz Felipe e Júnior Tavares deram a proteção, deram a saída de bola necessária para o time. O Cássio Gabriel não apareceu tanto porque o gramado
dificultou muito o trabalho dele e dos jogadores de meio campo. A bola ela pulava pra caramba, um gramado muito duro. Então, quando você quer colocar a bola no chão, fica difícil, né? A bola você não tem precisão no passe, e esses passes errados, principalmente no primeiro tempo, prejudicaram a Ponte. A Ponte tomou 3 contra-ataques na primeira etapa, que ainda bem acabou não saindo o gol da Lemense. Se sair, isso o C não joga, mas caso isso tivesse acontecido, o curso da partida poderia ter sido outro. Ainda bem que não aconteceu. No ataque, eu acho que o Gui Pira e o Eliel foram muito bem, e quem entrou também foi muito bem. O Dudu entrou super bem, dando velocidade, deu assistência para o segundo gol, enfim. Em termos gerais, a equipe não foi um jogo bonito de assistir. Não foi. Um jogo cheio de trombadas e de erros. Mas eu estava com medo, e eu vou dizer uma coisa, foi surpreendente, positivamente falando. O comportamento de vários jogadores, que já a gente vai falar um por um aqui em relação ao desempenho, mas em termos gerais, Edu e ouvintes da Bandeirantes, a Ponte fez um jogo seguro, um jogo organizado e mereceu o resultado. Eu estou falando da defesa, do meio campo e do ataque. Não tem, por exemplo, um jogador dentro de todos que participaram que você possa comentar e dizer o seguinte: esse aqui jogou mal. Não, nenhum, de verdade. E é um jogo fora de casa e às 11 da manhã. Então tudo isso tem que ser pesado na hora do comentário. Eu acho que a Ponte mereceu o resultado, teve ali quase 20 escanteios a favor. O desempenho em termos estatísticos foi enormemente pró-Ponte Preta. Se você olhar o número de passes concluídos, de chutes a gol, de escanteio, de posse de bola, não é? É que o jogo foi muito picotado, principalmente no primeiro tempo. Se a Ponte tivesse tido no primeiro tempo a tranquilidade que teve no segundo, a Ponte poderia ter feito um placar mais elástico. Valeu, 2-0 correto. Gostei de várias peças aqui que a gente já vai falar. Então a Ponte, que agora vai a 32 pontos, né, Edu? Que coisa, hein? 32 pontos, faltando 2 jogos para acabar o campeonato, na primeira fase. Para Ponte, 2. Para Santista, 3. Novo Horizontino, mais 4 jogos. Mas exatamente, faltam 3 rodadas. 4 rodadas, né? Com a de hoje, tirando a de hoje, mais 2, perdão. Dificilmente alguém vai tirar a liderança da Ponte. Está de parabéns. O planejamento do Hélio dos Anjos funcionou de novo, e agora todas as atenções voltam aí para a Copa do Brasil, jogo fora de casa na próxima terça-feira. Mas hoje, Edu, hoje valeu. Olha, um abraço para Comendador Totoiate na Sacramento, vibrando com mais uma vitória da Ponte. O Augusto, filho do Pardal, né? Taxista lá na Sacramento, também mandando aqui, muito obrigado. Pardal, aquele mesmo, hein? Técnico da Ponte, 97. Quando a Ponte subiu na reta final, o Pepe assumiu, mas o Pardal foi o autor intelectual do time de 77. Abraço, viu, Augusto? Muito obrigado pelo carinho. Olha, a Ponte matematicamente não garante ainda a primeira colocação, tem 32. A Santista, se a Ponte perder os 2 jogos que restam, a Santista vencer tudo que tem, vai dar empate, mas no saldo pode ultrapassar. Novo Horizontino, se ganhar tudo que tem, chega a 34, a Ponte tem 32, mas a Ponte está muito próxima de realmente a primeira colocação. Edson da Boa Vista, Edu, só falta acertar na Mega, hein? Acertei 2-0, parabéns, cara! Edson da Boa Vista, hein? Você, hein? Pessoal da Boa Vista, se informe com o Edson que ele tem o palpite da Mega Sena, tá bom? A Rosa mudou aqui a fotinha dela, não está mais com o Ray-Ban, tá de lado agora. Rosa! Muito contente, feliz com a macaca também, Rosa. A Rosa, mas continua sendo, hein? O Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Edu, a Ponte, na pior das hipóteses, é segunda colocada, com mais de 95% de chance de ser a primeira. O Dadá de Barão, obrigado, Dadá. Edu, resultado improvável, mas essa é macaquinha safada. Vamos lá. Não, mas hoje a Ponte foi bem, viu? Hoje a Ponte foi bem. Edu, com o resultado da Santista, a Ponte assegurou no mínimo a segunda colocação. Ok. Muito obrigado, Tandy Negrão. Pessoal me ajudando aqui na matemática, hein? A Marisa também, maravilhosa transmissão. Viva a Ponte, é isso aí, Mar. Muito obrigado. Um abraço aqui para Gilberto Suf, nesse momento, se deslocando para Sorocaba, né? Boa viagem, viu, Suf? Obrigado pelo seu trabalho aqui. Uma mensagem cumprida aqui. Tá alimentado ou não? Oi? Tá alimentado, Gilberto Suf? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A bolacha na mão do Gilberto Suf, precisa ter uma esquela. Arroz, bife, cavalo e suco de laranja. Olha lá, ouviram?
Você precisa de Bife a cavalo. Imagine a protuberância abdominal na viatura com destino a Sorocaba. Hein? Ele tá abastecido, viu? E foram, o que eu contei aqui de lado eram 2 marmitas, hein? Pra você ter uma ideia. Tá pensando o quê? Mas, gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo nosso WhatsApp 971021493. Obrigado você no YouTube, nos acompanhe, dê o seu like, por favor, se inscreva, dê o seu joinha. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E você também aí nas redes sociais, no AM 1170 Campinas e região. Você aí no FM faixa estendida 85,7 para Campinas. Alô, Ribeirão, 85,3, muito obrigado. Tudo som digital, muito obrigado. Vamos ouvir os gols aqui? Vamos ouvir. Atenção, atenção, departamento técnico, meu caro Lucas Pessoa. É o lance 4, tá? Lance 4, o gol do Eliel. E na sequência, o lance 8, o gol do Maurício, tá? Mas por partes, o gol, o lance 4, né? Gol do Eliel, para você curtir aí, você que acompanhou a transmissão da Bandeirantes, que não teve a oportunidade de acompanhar, curtindo mais uma grande vitória da Ponte LM. Aqui fechado, hein? Vamos para o jogo aberto, mas depois ouvimos aqui a narração do Boris, tá? Aqui Lemense 0, Ponte 2. Escanteio para Macaca. Cássio Gabriel, pé direito, caprichou, levantou de cabeça, o desvio é gol! É de Eliel! Gol da Ponte! É do garoto Eliel! Ele tem a 9 estampada na camisa. Eliel é cruel de cabeça. Na primeira oportunidade, por muito pouco ele não marcou, mas na sequência, na cobrança de escanteio, que ótima cobrança do Cássio Gabriel pro garoto Eliel, iluminado, predestinado, se antecipou o zaga do Lemense, ficou bem colocado na risca frontal da pequena área de cabeça, meteu no ângulo do goleiro do Lemense para abrir o placar em Leme. Eliel, e como tem estrela, o cruel Eliel é cruel, faz a festa macacada, pula, sai do chão e vibra a macacada. Eliel coloca lá dentro, a Ponte sai na frente, na marca de 37 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Leme. Eliel, o cruel de cabeça. Ponte Preta 1, Lemense 0. Kaique Sena não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. Bola entrada na grande área para Dudu Ratamoto, corta a defesa, ele brigou, ganhou, saiu na cara do gol, Maurício entrou, tocou e é gol! É gol! Da Ponte! É do garoto Maurício, ele tem a 18 estampada na camisa, iluminado, atento após a roubada de bola de Dudu Ratamoto na falha do defensor do time do Lemense. Um tapinha na bola para Maurício, ele recolheu, dominou, saiu na cara do gol e chapou bonito com o pé direito, a meia altura, canto direito do goleirão do Lemense para marcar o segundo da Macaca. O primeiro gol de Maurício como jogador profissional vestindo a camisa da Macaca. Boa, garoto Maurício, faz a festa, comemores pra fecha com a macacada presente em Leme. A Ponte amplia no Bruno Lazzarini. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Maurício iluminado, predestinado, o garoto Maurício, que entrou no segundo tempo. Um gol que ficará eternamente gravado na sua retina. O gol é de Maurício. A Ponte Preta amplia na marca de 33 minutos de bola rolando do segundo tempo. Grite comigo, solte o grito, macacada. Tá registrado em Leme.
Um abraço pro Mineirinho. Mineirinho ligou com alô, Mineirinho, torcedor símbolo da Ponte, ao lado do Totó, né? O Totó tá meio doente, precisava saber informações do Totó, hein? Outro dia estava no Majestoso, sempre viaja com a Ponte, mas pelo que eu tô sabendo, não tá viajando, tá bom? Ele tava com problema, me parece que no quadril. Conversei com o Totó na cabine da Rádio Bandeirantes e relatou esse fato, mas tá dizendo que ele disse que estava se recuperando, inclusive estava procurando passagem para o Piauí, Edu. Quem sabe, hein? Terça a gente confere se o Totó vai pro Piauí. Ô, Totó, o Fraga também tá com problema no quadril, Totó. Isso não é nada, Totó. Você vai ver, você vai ficar melhor que o Fraga, grande Totó. E o Mineirinho com problema na coluna, coitado. Encontrei o Mineirinho tudo torto, rapaz, sofrendo com a coluna. O último jogo que o Mineirinho foi no Majestoso foi no derby, aquele 1-0 gol do Fecim. Não foi mais, sempre liga aqui pra mim. Boa recuperação pra você, hein, Mineirinho? Tem que se tratar, hein? Fazer fisioterapia, tá bom? É isso aí, gente. Vamos para o jogo aberto, hein? Tem o craque do jogo, deixa eu ver o que mais. Tem aí o gabarito, jogador por jogador, tem a defesa. Tem a coletiva do tio Hélio, hein? O tio Hélio completando 1 ano de Ponte e nas mãos de Hélio, 19 jogadores da base, já estavam jogando. Mas continuou com o Hélio, que é esse aqui, Maurício, tá vendo? Começou com o Hélio, Eliel começou com o Hélio, o Amaral começou com o Hélio, tá bom? A gente volta já no nosso jogo aberto, aqui fechado, hein? Lemense 0, Ponte 2. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Lembrando que às 16 tem Internacional e Guarani, transmissão de o amigo Batista, lá de Sorocaba. Aqui, Lemense 0, Ponte 2, público não informado. Vamos ao craque do jogo. Eliel fez gol. Maurício fez gol. Deixa eu ver quem mais aqui. O Everton participou. Cássio Gabriel também. Vamos lá, quem será, hein? O craque do jogo. O Bola está na fita? Opa, claro. Pelo amor de Deus. Ao vivo. Atenção, hein? Isso é muito importante. Deveria ser sempre assim, mas tá bem, não posso reclamar, não. Ô, seu Boris, o craque. Sim. Quem é, hein? É por eliminação, por exclusão, convicção? Não, convicção. Aliás, eu também fiz aquele curso lá, Edu. Curso sim? de critérios, para ser mais criterioso. Mas continuo tendo, evidentemente, um fator importante, né, para a definição do craque do jogo, que é o gol. E ele jogou os 90 minutos. 90 não, né? 90 não existe mais. Quase 100 minutos. Ele é o cruel, participativo, teve aquela última chance. Ali também a gente entende, né, Edu? Já no tempo acrescido pelo árbitro, a questão do sol, questão climática, já o desgaste do jogador, ele acabou perdendo. Fatalmente, se fosse dentro do primeiro tempo, ele faria. Mas tem o cheiro, o faro do gol. Eliel, pra mim, o craque do jogo, Edu. Um abraço, bom retorno, até a próxima, parabéns pela transmissão, Boli. Fechado, Edu, um grande abraço pra você, um excelente fim de semana pra todos e seguimos juntos aqui na Bandeirantes. Até a próxima, Edu. Se Deus quiser.
Bom, o Eliel também, menino, raçudo, né? Raçudo, fez o gol, perdeu aquele 47, né? Poderia ter servido do Ratamudo, conforme dissemos, até o CH também pegou e opinou a respeito. Mas o menino, fala pra você, tem uma baita de uma raça, viu? Vou te contar. Atenção, atenção, o repórter Vladimir Catarino. Fala, Edu, meu voto vai ser pro Luiz Felipe, viu? Pra mim, o Luiz Felipe hoje entrou no meio campo, né? Normalmente a gente se acostumou a vê-lo na lateral. Pra mim, o Luiz Felipe foi muito bem hoje, merece o meu voto de craque do jogo. Nesse momento, Vladimir Catarino, né, já se preparando, voltou, saiu correndo, foi pra viatura, saindo aqui da Band, tá indo pra Sorocaba. Hoje aqui o expediente tá corrido pra todo mundo, viu? Pra todo mundo. Oi, CH, craque do jogo, queremos ouvi-lo. Pelo gol, Edu, se você perceber na bola parada do Cássio Gabriel, ele dá um passo atrás, esse menino se posiciona dentro da área como poucos na idade dele. E fez um gol que tirou um peso muito grande. Até o momento do gol, a Ponte estava errando demais no jogo. E o gol que ele fez deu mais tranquilidade para o time, mais segurança para o time. E é um menino que eu sou fã dele. Ele é lutador, ele não é nenhum craque. Ele é lutador, raçudo, não desiste, não tem preguiça. E eu torço muito quando eu vejo assim um atleta com essa característica. E a gente torce mais, entre aspas, né? Porque é da casa, que é menino forjado na base, né? Então, parabéns a ele. Para mim, o craque do jogo, Eliel, como diria Bolis, o Cruel. O Eliel, ele fez de cabeça também lá em Lins. Eu não me lembro contra o Náutico como é que foi o gol dele. Foi no gol de entrada, mas não lembro se foi de cabeça. Se vocês puderem me ajudar, nosso WhatsApp é o 97102 1493. O gol do Eliel contra o Náutico, quando ele estreou em 20 de julho ano passado, como é que foi o gol dele? Me ajudem, por favor. 97102 1493. Um abraço aqui para o final 1431. Edu Aponte foi bem contra o Lins e contra o Linense, né? Em Lins, né? E jogou também como equipe alternativa, exato. Lá em Lins também foi uma equipe alternativa e foi bem. O ouvinte aqui observando, né? A Ponte outra vez surpreendendo com o time alternativo. Será que já temos 2 times titulares? Diz aqui o Carlos do 88-86, hein? Edu, boa tarde, Macaquinha, tá demais. Vai marcar com um abraço do Mosquito. Obrigado, Mosquito, obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Rapidinho, já teremos aí a defesa do jogo. Edu, Luiz Felipe joga muito, preparo físico muito bom. Final 6117, aliás, foi o voto aqui do Catarino, né? Pro Luiz Felipe, bem observado, obrigado aqui ao nosso ouvinte, tá? Deixa eu ver aqui, figurinha, é a Rosa. A Rosa disse que vai voltar naquela fotinha aí do Ray-Ban, tá bom? Diz aqui, obrigado, viu? O Eliel fez o gol de cabeça, diz aqui o ouvinte 2338. É o Pádua, é isso? Pádua do Campos Elíseos? Ô, Pádua! Muito obrigado, meu amigo. Foi de cabeça, então os 3 de cabeça, porque o CH disse, o menino se posiciona bem, com poucos, então tá aí, confirmando o que disse o amigo CH, tá vendo? O gol do Eliel foi de cabeça, diz aqui o Batata, ao lado do filhão Antônio Henrique. Obrigado, Batata. Edu, foi de cabeça, Fabiano do Campo Florido. Obrigado, Fabiano. Obrigado, rapaziada, viu? Diz aqui, acho que é o ouvinte. Quem é que tá voltando? Tá voltando de Leme, rapaz. Xandão, Zé e Fabinho. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Essa até rimou, hein? Daqui a pouco a gente volta com... vamos pra ficha técnica, depois a defesa do jogo, tá? Aqui fechado, Lemense 0, Ponte 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento... Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo.
Café Caboclo 500 gramas, R$ 13,99. Cerveja Eisenbach 350 ml, R$ 3,29. Picanha Subife, peça a vácuo, R$ 64,95 quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 5 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sim, ficha técnica na Rádio Bandeirantes, lá em Lemense, Ponte. Vamos lá, como é que a Ponte começou? Uma equipe bem alternativa. Kaique França no gol, o Everton, Thiago Oliveira, Edson, menino da base, segundo jogo dele, e Jean Carlos, Felipinho da base, segundo jogo dele, Luiz Felipe, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. Olha, no banco tinha Leonaldi, tinha o Amaral, tinha Pablo Diego, Arthur, tinha o Gé, Matheus Jesus, o Fábio Sanches, tá bom? Não foram relacionados o Elvis, que todo mundo está sabendo, só daqui a 15 dias, provavelmente, o Mailton também na do DM, Ramon Carvalho, DM, há uns 8 dias, o Fraga tá com problema no quadril, tá fora da Série A2, Everton pode passar por nova cirurgia e assim vai, tá? Então, as alterações. A primeira alteração aconteceu a 14 segundo tempo, saiu Júnior Tavares e entrou Maurício. E também saiu Guipira, entrou Dudu Ratamoto, repita, 14 segundo tempo. As demais, depois a 21 minutos, saiu Cássio Gabriel, entrou Matheus Jesus e saiu o Edson, entrou Fábio Sanches. E a 35 saiu o Everton, entrou João Gabriel, menino da base, fez a sua estreia, é zagueiro, a equipe do técnico Hélio dos Anjos, que está completando um ano à frente da Ponte. Lemense com Kaique Sena no gol, Ramires, Nicolas Caran, depois Felipe e Acácio, Samuel, Bonilha e Valdívia, o cabeludo, depois Léo Costa, não é aquele Valdívia que vocês estão pensando, é completamente diferente, nem o chileno, nem o Valdívia que jogava no Inter e tal, Douglas, depois Rodrigues, Eduardo e Kleber, depois Pablo, com a música Pablo, a equipe do técnico Fael Júnior. Olha, cartão amarelo para Ponte, Felipinho, Eliel, Jean Carlos e Luiz Felipe. O Eliel agora está pendurado o Eliel, e o Arthur entrou, tomou cartão do banco, forçou, né? É o terceiro dele. Então o Arthur tá fora do jogo contra o Comercial lá em Ribeirão Preto, que é o próximo jogo da Ponte na Série 2, tá? Arthur então levou do banco, cartão amarelo é o terceiro, tá? É isso aí. Vamos aos gols. 37, primeiro tempo, o Eliel, após escanteio de Cássio Gabriel, de cabeça 1-0. E o segundo gol foi aos 33 minutos do Maurício. Menino Maurício, o Dudu Ratamoto roubou a bola e serviu ao Maurício, que entra na área, na entrada da área, chutou no ângulo, é isso aí. A renda não fornecida, Lemense 0, Ponte 2, a ficha técnica aqui do nosso Jogo Aberto. Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Já a coletiva do Hélio, hein? Vinícius Abarca, repórter da TV Bandeirantes, participando da atenção coletiva do técnico Hélio, daqui a pouquinho, tá bom? Com o Vinícius Abarca, da TV Bandeirantes, lá em Leme. Olha, a defesa, CH, você me ouve, CH? Você me ouve, CH? Alô. Oi, Edu. Então, cara, você sabe que defesa, eu só tenho essa, CH. É mesmo? Gostaria muito de oferecer ao amigo opções, e você, forçando a memória, pergunto, e tem outra? E tem outra, CH? Não tem outra, cara. Não tem. Teve gols perdidos, teve bola na trave, mas defesa não teve, rapaz. Você lembra no finalzinho da partida o que aconteceu, CH? Lembro. Então, então, vamos ouvir então. É a única que eu tenho, tá? Essa foi a defesa do jogo, é o lance 11. Lance 11, não está aí? Mas isso não tiver, não tem importância. A gente pega e edita depois. O nosso querido, deixa eu ver aqui, é o Danilo Capucci, né? Vai ter. É o lance do Eliel, não é, Edu? O lance do Eliel. Aliás, ele recebeu uma assistência do Matheus Jesus extraordinária. Eu falei, ele vai entrar com bola e tudo agora, né? Porque ele arrancou com toda a força. Aliás, a metida, o pessoal do Lemense ficou reclamando impedimento. Eu achei que o lance foi absolutamente normal. Bom, de qualquer maneira, a hora que ele partiu com aquela força que ele tem, falei, vai entrar com bola e tudo. Aí, o goleirão fechou bem o ângulo e o Dudu Ratamoto veio pelo lado esquerdo, assim, né? Do lado dele. O zagueirão veio quase encostando, a hora que o zagueirão chegou, ele bateu pro gol. Poderia ter feito o gol também, eu não estou criticando, mas eu acho que ele podia ter servido o Dudu, que estava livre sozinho. Ele ia encostar o pé na bola e fazer o terceiro gol. Mas valeu, não estou fazendo nenhuma crítica não, mas deixou de fazer um gol aí, né? Mas, né? Porque tudo bem, foi defesa do goleiro, mas para mim foi gol perdido, Edu. Deixa eu pegar aqui o Capucci, vem cá, Capucci, deixa eu ver aqui no arquivo. Foi no finalzinho. Aí, é essa, Capucci, é essa. E vem Ponte de novo, Eliel lançado em posição legal, tem a chance, o goleiro saiu, recolheu, dominou, puxou pra canhota, disparou, defendeu o goleiro, a sobra pra Dudu, tentou cruzamento, errou. Kaique Sena faz uma defesaça. Eliel cara a cara, teve a chance, ele dominou, recolheu a bola, escolheu o canto, o goleirão cresceu na frente do Eliel, demorou, é bem verdade, um pouquinho pra finalizar, e com os pés o Kaique Sena evita o terceiro gol da Macaca, Vladimir Catarino. O Eliel ficou em dúvida, né? né? Essa foi a defesa do jogo, Lemense 0, Ponte 2. Deixa eu ver aqui, Edu, boa tarde. Tem a defesa do goleiro da Lemense que buscou no ângulo uma cabeçada. Então, a bola sai pra fora essa, viu? Deixa eu ver, é o Vasco Rodrigues da Mansões de Santo Antônio. Obrigado, viu, Vasco? Muito agradecido, viu? Depois, revendo o lance e tal, aí até o boss fala, ela ia pra fora, tá? Mas muito obrigado. Edu, boa tarde, a Ponte Preta, time oficial. A Ponte Preta, time oficial, não é macaquinha. Não entendi, mas, como diria o Boris, está registrado, viu? Parabéns, equipe da Band, pelo profissionalismo, resenha sensacional. Obrigado, professor Donizete Rosa de Barão Geraldo. Ei, Barão, grande Barão, carnaval. Foi bravo em Barão, hein, professor? Não foi fácil, não. Muitos blocos em Barão, tá? Ô, Edu. Sim.
Você não dissertou a respeito da árvore. Você, nessa longa estrada no rádio esportivo, você se lembra de um estádio com uma árvore atrás do gol, Edu? Mas dentro, né, do alambrado para dentro, não para fora. Para fora já vi, mas do alambrado para dentro. Você lembra de algum estádio ou não? Da janela onde eu morava, lá no São Bernardo, eu tinha o campo do São Bernardo, Praça de Esportes do São Bernardo, Argemiro Roque, né? Argemiro Roque foi um grande atleta, disputou inclusive Pan-Americano, Olimpíada, e tornou-se professor, tomava conta da praça e treinou aqui em Campinas Conceição Jeremias, grandes atletas, Odete, né? Odete, nossa senhora, Odete ganhou 29 títulos de atletismo do arremesso de dardo. E a Conceição Jeremias foi medalha de ouro no Pan-Americano, disputou Olimpíada também nas mãos de Argemiro Roque. Eu tive o privilégio de ver o senhor Argemiro Roque dar aula de atletismo lá na Praça de Esportes São Bernardo. E lá também tinha, todo fevereiro, os ensaios da Escola de Samba Acadêmicos de Madureira. E frequentando São Bernardo, me lembrei da tremenda árvore que tinha tanto de um gol, tanto de outro. É que hoje essa árvore foi extraída porque atrás do gol de fundo, lá foi construído um centro de saúde maravilhoso, através de uma parceria com a São Leopoldo Mandique, que é uma faculdade aqui de Campinas, tem também em outras cidades, e esse centro de saúde que atende o São Bernardo e região é fora de série, ele é muito amplo, atendimento espetacular, muito bom mesmo. Então, devido ao centro de saúde, essa árvore, ela foi extraída. Mas tinha essa árvore, lembrei disso aí também. E nos... você entendeu, seu CH? Eu sabia que você... Foi só provocar, mas eu tinha na minha sensibilidade que você tinha uma história para contar. Acertei. Muito obrigado, CH. Olha, manda um abraço, Paulinho Teixeira, um mascote da Macaca, esteve com ele hoje conversando. Abraço, André do Ouro Verde. André, muito obrigado, viu? Paulinho Teixeira é mascote lá da Ponte? Será que é ele que é o goleirão? Edu, o Hélio dos Anjos está perdido nas mãos dos crias da Macaca. A molecada da base pedindo passagem. Abraço do Marcel Pimentel, tá vendo só? Olha o Hélio aí. Salve, Edu, Macaca querida. Esse é o nosso Nino. Alô, Nino do Dic 6. Muito obrigado, viu? Edu, muito agradecido. Quem que é aqui? É o final 80-03, mas foi pênalti, hein? De novo, teve um lance, foi a 16 do segundo tempo, o técnico do Lemense, reclamou de um possível pênalti do Thiago Oliveira. Ai, Thiagão, fez pênalti contra o Juventus, fez pênalti no Primavera também, mas muita gente achou que não foi também, né? Parabéns por excelente trabalho, é o Ciro Viana. Muito obrigado, viu, Ciro? Coletiva do Hélio, participação de Vinícius Abarca da TV Bandeirantes. Vamos ouvir aí, o tio Hélio vai falar. Primavera, depois do jogo, você falou que ia vir aqui até Leme para recuperar aqueles 2 pontos perdidos e, dito e feito, conseguiu essa recuperação com uma boa atuação de uma equipe mista, praticamente reserva, né? Eu queria que fizesse uma análise sobre essa partida e também sobre o resultado, até porque a Portuguesa Santista deixou escapar 2 pontos ali. Olha, a gente planejou isso desde antes do jogo do Primavera, porque eu não tinha condições de fazer uma preparação diferente disso, né? O resultado do Primavera nos levou a uma condição hoje de conseguir essa vitória aqui. Eu acho que esse tipo de vitória, friso o que eu falei, falo aquilo que eu falei no jogo, após o jogo contra a Linense, é um resultado de trabalho. Vários jogadores desse time aí treinam muito mais do que os jogadores que jogam. A carga desses jogadores é mais ou menos 28, 29, 30 km semanal, né? Várias vezes eu estou lá dando uma entrevista para vocês após o jogo. Eles estão na academia fazendo trabalho para suportar esse tipo de situação. A juventude é uma coisa fundamental, juventude com qualidade, com saúde. Os jogadores da base, nossa, tem muita saúde, né? Isso é muito importante. E eu estou feliz porque eu acredito que o resultado de um trabalho bem executado por eles leva, sim, a mais confiança a eles próprios. Thiago, Hélio, qual que é o próximo desafio principal agora para o jogo que vai vir na Copa do Brasil? Olha, eu estou com parte do grupo mais recuperado. Eu não usei o Jesus hoje 15 minutos, usei o Fábio 15 minutos.
e os outros eu não usei e não tinha planejamento para usá-los. Eles tinham que acompanhar a delegação porque nós fizemos uma coisa diferente. Eu criei um clima de concentração para os 2 jogos seguidos. 95% dos jogadores que estão aqui vão viajar amanhã pela manhã. Então eu já criei esse clima, quem não vai jogar vai para lá, vai ficar junto, vamos descansar, vamos recuperar. A estrutura do departamento médico veio toda para cá, veio toda para Araras, no caso, onde nós ficamos. Então foi criado esse clima e agora é dar continuidade. Então eles estão liberados até amanhã, 9 horas da manhã, e vamos seguir em busca do jogo mais importante da temporada para a Ponte Preta, né? Porque o mais importante é o de hoje. Ratificamos muito bem aqui, agora é a vida do clube, agora é sustentação financeira e a responsabilidade de nós profissionais é criar condição para o clube sempre melhorar financeiramente. João Gabriel, o Felipinho, também o Jean Carlos e, claro, o Eliel e o Mauricinho que fizeram... O Maurício que fizeram os gols da partida. Orgulho, define falar sobre a atuação desses garotos que estão praticamente também levando a Ponte nesse caminho muito bom de vitórias. Olha, primeiro eu tenho que parabenizar as pessoas que são envolvidas nisso, principalmente o Edson, juntamente com o Donizete, que são os 2 treinadores, sub-17, sub-20, que é onde eu tenho mais aproximação. Parabenizar pelo trabalho deles, porque eu sei, como eu conheço bem a Ponte, eu sei a dificuldade que eles passam. E parabenizar os garotos, os seus familiares, né? Porque tem garoto aí como é o João, que praticamente da Amazonas. Você entende? Nós temos aí jogadores de todos os lugares do mundo. E eu fiquei feliz hoje, porque a nossa linha tinha Jean abaixo de 20, Thiago abaixo de 20, João abaixo de 20, e aí foi lá para frente pro Eliel, e depois veio o Maurício. E assim, a Ponte é isso, né? Eu consegui captar muito bem isso, independente de que essa é a característica minha, de colocar jovens para trabalhar. Mais uma vez, eu acho que o olho da gente pega, né? Porque eu comecei o meu trabalho tático para esse jogo sem o Felipinho. Eu queria fazer alguma coisa com o Luiz por trás e o Maurício saindo pelo lado direito. No trabalho tático, eu achei um pouco de dificuldade. O Felipinho vinha muito bem nos trabalhos, muito bem recomendado para mim pelo Felipe, que é o treinador do Sub-23, né? Que acompanhou ele lá em Portugal. E aí eu optei pelo Felipinho. E eu vou, assim, não vou ser precipitado, não, né? Nós perdemos 2 volantes machucados, mas eu acredito que nós encontramos mais um volante na faixa etária bem baixa. Eu achei que ele tomou conta da estrutura de meio campo, tomou um cartão cedo e mesmo assim colocou algumas vezes a bunda no chão, desculpa, mas com maestria de fazer um carrinho bem feito. Eu estou feliz com isso, estou feliz com tudo o que está acontecendo, mas a partir de agora Fluminense do Piauí, a partir de agora é o jogo mais importante da vida da Ponte Preta nesses 2 meses que nós estamos aqui em 2023. Queria que você falasse desse 1 ano que você completou de clube aí nessa semana que passou. Olha, primeiro que foi muito rápido, né? Muito rápido, né? A vida da gente no futebol, 1 ano, eu ainda não conheço o Campinas direito, né? Eu ainda não sei o que tem de melhor do que eu já vi em Campinas, que são ótimos restaurantes, ótimos cafés, né? Um bom vinho, muito vinho, né, na cidade. E o que eu quero aqui publicamente, primeiro é agradecer ao clube, a oportunidade que me deu, agradecer ao presidente Eberlin, que sempre confiou no nosso trabalho, agradecer aos jogadores, funcionários. Esse 1 ano não é meu, esse 1 ano é mais das pessoas que me ajudam durante o dia a dia, que são a minha comissão técnica, nosso staff, tá lá o Ricardo, tá lá o Kiko, tá lá o Nenê, tá lá o Ivo, tá você sempre, tá o nosso roupeiro, os 2 roupeiros nossos, né? O Wagner e o Rodrigo, é o nosso belo massagista, nosso fisioterapeuta. A essas pessoas eu devo e eu transfiro para eles uma homenagem por esse 1 ano. Não é simples 1 ano num clube do futebol brasileiro, né? A Ponte tem as suas dificuldades, muitos cabelos brancos, mas faz parte. O mais alegria do que tristeza nesse 1 ano. Mas eu quero ter mais alegria ainda e dar mais alegria para a torcida da Ponte Preta nessa sequência de temporada. E tomara a Deus que eu encerre a carreira aqui. Daqui a pouco está chegando a hora, mas eu ainda estou... Só não aguento mais jogo 11 horas da manhã, porque eu falei, se eu fizer um jogo mais 11 horas da manhã, aí vou ter que ir direto para o hospital tomar soro. Só falar rapidinho do jogo às 11 horas da manhã, esse calor aí. É desumano. Eu não acho que vale a pena falar, é A2,
Né? Porque a A2 criou aquele clima, campo pode ser ruim, o vestiário pode ser ruim, porque é A2, né? Não, é uma divisão fortíssima do estado de São Paulo, da melhor federação, a federação mais forte, mais organizada, né? Eu acho assim, sabe, quem sabe que eu estou dando um palpite. Federação paulista podia arrumar alguns investidores e recuperar todos os campos, por exemplo, dessa divisão, entregar o campo zerado. Falar, olha, nos próximos 5 anos, se vocês não fizerem a manutenção para esse campo ficar em condições de jogo, nós tiramos o mando de campo de vocês. É uma ideia. Investidores, isso aí vai custar uns 30 milhões. Né? O investidor faz isso. Obriga ao clube ter o campo bom e obriga o quê? A manutenção. Porque é desumano você jogar 11 horas da manhã, mas o problema não é lá em cima. O problema é embaixo. O problema são as articulações dos jogadores, são a parte muscular dos jogadores. Então eu fico sentido com isso, porque se tem uma pessoa que sempre valorizou muito o futebol paulista, fui eu, porque eu aprendi muito no futebol paulista. Eu tive uma carreira meteórica aqui, mas uma carreira vitoriosa, e eu quero ter a sequência do meu 3º acesso aqui no futebol paulista. Feliz de você estar aqui, mas preocupado principalmente com essas questões estruturais de alguns estádios dessa divisão, e daqui a pouco até na outra divisão também pode ter esse tipo de problema. Fechou. Maravilha, professor, obrigado. Muito bem, repórter Vinícius Abarca, da TV Bandeirantes, e a coletiva aí do Hélio dos Anjos, muito obrigado. Tá aí o tio Hélio completando 1 ano, deu um resumão aí, falando até da cidade, já tá pensando em parar, CH. Tio Hélio, ficar 1 ano num clube não é fácil, porque você ele tá preparando o filho, viu, Edu? Nitidamente ele tá preparando o filho. Ah, sim. Eu não sei se ele encerra na Ponte, mas ele já tá próximo do final da carreira, ele já falou isso várias vezes, né, Edu? E você vê, 1 ano de clube, CH, você conviver com esse plantel, um bando de jogadores, comissão técnica, jogador reclamando, pegou numa bucha danada a Ponte, numa situação muito difícil, 4 jogos de início, rebaixamento para a Série A2, a Série B foi um campeonato de permanência, foi difícil também, contratações chegaram, conviveu com o trabalho que está ficando legal dele também, além da possível possibilidade de acesso, os meninos da base, né, jogadores que ele pegou, conviveu, e a Ponte também não tem outra alternativa. A Ponte precisa revelar e vender, para ver se salva um pouco a lavoura, essa terrível situação financeira que se encontra a Ponte. Agora são 55 jogos, não é fácil, a imprensa cobrando, torcedores, torcida organizada, o dia a dia, para você ser um técnico, eu fico imaginando. E você, com uma baita experiência, como repórter que foi, inclusive da Globo, né, por muito tempo, você estava trabalhando no Paulista, o Paulista campeão da Copa do Brasil 2005, você estava lá como assessor de imprensa, outras vivências também. CH, 1 ano de clube é muita coisa, os técnicos não ficam mais do que isso. Dos últimos 40 anos, apenas 7 técnicos ficaram 1 ano ou mais na Ponte. E aí, CH, como é que fica a situação? É muito porque a diretoria tem convicção do que ela quer. Quando ela sabe o que ela quer, independente se ela erra ou acerta, e se ela vai para o caminho certo ou errado, é o conceito da diretoria, não é o conceito correto. Ela tem um conceito sobre futebol, ela convida um treinador que combine com a maneira da diretoria pensar. É mais ou menos isso. E você precisa dar respaldo para o cara que tá ali todo dia, não é? E calhou de as coisas conspirarem a favor, mesmo com o rebaixamento. Chama muita atenção isso, não é? Eu não concordo com tudo que a diretoria faz, nem da maneira que ela faz. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo, mas eu tô de fora. Mas uma coisa não pode ser tirada desse bojo total, né? de toda a administração. É a convicção da diretoria do que quer e saber realmente quem ela quer para comandar o trabalho do futebol. E em nenhum momento que eu me lembre, mesmo nos momentos ruins, eu sempre ouvi da diretoria a convicção que o cara era o Hélio e o Hélio vai comigo até o final. Eu vi várias vezes o Eberlin falar isso. E tá aí, podia ter dado errado também, mas isso mostra que o conceito
estava correto, não é? Ouviram mais o Hélio. Quando ele chegou, os jogadores já estavam aí, aquele time do Campeonato Paulista passado, era um time muito envelhecido, com jogadores cansados, e deram autonomia também para o Hélio. O Hélio passou a vassoura, foi tirando tudo que era danoso para o clube. Jogador encostado, jogador que não queria nada com nada, foi limpando. Aos poucos, pum, 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 limpou a área, abriu espaço para os garotos, como você disse, eu concordo, não tinha muita alternativa financeira, mas isso não tira a qualidade do trabalho da base do Edson Boaro. Não tira. Porque não adianta nada abrir o espaço e não ter condição técnica, não ter valor humano, não ter jogador que dê conta. E esses meninos, eles estão aos poucos ganhando corpo, ganhando porco, e daqui a pouco a Ponte vai ter aí um time de 50%, 60%, 70% formado na base, desde que o conceito prossiga. Nem precisa ficar o Hélio, mas isso é convicção do que, como você enxerga futebol, não é? Certo ou errado, cada um com a sua razão, com o seu conceito, mas é convicção. Isso eu bato palma de verdade, porque qualquer susto da arquibancada, qualquer murmurinho, qualquer pressão de internet, os caras correm e trocam o treinador e mudam o curso das coisas. Você precisa ter convicção do que você está fazendo, não é? E assumir a responsabilidade. Botar a cara, falar, a responsabilidade é minha porque fui eu que escolhi o comandante, não é? Então tá todo mundo de parabéns, está indo bem, não ganharam nada ainda. A segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 é um outro campeonato, completamente diferente, que em uma partida você, ou melhor de duas, né, porque é mata-mata, você pode se complicar para o 8º colocado, por exemplo. Pode acontecer, é o futebol. Você não vê a semana passada aí, ou essa semana, perdeu o Elvis, o principal jogador do time. Então precisa conspirar uma série de fatores para que o produto final seja alcançado. Mas está indo bem. Aliás, está indo muito bem. Eu não esperava que o time desse essa desgarrada na primeira colocação e com jogadores sendo descansados. E faz tempo que ele está fazendo isso. Está preservando jogadores aí, se eu não estou enganado, 7ª, 8ª rodada, ele já começou a girar o grupo. E isso deixa o quê? A Ponte com mais do que 11 jogadores confiáveis. Porque essa molecada que está tendo oportunidade, joga uma, joga duas, joga três. E o treinador dando moral, daqui a pouco o Fábio Sanches tem que começar a coçar a cabeça. Deixa eu correr aqui, o Arthur, né, no meio campo. Olha o que o Luiz Felipe jogou e o Filipinho hoje, não é? O Leonaldo e o Amaralzinho estão olhando lá. O negócio é o seguinte, vamos rebolar aqui, porque senão os meninos que estão chegando vão atropelar a gente. Isso é muito legal. Isso é disputa sadia. Isso é todo mundo querendo o bem da carreira e da própria Ponte. Legal, foi bem interessante. Eu gosto de ouvir o Hélio nas coletivas, viu, Edu? Ele é muito claro. Ele dá umas respostas bem compridas assim, mas sempre com bastante conteúdo, e eu sou fã do trabalho dele. O Hélio é um cara que tem meu respeito, Edu. Eu também acho, a coletiva dele é muito boa. Diz aqui o Valnei Matheus, né? Olha, como é bom ouvir o Hélio, né? O Hélio realmente numa fase muito boa. Tem tudo a ver com a Ponte, né? O jeito que ele abraçou o clube, a maneira como ele se posiciona, a maneira como é cobrado, a maneira como cobra. Ele tem controle do elenco, ele sabe aquilo que ele quer, tem garotos da base. Olha, 40 anos, você quer ver só? Gente, a Ponte venceu, hein? Lemense 0, Ponte 2 e Juventus Santista empate de 1-1, tá? Os gols da Ponte, do Eliel e também do Maurício, meninos da base, tá? Nos últimos 40 anos, teve o Carbone, que ficou entre 84 e 85, um ano direto, tá? O Carbone, 84 e 85, o Marco Aurélio, entre 98 e 99, o Vadão. Marco Aurélio teve várias passagens, mas mais de um ano foi uma só. Vadão também teve 4 passagens, uma foi mais de um ano, entre setembro de 2001 e dezembro de 2002, Vadão, que Deus o tenha, já falecido. Abel Braga ficou por todo o ano de 2003. Gilson Kleina, primeira passagem dele entre 2011 e 2012, foram 115 jogos diretos, 1 ano e 9 meses, depois foi para o Palmeiras. O Gilson Kleina foi uma aposta, veio do Duque de Caxias, e o Guto Ferreira, na segunda passagem dele, na primeira também foi uma aposta, ele veio do Mojimirim, isso foi em 2012, chegou para o lugar, inclusive, do Gilson Kleina,
Mas na segunda passagem, que foi espetacular do Guto, 2014, pegou a Ponte na 12ª colocação no Brasileiro e subiu com 4 rodadas de antecedência pro Brasileirão, tá? Ficou de julho de 2014 até agosto de 2015. Essa segunda passagem do Guto, tá? E o Gilson Kleina também, uma passagem muito boa, espetacular. A Ponte subiu nas mãos dele em 2011, subindo para o Brasileirão. Abel Braga, permanência, escapou no Paulista, escapou no Brasileirão, aqueles 2-0 no Fortaleza, né? No último jogo, o Vadão pegou a Ponte, mata-mata com o Fluminense no Maracanã, no Brasileirão. Teve o Rio-São Paulo, que escapou do rebaixamento, aquele gol do Orlando, contra o Palmeiras aqui, de virada 2-1. E aquele derby, o fim do tabu de 15 anos e 8 meses, foi nas mãos de Vadão, de virada 4-2 no Brinco. O Marco Aurélio também, espetacular, escapou do rebaixamento em 98 com 4 vitórias seguidas. E aí, no ano seguinte, subiu com a Ponte para o Paulistão, aquele 5-0 no Mirassol, e teve outras também, tá? E o Carbone, também um fato importante, é que no Paulista de 84, no último jogo em São José do Rio Preto, a Ponte ganhou do América de 3-2 e com aquela vitória, a Ponte conseguiu vaga no Brasileirão de 85. Muito bem, 13h56, vamos então ao gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Muito bem, gabarito do jogo, vamos lá, atenção, Lemense 0, Ponte 2, e a pergunta é, SH, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo, o jogo é conceito regular, Edu. Oi, desculpa, SH, só eu não ouvi, por gentileza. Conceito regular, melhor o segundo tempo. Vamos ao Kaique França, sempre jogando de vermelho, super titular desde o início da Série A2. Olha, a defesa não teve, né? Defesa não teve... Bom, não teve. Bom, defesa só teve... Aliás, defesa do jogo só teve aquela no final do jogo aí do Kaique Sena, pegando com as pernas aí, ele cara a cara com o Eliel. Bom, mas pelo menos colocou o uniforme, participou, cobrou tiro de meta, saiu jogando com as mãos. Kaique França, CH... Mero espectador, regular. Vamos lá, o Everton, a lateral direita da Ponte ainda, uma incógnita. Você tem o Mailton, o Everton e tem também... deixa eu ver o que mais. Não, Luiz tem Felipe. mais um, né? Luiz Felipe. O Luiz Felipe, o Luiz Felipe. Ainda não está resolvida a titularidade da lateral direita. Começou com o Everton, foi até 35 do tempo, mas esse Everton aí, CH, ele participa, aquele lance do Eliel... Antes de sair o primeiro gol, teve um escanteio. O Eliel quase marcou. O cara com a pontinha da chuteira colocou para escanteio. Cruzamento de o Everton. O Guipira, que cabeceou na trave, o cruzamento foi do Everton. Foi pelo menos participativo. Então eu queria que você me dissesse como é que era também marcador o conceito dele. Ele fez um trabalho legal, não teve maiores problemas não. Teve esses 2 lances, acho que fez uma partida boa. Conceito regular. Thiago Oliveira jogou o tempo todo e Edson, da base, foi até 21 do segundo tempo. E teve um lance que o Boris falou, olha, o técnico do Lemense reclamou de um possível pênalti do Thiago Oliveira. Até tem um ouvinte que mandou aqui um WhatsApp aqui, dizendo que ele tem que jogar, tem que amarrar os braços dele, Edu, que ele dá um susto, hein? Vamos lá, você analisando a dupla de zaga hoje da Ponte. Quero lembrar que no jogo contra o Primavera foi o jogador do Primavera que agarrou o braço dele, tá? Tem muita gente, eu sou um crítico do Thiago, mas eu quero dizer que no jogo do Primavera ele não teve culpa e não fez pênalti. E hoje ele não fez pênalti também. Agora, quando ele resolve querer dar uma de Oscar, de Polozzi, aí ninguém aguenta, né? Ele precisa ser um pouco mais simples e eu tenho certeza que o Hélio tá chegando junto nele. Tem que pedir para ele dar uma baixadinha de bola, tranquilo, humildade, jogos simples, mas com a volta do Fábio Sanches, pelo menos ali transitando nos jogos, tem muito bate-papo e esse rapaz ainda vai crescer bastante. Eu não gostei do trabalho dele hoje, principalmente na saída de bola. Conceito regular menos. Para quem, CH? Para o... Thiago, né? Tá, e o Edson. Aliás, a dupla, tem uma coisa que eu esqueci. A gente está analisando aqui a dupla de zaga, Thiago Oliveira e Edson.
Teve aquele lance a 18 minutos do primeiro tempo, estava 0-0, e o Eduardo perdeu de cabeça. Lembra aquele cruzamento? Cabeçou por cima aí do Kaique França. Ainda perguntei aqui, cadê a zaga? Vamos lá, CH, agora o Edson. Só que o time estava saindo e perdeu a bola no meio campo, né, Edu? Aí o cara dispara do lado esquerdo, levanta a cabeça, a zaga saindo, depois teve que reposicionar e tá tudo desarrumado. Sempre estoura na zaga. Nesse lance, na minha modesta opinião, os dois zagueiros tiveram menos culpa. Se eles tivessem um pouco mais de senso de colocação, o cara não teria cabeceado de maneira livre. Ainda bem que ele é perna de pau, porque se fosse um cara minimamente bom, teria guardado, e aí a história do jogo poderia ter sido outra. Um pouquinho melhor que o Thiago, regular. Vamos lá, Jean Carlos em lateral esquerdo, revelação da Ponte, começou a jogar em 2021, hoje completando 48 jogos, daqui a pouco tem a 50, hein? Jean Carlos chutou uma na trave, CH, foi a 40 do primeiro tempo, Jean Carlos na trave, como é que foi o trabalho dele hoje? Foi regular, Edu. Hoje apresentou menos problemas. Teve um hiato no primeiro tempo ali, que ele andou fazendo aquelas que a gente já conhece, mas depois também teve pouca exigência do lado dele, diga-se. Acho que ele fez um jogo sem comprometer. Regular. Aqui, Lemense 0.2 gols de Eliel e Maurício, 2 meninos da base. Agora, por falar em base, esse Felipinho aí, é o segundo jogo dele. Ele veio do São Raimundo de Roraima. Ele tinha 21 anos, foi 2021. 2021, tinha 21 anos e hoje o segundo jogo dele no profissional, a estreia dele foi em Lins, quando ele entrou a 40 do segundo tempo no lugar de Jean Carlos, tá? Hoje o tempo todo Felipinho, que é meia, mas o papel dele foi do volante, CH? Foi um volante /meia pelo lado direito. Foi o Luiz Felipe, primeiro volante. Eu quero falar dos dois, aliás, dos três. O Júnior Tavares, a gente já conhece, não é novidade. O Luiz Felipe a gente conhece, mas viu pouco por dentro. O trabalho do Filipinho e do Luiz Felipe hoje foi bom. Os dois deram conta na marcação e também da saída de bola. O aspecto de posicionamento, de falta de tranquilidade, de ansiedade dos atacantes, de alguns que estavam participando, o Giancarlo do lado esquerdo, às vezes um pouco afoito o Guipira, o Eliel no começo do primeiro tempo, atrapalharam muito essa saída de bola. O Cássio Gabriel muito prejudicado pelo gramado e muito marcado também. O meu campo do Lemense é o meu campo pesado, de jogadores viris. Então é complicado jogar. Mas eu fiquei surpreso positivamente com os dois. Tanto é que o Hélio, na coletiva, acabou destacando o trabalho dos dois. Então vou dar conceito bom para o Filipinho e bom para o Luiz Felipe. E vou explicar. Diante de toda desarrumação em termos de escalação, desarrumação não é um time acostumado a jogar partidas oficiais. Tinha entrosamento, vai no jogo 11 horas da manhã, gramado ruim. Eu acho que eles se adaptaram bem. Eu acho que eles deram conta do recado e para mim, como eu esperava muito menos, eu vou dar bom porque eu estou surpreso positivamente. Você vê que o Hélio falou, pode ser que com a contusão de alguns, eu ganhe outros jogadores para a posição. Então Felipinho bom, Luiz Felipe bom também. O Luiz Felipe veio do Boa Vista do Rio, chegou em junho do ano passado, né? Hoje completando aqui 14 jogos. E o Júnior Tavares, que veio do Náutico, chegou em janeiro, de ofício é lateral esquerdo, mas já chegou a atuar lateral esquerdo, mas o Hélio utilizou ele mais no meio, né? E ele perdeu 2 gols, 12 do primeiro tempo, um rebote sobrou para ele, deu uma paulada, mas eu pensei que fosse entrar. Raspou a trave e a 44, primeiro tempo, uma jogada do Everton também, que sobra para ele. Aqui, entrada da área... E ele perdeu, não pode perder. Como é que foi o Júnior Tavares, CH? Eu gostei. E o que tem de positivo é que ele se apresenta, né? É a característica do lateral que vai no fundo, ele tem essa característica, foi por dentro agora. E eu gostei do trabalho dele. Eu acho que não poderia ter feito pelo menos das 2 oportunidades que teve para fazer um gol no primeiro tempo, né? Que foram as duas oportunidades. Mas foi um trabalho legal.
Conceito do Júnior Tavares regular, Edu. Só tem um detalhe, no comecinho do jogo, o Júnior Tavares foi cobrar 2 escanteios horrorosos, né? Cobrou mal no primeiro pau e tal, até a gente observava isso, mas tá aí, perdeu 2 gols, o CH gostou dele, no geral foi legal. E aí é o seguinte, saiu o escanteio de novo, como o Júnior Tavares não estava acertando o escanteio, quem foi cobrar o escanteio foi o Cássio Gabriel. E aí nasce o gol do Eliel. Se bem que o Júnior Tavares estava cobrando o escanteio e saía pelo lado esquerdo. Esse foi do lado direito. Não sei se isso também mudou de lado, mudou o cobrador, mas enfim. Lado direito, escanteio, o Cássio Gabriel cobrou na cabeça do Eliel e 1-0 fez a Ponte. Como é que foi o Cássio Gabriel, CH? Tá vendo como até o copo meio cheio serve nesse momento, não é? A falta de precisão do Júnior Tavares provocou que o Cássio Gabriel assumisse a bola parada e saiu o gol da Ponte. Não, o Cássio Gabriel na bola parada é bom, cara. Ele não é o Elvis, mas ele é um cara que tem uma bola parada de respeito. Foi assim que saiu o primeiro gol. E depois do primeiro gol, a parte emocional do time mudou. Foi muito importante. E por essa jogada e por algumas outras, ele não teve tanto destaque, porque ele teve dificuldade com o gramado e estava praticamente sendo marcado de maneira individual. Então, mas ele fez o que tinha que fazer. No momento do aperto, ele foi lá, cobrou escanteio e saiu o gol da Ponte. Conceito regular. Olha, o Guipira, o ano passado, disputou o Paulista pela Inter de Limeira, depois disputou a Série C pelo Manaus, tá? Ele já começou jogando uma partida lá em Lins. Ele saiu a 23 do segundo tempo. Então, esse foi o segundo jogo dele como titular, o Guipira. O Guipira saiu a 14 do segundo tempo, né? É uma no ferro, uma na ferradura. Você dizia até, esforçado e tal. E ele cabeceou uma na trave, esse H13, segundo tempo. Cruzamento do Everton, Guipira pimba na trave. Poderia ter sido o primeiro dele. Conceito do Guipira. Ele cabeceou e depois saiu, né? Foi substituído. Ele é esforçado, Edu. Vou parar por aqui. Conceito regular. Eliel marcou um gol de cabeça, o terceiro gol dele. No finalzinho perdeu, né? Lançado por Matheus Jesus, cara a cara. E tinha o Dudu, poderia ter servido, mas arriscou, chutou nas pernas do goleiro Kaique Sena. Eliel, o conceito dele. Bom pela movimentação, pela marcação de saída de bola, pelo posicionamento sempre muito bom dentro da área. Foi fominha no último lance do jogo, podia ter servido Dudu Ratamoto. Mas eu sou fã do Eliel. Pouca idade, muita pressão, responsabilidade de substituir o Gé, que é hoje o titular da camisa de centroavante do time. Então, menino Eliel, tem muito para crescer. Raçudo, tem a cara da Ponte Preta, marca a saída de bola, não desiste, né, se posiciona bem dentro da área e hoje fez o gol que abriu, né, definitivamente os caminhos da Ponte na partida. Conceito bom pro Eliel. Olha, dos que entraram, o João Gabriel sem conceito, jogou pouquinho, né, mas fez a sua estreia. Você anotou o cartão amarelo pro Luiz Felipe? Anotei. Tá aqui, ó. Felipinho, Eliel, Jean Carlos, Luiz Felipe e do banco Arthur, né? Ok. É o terceiro dele, tá? E eu falei do Guipira, cara, mas o Guipira, já vamos falar da arbitragem, porque logo há 10 minutos o Guipira reclamou de pênalti, né? Nós falamos aqui do Guipira, os lances dele, mas esqueci de falar esse lance do Guipira. Foi pênalti. Foi Juizão pênalti. fraco não marcou. Não marcou. Então vamos lá. Dos que entraram, João Gabriel, pouquinho, Fábio Sanches entrou a 21 do segundo tempo. Alguma coisa a acrescentar, CH, do Fábio Sanches? Os caras... O Fábio Sanches dentro do campo, os atacantes, eles já pensam 2 vezes para atacar. Sabe o cara que só a presença dele já intimida? Esse é o Fábio Sanches. O Fábio Sanches hoje, se não for o melhor zagueiro dessa divisão, dessa área 2, ele está entre os 3. E todo mundo conhece o nível técnico dele. Ele é o xerife desse time aí, não é? Ele dentro de campo sem ritmo, ele conserta o resto. Só com posicionamento e na boca. Eu acho que ele muda muito a categoria, o nível técnico da defesa da Ponte. Ele entrou bem, né? Como entrou bem pra caramba o Matheus Jesus, de novo, dando até assistência. Maurício entrou e fez gol. E o Dudu Ratamoto entrou, pôs fogo no jogo, meteu velocidade e deu assistência para o Maurício fazer o gol.
O João Gabriel entrou pouquinho, né? Todos que entraram entraram bem. Todos. O Maurício é o terceiro jogo dele, tá? Disputou a Copa São Paulo esse ano, subiu para o profissional. Primeiro gol dele, né? Matheus Jesus entrou a 20 segundos. O Matheus Jesus fez aquele lançamento pro Ariel. Sim. E o Dudu Rataboto, se disser, ele roubou a bola e deu assistência pro Maurício fazer aí o segundo gol, tá? E agora o conceito do professor Hélio dos Anjos, que pensando no jogo de terça lá no Piauí contra o Fluminense pela Copa do Brasil, pensando naqueles que não poderia, né? Contar, armou uma equipe diferenciada e por aquilo que ele pegou e alterou também, mexeu o conceito do tio Hélio aí, o CH. É impressionante como esse time não jogou bem a Ponte, tá? Aliás, não é que não jogou bem, a Ponte jogou bem sim, deixa eu fazer uma correção. O jogo que foi muito truncado e difícil, jogo muito amarrado, por causa da característica do adversário, não é? É impressionante como ele consegue controlar esses jogadores novos. É impressionante. Impressionante. Ele tinha como garoto, como jogador novo no jogo de hoje, Edson, Giancarlo, Filipinho, Eliel. 4 de começo. Depois entraram Maurício e João Gabriel. Então participaram 15 jogadores, 10 tirando o goleiro, 10 de linha, 5 que entraram, 15. Um terço dos jogadores, ele tem o grupo na mão, é isso que chama muito a atenção, não é? Ele muda, não tem contestação, ele lança o cara, dá moral pro cara. Futebol hoje virou muito você administrar as pessoas, né? Não é só o aspecto de motivação. Por si só, você levantar da cama, respirar, estar com saúde, já é um motivo de você todos os dias estar motivado. Você disputar um campeonato de Série A2 com um time do tamanho da Ponte já é uma motivação suficiente, não precisa de mais nada do que isso. Então, e você jogando, o seu comandante sendo um cara com o currículo do Hélio e a Ponte sendo líder da competição, então ele controla esses caras na flauta. Na flauta. Não sei se a Ponte vai subir, tá, gente? E nem acho que é um super time. Muito longe disso. Mas é inegável o comando que ele tem da situação. Ele poupou o time, ele pôs jogadores que a gente pouco conhecia, porque é ele que treina o time, e de novo o time corresponde, né? Corresponde. Foi lá e ganhou o jogo. E o desempenho, se você pegar a estatística do jogo, apesar do jogo não ter sido agradável de assistir, jogo muito trucado e de muitos erros, tecnicamente a Ponte foi muito melhor do que o Lemense. Muito. Escanteios, posse de bola, chute a gol, passes corretos, bolas recuperadas, e por aí vai. E por aí vai. Então eu estou falando de desempenho. O time dele desempenhou, ganhou de 2-0, podia ter feito 4. Né? É verdade que podia ter tomado 1 também. Mas trabalho bom pelas escolhas, pelo time que escalou e pelas substituições que fez, Edu. Tá, e você falando aqui da arbitragem, o Gustavo Holanda, né? Teve aquele lance do pênalti, né? Foi no comecinho, 10 minutos, o Guipira teria sofrido o pênalti, você achou que foi do Nicolas em cima dele? Árbitro fraco, Edu. Árbitro fraco, da nova geração, vai crescer muito, vai evoluir muito, mas eu tenho que analisar o jogo de hoje. Ele deixou de marcar um pênalti, conversa muito, sabe? É que o jogo, apesar de ter sido truncado, não foi difícil de arbitrar. Ele deu sorte. Porque se jogo, por exemplo, tô colocando no condicional, se sai o gol 1-0 pro Lemense, naquele lance de cabeça, aquele gol perdido do Eduardo, se sai o gol, muda a temperatura da partida. Aí eu duvido que ele controlaria a partida. Duvido. Tecnicamente, um monte de problema, o juiz fraco de personalidade, de atitude e da parte técnica. Vai evoluir, é novo, legal, beleza, mas no jogo de hoje eu não gostei. Sim, pois não, será? Desculpa. Não, era só isso. Aqui, Lemense 0, Ponte 2, gols do Eliel e também do Maurício, 2 meninos da base. E para encerrar, o Lemense, né? Aí, com essa derrota, veja bem, Lemense é o 13º com 11, o Linense pode passar,
O São Caetano pode passar e, né, o Monte Azul pode encostar. O que dizer do Lemense, hein, CH? Me perdoem os amigos de Leme. Primeiro foi uma decepção o time, né? Decepção de comportamento, time nervoso, duro, defesa horrorosa. Esse time, se não cair, vai brigar até a última rodada para tentar escapar. Mas a chance de cair é de mais de 50%, Edu, infelizmente. Para você, um grande abraço, um bom sábado, bom domingo, até segunda, CH. Um grande abraço para você, até segunda, um ótimo final de semana para todo mundo. Esperamos que o futebol de Campinas agora emende com o Guarani mais uma vitória para ficar todo mundo feliz. Assim fica melhor na segunda-feira, não é isso, Edu? Claro, sem dúvida. Guarani, jogo importante, importantíssimo. E o microfone de Bandeirantes lá em Sorocaba, que o Batista adora. É isso aí. Um abraço, viu, CH? Bom descanso. Até a próxima. Teve claro, o Batista adora Sorocaba, inclusive reduto da audiência do programa do Batista, né? Os donos da bola. Mas foi um momento isolado, um torcedor lá, um dia que a Ponte foi lá, foi 2017. O Giba e o Batista passaram apertado na cabine, a Ponte ganhou de 2-1 para guitar os gols da Ponte. Foi difícil, viu? Foi terrível, ameaça e tal, mas no fim deu tudo certo, tá? Olha, muito obrigado ao Roberto Santos, um amigo meu, que logo pela manhã me lembrava de Dito Flecha. Quem foi Dito Flecha? Ponta direita, início dos anos 70, a Ponte numa fase espetacular, um grande paulistão, a Ponte 69... Ela subiu, ela conquistou o título de acesso, depois de 10 anos na segundona, uma época fabulosa, e lá estava Dito Flecha contratado a pedido de Cilinho. Dito Flecha nasceu em Leme, como joguei em Leme, e o Dito Flecha marcou o primeiro gol desse estádio aí, que foi disputada a partida, Bruno Lazzarini. E bem lembrado, mas aí pesquisando, esse Lemense não é o Lemense que nós conhecemos anos atrás, o famoso Lemense de Leme mesmo, ele foi extinto em 2005, porque esse Lemense, que a Ponte venceu hoje, ele veio da cidade de Atibaia. Ele era Esporte Clube Atibaia, tinha como cores laranja e branco. E aí, no final de 2021, essa equipe teve uma passagem por Americana, e aí sim, no final de 2021, foi para Leme. E aí mudou o nome, Lemense Futebol Clube. Porque o Lemense que tinha antes, né, até 2005, era Esporte Clube Lemense. E esse que mudou para Leme virou Atibaia para ser Lemense Futebol Clube. Então a Ponte nunca enfrentou essa equipe aí, que já mudou de nome, porque a federação obriga, quando você muda de cidade, ela obriga que você mude de nome também. Assim como foi o caso se bem que o Oeste não, né? O Oeste, ele é de Itápolis, ele foi para Barueri, continua Oeste. Mas teve o Guaratinguetá que já mudou para Americana, Lembra-se disso? Aí voltou para Guaratinguetá. E assim vai alguns outros exemplos aí do nosso futebol. Coisa horrorosa isso, né? Eles alegam, não tem apoio, a prefeitura não quer melhorias no estádio, geralmente é estádio municipal, a prefeitura não resolve, então vamos mudar de cidade. É isso que ocorre, tá? Mas a lembrança é ótima, linkar aí o Dito Flecha, um ponta-direita espetacular, corria demais, muito veloz, e que marcou a época e fez sucesso na Ponte, numa equipe dirigida pelo Cilinho mesmo, uma equipe que tinha mestre de cá ainda, depois acabou indo para o Santos, já tinha passado, aliás, foi para o Santos, depois ia para a Portuguesa, já tinha voltado do Santos de cá, e aí tinha também Mosca, grandes nomes da época, depois Valdir Pérez, porque depois o Cilinho foi para o Sport e o Cilinho levou o Dito Flecha, e depois voltaria para a Ponte, teve 2 passagens, tá? E em 2013, eu cheguei a entrevistar o Dito Flecha. O Dito Flecha faleceu em 2015 em Leme mesmo. E na época, na entrevista, ele falou, poxa, eu queria mesmo uma camisa da Ponte. Em 2013, eu entrei em contato com o DJ, que era o assessor de imprensa da Ponte, e o DJ arrumou essa camisa, né? Mandou a camisa para ele. O Dito Flecha depois tirou uma foto e mandou para a Ponte, e a Ponte acabou publicando no site essa foto também. E coincidentemente, em 2013, teve um jogo da Ponte, olha que coisa incrível, Ponte Corinthians, de má lembrança,
porque era a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, quartas de final. Esse jogo o Corinthians ganhou de 4-0. Majestoso lotado, mata-mata 2013, Campeonato Paulista, Ponte 0, Corinthians 4. Ponte eliminada. Mas o que foi que aconteceu? O que tem a ver esse jogo com o dito Flecha? Eu falei, bom, eu tinha pedido a camisa pro DJ. Aí, o que aconteceu? Foi quando foi assaltado o cofre do Majestoso. Quando o jogo terminou, esse jogo foi no domingo, 16 horas. Terminou 18, 18h30, 19 horas, todo mundo saindo do Majestoso. Saíram, foi embora. Só que teve 2 elementos que ficaram escondidos no Majestoso. Vai vendo. E quando chegou por volta da meia-noite, esses 2 elementos conseguiram adentrar pela parte interna do Majestoso e renderam segurança na parte já interna da ponte. Renderam segurança e eles abriram aquela porta que fica assim ao lado da loja da Macaca, do portão principal, porque já tinham outros esperando para entrar. Aí eles entraram em 5, 6, foram até o alojamento dos meninos e eles pegaram, você quer ver? Eles pegaram não sei quantos meninos da base, deixa eu ver aqui, eles pegaram... Foram 3 comparsas que se uniram aos 2. O cofre pesava 300 quilos. Eles pegaram 6 meninos da base, meia dúzia, 6 meninos da base, para carregar o cofre para fora. Olha o que aconteceu. Inclusive teve estrago no piso, né, que fica... Aquele piso que já começa no Salão Nobre Pedro Pinheiro. E ele vai se estendendo assim, tudo com preto e branco, bonito e tal, mas... Teve rachadura e os meninos da base, olha que coisa incrível, hein? O revólver apontado para os meninos e o cofre sendo arrastado, foi para fora. No cofre tinha 140 mil reais, produto da renda do jogo, 145 mil para ser mais exato. E aí então, aí sim entra a história do dito Flecha, porque eu falei, DJ, quando eu fui pedir a camisa... Já tinha ocorrido esse fato, falou, Edu, dá um tempo agora, porque nós temos que averiguar, até a pedido da delegacia que está averiguando esse fato, pediu para a gente não mexer em nada aqui de camisa e tal, e até atrasou um pouquinho a entrega da camisa para o dito Flecha devido a esse fato aqui. Tá? Por isso que eu me lembrei. Mas foi muito legal essa homenagem que a Ponte prestou ao dito Flecha e, né, em vida recebeu essa homenagem, tá bom? É isso aí. Gente, um rápido intervalo. Para quem não acompanhou, com muito prazer, nós vamos rever aqui os principais lances, narração de Leandro Borges, desse Lemense 0, Ponte 2, e depois vamos abrindo concentração das coisas de Inter e Guarani. Quem narra aqui é o amigo Batista de Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Suco de laranja Natural One, 900 ml, 8,99. Cerveja Império 350 ml, 2,69. Maminha Subife peça vácuo, 39,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 5 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra essa revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Muito bem, um abraço pro DJ na escuta também do só. Se estivesse falando mal, DJ, DJ, meu amigo, obrigado, viu, DJ? Prazer incrível falar contigo aí, viu?
E alegria, surpresa, saber que você tá ouvindo, tá vendo? Os amigos do rádio, isso é muito bom, viu? Aliás, o DJ há muitos anos lá na imprensa da Ponte, agora tá com o Paulinho Santana, né? Mas o DJ desenvolveu um belo trabalho durante muito tempo. Não sei se está ligado à Ponte ainda, me desculpa, mas obrigado aí ao DJ e muito tempo de Ponte. Vamos lá então, os principais lances. Olha, 12 minutos, Júnior Tavares, que veio do Náutico, pega o rebote, não pode perder no gol desse, Júnior Tavares. Cruzamento do Jean Carlos para ele, tira a defesa, voltou na direita para o Everton, cruzou lá dentro, tira novamente a zaga, olha a sobra da bola, o chute para fora do Júnior Tavares, com o pé direito ele bateu pro gol, goleirão pulou, mas não achou nada. Lembrando que a Ponte viaja amanhã para Teresina, terça-feira tem Copa do Brasil, 21h30, hein? 21h30 não tem horário de verão, é mesmo horário de Brasília, mesmo horário de Campinas, 21h30 em Teresina, 21h30 aqui, Fluminense do Piauí, jogando contra a Ponte, hein? Começa 21h30 e a Bandeirantes marcando presença, evidentemente, hein? Olha, 18 minutos de jogo, olha que chance perdeu o Lemense, tava 0-0, hein, Boli? Vem Lemense escapado do Acácio, levantou Eduardo livre de cabeça, perdeu! Sozinho na entrada da pequena área, no ótimo cruzamento do Acácio, livre, o Eduardo, nem Thiago Oliveira, nem Edson, muito menos o Jean Carlos, o Eduardo estava sozinho, ele escolheu onde finalizaria e finalizou por sobre o gol. Teve sorte, goleiro tem que ter sorte. O Kaique França fez uma defesa, mas também teve que ser sorte, teve sorte nessa, né? Foram 16 anos de Ponte, nosso DJ, tá vendo? Sabe muito de Ponte, mas um abraço, viu, DJ? Prazer falar contigo, viu? Olha, é o seguinte, eu disse o jogo lá do Fluminense, do Piauí, e o Fluminense jogou pela Copa Nordeste, jogou agora, recentemente, acho que foi quinta-feira esse jogo, por aí, quarta ou quinta, tá? E perdeu de 5-2 pro Ceará. O Ceará tá na Série B, né? O Ceará mordeu o Fluminense, hein? Nesse jogo teve 3 pênaltis, os 3 pro Ceará, e o Ceará perdeu um. Quem tá jogando lá é o Arthur Rezende, fez um gol, ex-Guarani, né? Teve 2 passagens, e Jean Carlos, bom meia, que tava no Náutico, agora tá no Ceará, tá? É isso aí. Bom, vamos lá, agora 36 do primeiro tempo, o Eliel ia marcar um cruzamento do Everton, Eliel, foi na pontinha da chuteira que salva a zaga. Volta para Luiz Felipe, insiste na direita para o Everton, curtinho para Cássio Gabriel, dominou, limpou no comando, tentou Eliel, tira a defesa, Cássio Gabriel com a sobra, na direita, cruzamento por baixo para Eliel, vai marcar, tira na hora, Nicolas. Na hora, Gal, zagueirão cortou e colocou para escanteio, Vladimir. Nicolas para escanteio, e aí nasce o primeiro gol, hein? Antes, porém, esse Nicolas, eu esqueci de falar, 10 minutos teve o lance do Gui Pira, segundo a opinião do CH, foi pênalti, juizão não deu, tá? Bom, vamos lá, escanteio, deixa eu ver quem que vai bater. Cássio Gabriel, hein, Bolis? Escanteio para Macaca, Cássio Gabriel, pé direito, caprichou, levantou de cabeça, o desvio é gol! É de Eliel! Gol da Ponte! É do garoto Eliel! Ele tem a 9 estampada na camisa. Eliel é cruel de cabeça. Na primeira oportunidade, por muito pouco ele não marcou, mas na sequência, a cobrança de escanteio. Que ótima cobrança do Cássio Gabriel pro garoto Eliel, iluminado, predestinado, se antecipou a zaga do Lemense, ficou bem colocado na risca frontal da pequena área de cabeça, meteu no ângulo do goleiro do Lemense para abrir o placar em Leme. Eliel, e como tem estrela o cruel Eliel. O Hélio dos Anjos, um ano de Ponte, 19 jogadores revelados pela Ponte estão com o Hélio, né? O Amaralzinho começou com o Hélio. Primeiro jogo da Série B no passado, Ponte Grêmio majestoso, 0-0, até que o Grêmio perdeu um pênalti. Amaral estranhando, quem era o treineiro? Hélio dos Anjos. Teve o DG, que foi pro Bragantino, tá aí o Eliel, o Jean Carlos já estava, continuou. O Leonaldi já tinha estreado antes do Hélio, mas continua. Goleiro Luan, teve aquele jogo contra o Náutico, o último jogo da Série B
do ano passado, também jogou mais duas aí, tá? Com o Hélio, Matheus Jesus tá na fita, Pedrão goleiro, aqui sim. Pedrão goleiro também, aquela última contra o Náutico foi o Pedrão. Tem um goleiro Luan, veio da base do Bragantino para a base da Ponte, fez 3 jogos em 2021 e com o Hélio fez 2 jogos, tá? O Pedrinho, que tá no Volta Redonda, teve chance com o Hélio também, tá aí o Thiago Oliveira, o André atacante tá sempre no banco, o Diogo Mora, lateral esquerdo, tá no banco, João Gabriel fez a estreia hoje, Luan, goleiro, né? Já tá no banco também, Pedrão goleiro, conforme eu disse, Vitinho já foi embora, o Edson hoje, o segundo jogo dele, o Felipinho, segundo jogo dele hoje, e o Maurício, que já vai marcar mais um gol, tá bom? O primeiro dele. Vamos lá, ainda primeiro tempo, 40 minutos, o quê? Jean Carlos, quase 50 jogos pela Ponte, da base também. Aonde ele chuta essa bola, hein, Boli? Olha a Ponte, Jean Carlos vai marcar, entrou, tocou na trave, rebote para o Everton, puxou para a canhota, disparou em cima do zagueiro Acácio. Quase a macaca amplia. Primeiro com o Jean Carlos e na sopra com o Everton Vladimir Catarino. Departamento Médico da Ponte, Elvis, talvez daqui 15 dias, Mailton, dores musculares, Ramon Carvalho, pelo menos 8 dias, Fraga tá fora da Série 2, problema no quadril. E Everton, que teve a fratura contra o Brusque, voltou contra o Juventus recentemente, majestoso, foi 2-2, mas depois sumiu. Talvez passe por cirurgia. Os problemas da Ponte aí, e o Arthur hoje levou amarelo, né? Levou do banco, não pode ser opção para o jogo contra o Comercial. Próximo jogo da Série A2, lá em Ribeirão Preto. Tá terminando o primeiro tempo, hein? E o Júnior Tavares, hein? Você teve chance no começo. E agora, Júnior Tavares. Luiz Felipe meteu na direita, pula a bola para o Everton. Recolheu, dominou, sai da ponta, vem para o meio. Fintou, carregou, caiu. Júnior Tavares vai marcar, entrou, tocou para fora. Júnior Tavares de frente para o gol, soltou a bomba. Após uma ótima jogada do Everton, a sopra para o Júnior Tavares. Agora a finalização com o pé esquerdo. Passou pertinho no gol, quase a Ponte amplia. Vlad. Vlad, mas não pode perder esse gol, viu? Não pode. Olha, esse gol foi incrível. Tinha tudo, gol escancarado. Vamos lá. Agora o Guipira, o seu Guipira. O Guipira que veio da onde? Disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, né, ano passado, e tá no Manaus. Chegou agora em janeiro, foi o segundo jogo dele como titular, completando 11 jogos. Ele vai tentar de cabeça. Ô Guipira, tem que terminar com a máxima de que você é igual o Echaporã, hein? Você é melhor que o Echaporã, viu, Guipira? Agora pro Everton, de cabeça para Cássio Gabriel no fundo, faz o break, devolveu para o Everton, calculou, executou de cabeça, Guipira no canto na trava, olha sobre ele, tentou, tira Ramires, por muito pouco, a macaca não amplia, mais uma bola na trave, agora foi do Guipira, Vladimir. E segue o jogo, hein? Maurício disputou a Copa São Paulo desse ano, foi promovido, o Maurício hoje, ele entrou a 14 segundo tempo no lugar do Júnior Tavares, mas teve uma importante ajuda do Dudu Ratamoto, que entrou juntamente com o Maurício. Olha como o Hélio, olha que faz do Hélio, hein? Os dois entraram a 14 segundo tempo, o Maurício e Dudu Ratamoto. O Dudu no lugar do Guipira. E acontece esse fato a 33 do segundo tempo. Bola entrada na grande área para Dudu Ratamoto, corta a defesa, ele brigou, ganhou, saiu na cara do gol, Maurício entrou, tocou e é gol! É gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua. É do garoto Maurício, ele tem a 18 estampada na camisa, iluminado, atento após a roubada de bola de Dudu Ratamoto na falha do defensor do time do Lemense. Um tapinha na bola para Maurício, ele recolheu, dominou, saiu na cara do gol e chapou bonito com o pé direito, a meia altura, canto direito do goleirão do Lemense para marcar o segundo da macaca. O primeiro gol de Maurício como jogador profissional vestindo a camisa da macaca. Boa, garoto Maurício, faz a festa, comemores pra fecha com a macacada presente em Leme. A Ponte amplia no Bruno Lazzarini.
Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Maurício iluminado, predestinado, o garoto Maurício, que entrou no segundo tempo. Um gol que ficará eternamente gravado na sua retina. O gol é de Maurício. A Ponte Preta amplia na marca de 33 minutos de bola rolando do segundo tempo. Grite comigo, solte o grito, macacada. Tá registrado em Leme. Maurício, Ponte Preta 2, Lemense 0. E a Ponte em 13 jogos na Série A2, olha, são 3 jogos que não tomou gol. Contra o Monte Azul aqui 3-0, não tomou gol em Lins, a Ponte venceu 2-0 e hoje a Ponte vence por 2-0. Por falar em defesa, não tomando gols, Fábio Sanches, que retornou contra o Primavera, hoje entra no segundo tempo. E o Fábio Sanches, hein? Perdeu esse gol de cabeça. Matheus Jesus vai cobrar o escanteio. Matheus Jesus vem para a bola, autorizada a cobrança. Levantou para a boca do gol, desvio para fora. Se lamenta, Fábio Sanches estava na jogada também, Dudu Ratamoto. No ótimo cruzamento de Matheus Jesus e foi o zagueirão, o xerifão da macaca, quase ele marca. Gol incrível. A Ponte então terça tem o Flamengo, o Fluminense do Piauí, Copa do Brasil, 21h30. Depois a Ponte sábado que vem, 4 de março, em Ribeirão Preto contra o Comercial. E depois a Ponte recebe o Noroeste no dia 11, última rodada. Vamos conhecer os 8 que passam, começa o mata-mata. Aí, meu amigo, metal esfregando em metal. Ô, Dudu Ratamoto, que veio do Botafogo, 46 minutos sem boles. Falta para o Macaco, o próprio Dudu já cobrou no comando para ele, é em posição legal. Recolheu, dominou a linha lateral da grande área, fez o break, deixou para Dudu, limpou, cortou, pé canhoto, bateu, passa à esquerda com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir Catarino. Raspou, você vê o Matheus Jesus, um dos poucos titulares que jogaram, que entraram. O Matheus Jesus também entrou no segundo tempo, tá? Ele fez essa cobrança de escanteio na cabeça do Fábio Sanches, deu toque de calcanhar, jogou leve, livre e solto, deitando e rolando. E aí, meu amigo, 47, quem? Matheus Jesus, a enfiada de bola que ele dá pro Eliel. Eliel vai ficar cara a cara com Kaique Sena. O resto é com você, Bolis. E vem Ponte de novo, Eliel lançado em posição legal, tem a chance, o goleiro saiu, recolheu, dominou, puxou pra canhota, disparou, defendeu o goleiro, a sobra pra Dudu, tentou o cruzamento, errou. Kaique Sena faz uma defesaça. Ele é o cara a cara, teve a chance, ele dominou, recolheu a bola, escolheu o canto. O goleirão cresceu na frente do elenco, demorou, é bem verdade, um pouquinho para finalizar. E essa foi a única defesa do jogo, foi a defesa do jogo. Gente, Lemense 0, Ponte 2. E nós encerramos com isso o nosso jogo aberto do Jogo da Macaca, narração do Boris, CH comentando e Vladimir Catarino nas reportagens. Na sequência, vamos abrir o nosso Concentração e vamos falar das coisas de Inter de Limeira e Guarani, que acontece em Sorocaba. O mando é da Inter, não vai ser em Limeira, porque as autoridades entenderam de que o estádio da Inter não tem condições, não dá segurança. Um enorme buraco apareceu lá, próximo do gramado, mas enfim, ia ter toda uma estratégia de torcida, de mudança de entrada de torcida e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para Sorocaba, pronto. Batistão chegando em Sorocaba, Vladimir Catarino chegando em Sorocaba, o Tigrão já falando, hein? Gregor Zorzin já comentando também, tá? Eu venho com toda a grande equipe da Band já no nosso Concentração 14h38, fechado o papo, Lemense 0, Ponte 2 e obrigado. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.